I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Can make me move. Can make me Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down.
second alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. It feels right.
We gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild.
Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Are you ready? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. All right, so she has taken the detour apparently to get up here, so we're going to just wait until she gets back. Are you guys excited to be here? There should be some really cool matches on today. There's some amazing panels, amazing speakers. I can see one of them down in the front row there. I don't know if you guys are sticking around all day today or tomorrow as well. There's some pretty cool stuff outside apparently going on. You guys are into Just Dance? Anyone? Just Dance? No? Yeah? So I think I'm going to maybe have a go with the Just Dance out the front. I'm terrible at it though. There's also going to be a Smash tournament on upstairs. Some things going on out there. Yeah, someone's here for the Smash tournament? Woo! All right, I think we have the mayor on her way. Mayor Gail Giles Gidney of Willoughby City Council
is going to come and have a chat to you guys and officially open the ceremony for the weekend. Thank you guys for coming and hanging out. Girl Gamer Festival, Sydney, the first one ever, hopefully not the last. I hope you guys enjoy the day. Hello and welcome to Willoughby City Council's concourse. Yeah, thank you. We have a very exciting lineup for you at the concourse. The first time that we've ever held a sporting event on this stage. How exciting? Yeah, get excited. As Mayor of Willoughby City Council, I'm very proud to lead a council which is priding itself on being a city of diversity. And that city of diversity means not only cultural diversity, but also gender diversity. We welcome everyone here. And I'm very proud to say that we're a council that has a female mayor, a female deputy mayor, a female CEO. In fact, almost half of our councillors are women, and half of our executive leadership team are also women. So Girl Gamers is a great fit for Willoughby City Council. We're so pleased that this event is being held here today. And I want to have a big shout out for the team from Girl Gamer, Telmo Silva, Fernanda Piera, and everyone else that has made this event possible. Representatives from Australian Esports League, and also, of course, the gamers and you wonderful festival attendees. I'm sure you're going to have a great time. We've got a terrific lineup, and we are looking towards the future of gaming and girls in gaming. And as we're looking towards the future, it's only right that we also acknowledge the past. So I wish to acknowledge the traditional inhabitants of the land on which we stand, the Aboriginal people, their spirits and ancestors. And we acknowledge the vital contribution that Indigenous people and cultures have made and continue to make to this nation that we share, Australia. And of course, while we're here, we are going to be experiencing part of the Vivid program. There's going to be live tournaments, keynote speakers, discussion panels, a career alley and gaming zones. And we know that girl gamers represent around 47% of Australian video gamers, but we're punching well below our weight as far as the development stakes goes. Only around 25% of women are actually developing these games. So girls, I'm calling on you to step up, make this a career and start that development. In fact, I've just got back from Seattle in the US, and I went to the Museum of Popular Culture. Anyone been to Seattle? Yeah, it's fantastic, isn't it? And I went at the Museum of Popular Culture. They have nearly a half of their floor of that museum donated or focusing on indie games. Quite extraordinary, because they really see that as a way forward. And one of the quotes that I love from that indie game section was that it says, as video games evolve, they will continue to integrate into our lives and culture, with potential growing every day for play, education, science, art, culture, and everything that makes us human. So what we're doing here today is really important. It also injects a lot of money into our economy. We spend about $2.7 billion on video games every year, with 93% of households owning game devices. And so this event is going to be incredibly popular. So welcome here today. I'm sure you're going to have a terrific time. For the first time ever at our Merge Festival in September last year, we held our dedicated esports stage, and this year we'll be doing the same. So we hope to see many of you back. Enjoy and let the games begin. Thank you.
come together to make a team just to have the opportunity to play here and to be on stage. So that's really exciting. Yeah, I'm really excited to see how everyone plays. What do you guys think? I'm just super excited to get these matches underway, honestly. I just want to see some women on stage, kicking some butt, Yes. playing some games, doing the esports. I'm so excited. And then tomorrow is the grand finals, Yes, correct? tomorrow is the grand finals. Tomorrow is the big day, the decider, who's going to Dubai. It's all on the line here Well, for guys, these teams. get ready for some amazing esports. We We're ha- going to walk off stage and let the Yes. girls do their thing, and we will see you guys after the match. Good luck, guys. Hello, ladies and gentlemen. Welcome on in. It's a pleasure to be here, of course, at the Girl Game Festival. I'm joined by Kira. I'm Manic, by the way, for those of you who might not know me. This is Kira as well. We're obviously going to be getting into that first matchup, which is Carnage taking on FTD. So let's just quickly get into that before, we really get a chance to chat about the individuals per se. Let's have a chat about the whole team, shall we? Because Carnage have obviously been together for quite some time now. Yeah, they have. They've been around the scene for quite some time as a team. They've been around for about 3 to 4 years. They've had a couple of roster changes in that time. They've changed organisations a couple of times. You may have known them sort of under Athletico, under Kings. They're now representing Carnage. They've had a number of tours overseas. It's been a great couple of years for them. I think they've gained a wealth of experience, just online and offline, and I'm really excited to see how they go today. Yeah, now obviously the underdogs, probably of the whole tournament, I'd have to say, is going to be FTD, right? They're coming in not as well known, but like you were saying before, we had a very quick chat about this, and the fact that they do have experience. They do. They've come into the qualifiers. They've done well. They've qualified. They did knock out Void. So we can't say that they are. They've done well to get this far. Yep. They're quite a new team. They haven't been around for very long, couple of weeks. But the players themselves have been around for a while, and they've been around the FPS scene for a while. Some of the players might be more well known in the Call of Duty scene, even the PUBG scene. So all of that experience does add up. I don't think we can count them out in a best of one series. I think in a best of one, anything can happen, and that's sort of when we're going to see those upsets come through. Yeah, definitely. There are certain factors to this right now. We are kind of writing Carnage off as the better team here, and probably the better team in the whole region, to be honest. Yeah, they've had some really, really great results lately, overseas in particular. They were the number one team over in China when they went up against Tai Lu in WSG. They took them out 2-0. That was a really huge upset in the region. They were really, really, really good there. They've also played overseas in Katowice, and just overall, super good team. Yeah, so they've got a wealth of knowledge, experience, and power to go with it, I guess. So as you were just seeing there very quickly, the brackets, the way this works, ladies and gentlemen, for those of you who might not understand, it is going to be a double elim best of one, meaning the winner of this match will go on pretty much to the semi-finals. That's kind of how we work here. And basically, whenever you drop out of, this game or the next, so either Fusion or Downfall Angels or Carnage or FTD are going to meet at the last chance playoff. So, there's enough opportunity here to kind of progress through, but it is do or die. It's a best of one. You have to bring it. You don't really have a second chance. Yeah, you really don't want to drop down into that loser bracket early. It just puts more pressure on your team, and I think in a LAN environment, there's already a lot of pressure on these girls. A lot of them, it's their first LAN experience, and you want them to feel comfortable. So the first 2 games, I think you might find that the teams might be a little bit shaky on LAN. On the main stage, there's a lot of pressure there, but hopefully we can get some good performances out of them this morning. Yeah, definitely a little bit more pressure being on stage, not only the best of one to push that, but also a stage environment very different from your bedroom environment, and you're playing on different equipment. That was one of the things that we also touched on before when we were having a chat about, what were the factors, what could possibly push FTD over the edge here. And absolutely. The equipment, the equipment, the environment, it all comes into factors. So we can't sit here and kind of say, no, it doesn't work, but definitely, Carnage are going to pull ahead. I think it's a level playing field. You come to LAN, everybody's using the same equipment by your peripherals, but everyone's in the same environment. You're all in the same room. No one's sort of got an edge in terms of, I use this desk or I use this computer, and there's no excuses when it comes to that sort of thing. So you've all got the same ping. No one can complain. So I think it's going to be really great to see everybody
really on a level playing field and see how they come up. Now let's have a quick chat about the map pool, obviously, because you've got more puggier kind of play styles with Dust 2, Mirage, Cache. Cache is not in the map pool, but those kind of maps you can kind of rely on for a bit of a puggier play style. What do you think we're going to see here in terms of the best of one, right? Because it's one map out of 7, so... I think... Yeah, we're probably going to end up on one of those maps that both teams feel more comfortable with, and that's probably going to end up being a Dust 2, a Mirage, maybe even an Inferno. Those 3 maps, I think, lend themselves to a bit more of an aggressive play style. So we're going to see a bit more, I think, gun on gun, girl on girl sort of action going on, rather than a really slow play style. So I'm not really expecting a lot of strategic play in these first few best of ones, because I think they're just going to bring it all and really guns out blazing and go for it. Well, I suppose that's the thing, you know, like it literally, it's one step away from already making the semi-finals, right? That's right. So being here automatically gives you that opportunity. And I mean, we can probably have a quick chat about, obviously, the individuals on these teams, because Carnage, you know, there's only so many times I can bat on about the experience, the knowledge, the power, but like you were saying, they've been together for, you know, 3 odd years, and they've got some front runners in terms of their players as well. Yeah, I'm really excited to see Artemis and Connie in particular. They've really been the big firepower players in that team. Artemis being the in-game leader, she's really good at leading her team to victory and keeping her cool under pressure, and she's shown that time and time again. So I think she's really a key player here. If she can keep her cool, I think that she'll lead them through today. But you never know. It's sort of maybe one of those things where a player from FTD might step up. I know that Waika Wasted, she's got a lot of experience in CS, and she's been around for quite some time, so she might be able to bring a bit more of experience to that team. Magini being the in-game leader, she's obviously got to keep her cool as well and be able to try and sort of get something out of them this morning that they can maybe upset Carnage. That's what we want to see. Look, the problem right now with the best of one format is always going to be it definitely favours an underdog. It always favours that underdog story. So, you know, when you look at FTD, you look at the lineup, we can kind of nitpick it and say, yeah, there might not be as much experience as what maybe we would see in your Carnage, but they've still got enough to make this work. They definitely have enough to get them over the line, though. Yeah, I think so too. I've spoken to the girls over the last couple of weeks as well, and they have been practicing a lot. And I think that comes into play as well. Some of the players from Carnage have actually had some issues with their computers at home, so they've actually not had a lot of time to prepare for this event. So FTD this might be the time. This might be the time they can really take hold, because they've been able to practice leading up to this event and really fine-tune their lineup. So anything can happen. Well, anything can happen, and travelling overseas, right, there's a lot on the line here. You know, the second place, $750, and the first place, travelling to Dubai to play at the World Final, right? Yeah. Like, that's the peak of where we're going right now, isn't it? Yeah, I think that's such a good prize and such a really motivating factor for these teams. To go to the World Finals in Dubai and have that experience and get to meet all of those other teams from around the world. We know that in 2018, last year, Dignitas Female, they won that event. So it'd be very, very keen to see how they go this year and see if Australia can really bring an international performance. Well, that has to be where we lead to, is that international performance, because it's all good and well to do it on home soil. You know, it's a completely different ball game when you do get overseas. Now, obviously, you've been a part of CS:GO for a very long time. You know, you've been playing for 12 years. Yeah. Feels like such a long time. It's like half my life. And so, like, you've been in the competitive scene for quite some time, so you obviously understand a lot more about some of these maybe play styles that we're going to see from them. But in terms of an overseas kind of play style, is there going to be, you know, a polar kind of difference between the domestic and international scene? I think you can really see that in international play. They've just got such good teams over there. They've got such good strategy, and they've been playing together for such a long time, and they've really gotten better and better as the years have gone on. So, yeah, it's and you don't just see that in these events. So in these female events, you do see that in Australian CS going over and playing internationally in general. So it's always a really exciting thing where the Australians can go over, and sometimes they are the underdog, and you know, having that underdog status sort of gives you a little bit of freedom to do you and really work your team strategy rather than focusing on what everybody else is doing. Yeah, so the girls on stage right now, they're obviously, you know, they've come to this prepared, right? Yeah. I believe Carnage actually had some problems over the past couple of days. Do you know much about that? I think the lineup is solid. I think player-wise they're all good. Yeah. But they've had some issues with their PCs and things like that. Yes. So they've actually had to play some of their Let's Play Live qualifiers and events or matches
at LAN cafes, which is not great. It's not ideal. It's not exactly what you're wanting, but look, it's enough to play, right? So yeah, I suppose you could say that. At least they made it, and I think they did still win that match as well. Their Let's Play game this week, so congratulations to them. Yep. They're still the leaders in that, which is expected. Yeah, it's with Carnage being, like. I don't want to keep saying they are so far ahead, but in terms of the APAC region, right, because we've obviously got, kind of like Tai Lu over in the Chinese region that are, they are quite a striking force, but it seems like Carnage have stepped up to their level, if not maybe even on top of them. Well, they are. They beat them in the WSG World Finals. They came fourth and they beat Tai Lu 2-0. So they knocked Tai Lu out, and that was a huge upset. So it just shows that Carnage, not only on a domestic level in Australia, are a top team, they're also the top team in the APAC region, and East Asia. So it's just terrific to see them putting in the effort and really taking out teams that they weren't expected to beat. So overarching, obviously we've got two other teams other than FTD and Carnage, both Fusion Gaming and Downfall Angels. There's been a little bit of a chatter about the level of competitiveness at this point, at this LAN in particular, and it seems like everyone's pretty much on the same consensus, which is it's actually pretty even across the board. I think the last three teams, you're really going to see some real good competition. The last three teams, we can really say that the qualifiers were tight. There were some really close games in there. The actual placing and seeding games were quite close. So I'm really excited to actually see the next matchup as well, because it looks like those two teams, so Fusion in particular, they came out of it on top. They did win that qualifier, but I'm still excited to see them play. Yeah, it's... So, all right, let's move on from the game, because we are just waiting a small little second to get on into the server. Let's have a chat about Girl Game Festival as a whole, right? Because it's a great opportunity to kind of highlight women in games, but it's also just a great opportunity to have an esports event, right? Absolutely. Any excuse. Any excuse is a good excuse. Yeah, I think it's terrific. Like, as the mayor was saying, just to have the city council behind this and be a part of Vivid Sydney, I think it shows that gaming is such a big thing now, and it's not just about, just sitting in your computer at home. It really is a community, and getting involved is so huge these days. So it's not, I think the stigma around gaming has really disappeared, and events like this certainly help to push that, and that's such a wonderful thing. I don't think anyone can take that as a negative. So really excited to see how the rest of the festival pans out, and even see the rest of Vivid Sydney while I'm here. So that's really exciting. Yeah. Just excited to be here overall. Yeah, well, you're going to take advantage of it. Where are you from again? I'm from Brisbane. Okay. So you got the nice weather. State. Yeah, you got the much nicer weather, but Sydney's got the Sydney Harbour Bridge, so what are you going to do? Oh, you're not too bad. So I completely just lost my train of thought there with the Sydney Harbour Bridge. What about you? I mean, how do you feel coming into this event? It's a little bit controversial, I think, having you on the panel, but your wealth of experience, I think you've got a lot to bring, and I'm excited to cast with you. Oh, look, I'm pretty excited about having the opportunity to just be here, right? Because it's another event that we can kind of highlight and showcase our skill as an Australian region, OS region, whatever you kind of want to staple on it. And it's obviously a bit of a privilege to be on the panel and to be given this kind of an opportunity. And I think all things aside, we really just need more kind of events to showcase the ability, because you look overseas, and overseas there's so many events, like every single week there's something different. So it's going to be, I don't know, I'm excited to be here, and obviously with the lineups that we have, there's a lot of damage to be done, and I think leading on into, as we move further on, into Asia, into Dubai, into wherever we're going to be going, there's always a better chance to play that international competition. I think that's really the main point for me, is that international opportunity. Yeah, I think you're right. Though this is not just an Australian festival. This festival has gone through to Seoul, it's gone to Korea, it's gone through to China, it's gone to Sao Paulo. It's international. It's really a huge opportunity for these teams to get some international exposure. It's not just about Australia anymore. No, it's not. Well, we've just seen Korea. We're now going to go into Seoul to have a look at that sort of, over on the other side. It's, again, just the international experiences that are going around. There's plenty of different opportunities. Madrid as well was obviously one of the big competitions that we've seen for the Girl Gamer Festival. And that's,
That's a lifetime away from us. I feel like Madrid's so far away at this point. It feels like it's really far away, but I think it's going to come up really quick. I don't think you can underestimate how many fans there are globally for this game, and they're just really keen to get involved. So it's just great that it's going to Seoul, it's going to Madrid. It's going all around. So many superstars coming through. And of course, they're all fighting for a chance to go over to Dubai. Just so great. And some cash. Some cash money. Yeah. It's all about money, right? Well, I guess, you know, in a way for this opportunity to be, you know, possible, we do have to put it down to the fact that there are girls that are competitive enough to make this work. Yes. You know, especially in Australia. And we do see them in other competitions, but especially when it comes to this, I want to get a prediction out of you, because we're pretty early into this, and there's no real basis to be on. What are your thoughts for, you know, like, who's going to come out on top of all of this? I think overall, I think Carnage really have a good shot. If we're talking about them going over to Dubai, I think Dignitas being the leaders in the region for quite some time, they've got to come up against them eventually. And it is a high level of play, but if they really focus on it and they're not down, there's always a possibility that they could go on. If we're talking about this tournament here, I think we've got some potential for some upsets in the later stages. Yep. I'm really excited to see what Fusion and FTD can do. And Downfall Angels, of course, they've been very competitive throughout the qualifiers and really, really keen for that next matchup just to see how that turns out. But overall, I think the last three placings you really can't call. No. I think there is going to be such good competition between those three teams. But I think, yeah, it's time to get into it. So Yeah, well, we are going to go to a very short break. Don't jump the gun too soon for all of us here. We're going to go just rest our feet for a second. So if you're out in the arena, guys, go and get yourself a drink. Go quick toilet break, or who knows. Anyway, we'll be right back after this. Welcome to Girl Gamer, the world's leading event to celebrate and promote competition in esports for women. The Girl Gamer Festival was created to discover and celebrate the talent and success of women in video gaming. We have 8 teams competing over 2 days, here to prove that women really can game like a boss and fight for a place in the Girl Gamer World Championships. New heroes will be made as you experience the thrill of watching the best female players compete in your favourite titles, including CSGO, Overwatch and Smash Brothers. Get ready for Girl Gamer.
Hi, I'm Artemis. I'm from Carnage CSGO and I'm IGL. The team came together earlier this year when we tried to qualify for West G in the Asian Pacific region. Bibi kind of just came out of pugging and she had a lot of potential, so we picked her up off our four-man pre-made roster from last year. So we are favourites for this tournament currently, so there's nothing we can be happy with besides winning. I guess there's not that much to be made to make it through. We've already got the skill in the team. Whoever's gonna try and stop us is just gonna go down. So I've kept a good eye on Girl Gamer Fest since 2 years ago, and I'm really happy that they've decided to come to Sydney and do a little bit of a circuit so that we have a chance to qualify, especially in Australia where the female scene hasn't really been that noticeable in the past. I've kept an eye on Girl Gamer Fest for a while now, since 2 years ago, and I've been keeping an eye on the usual 4 teams that they invite. I'm really, really happy that they've decided to come to Australia, especially for the females in Australia. It's kind of died down recently and it's really huge that it's coming back into this region. My name is Callie and I'm the team captain for FTD. FTD is a group of players from different teams, and we essentially all come together to play this event and see how it goes. Christy Snow Halation was on my past team and she was on my team before that, and we played an online season together which we came fourth. Girl Gamer represents to me an investment into inclusion and support for women in gaming. It's been really exciting to see some older players come back, some people who've not necessarily played competitive before, and we're all coming together to play in events like this and connect with each other and see where it goes from there. I think in the future it will be good to play mixed leagues or open divisions just to see what happens. There are some really good teams here. Mostly I'm just excited to play against them and to have the experience, and we'll see what happens. Alrighty, ladies and gentlemen, we're back and we are ready to go. I believe we've finished all the server issues, all the mic issues that do come with LAN, and that can always be a problem. So you just saw both FTD and Carnage on screen then. We've pretty much almost dived into everything that needed to be talked about, but I mean, the individuals for Carnage, you could see there, I feel like they're a little bit more confident, Yeah, you can hear there in Artemis's interview. She's definitely prepared for this event, and that's such a good thing for them. And it's good that they've got an idea that what they want to do going into the international event too. So that might be a little bit preemptive. They haven't quite got there yet, but it is certainly good that they've got their eye on it. So FTD, we just saw Jazz talking quite a lot about not only girl gaming but gaming in general. It's good to see that she's been able to stick with some of those players. She's obviously the AWPer for FTD. Yep. What are we expecting in terms of her in particular on that AWP? Do you think that could be one of the big impacts of this game? As an AWPer, you always have that little bit of added pressure that you've got that one-hit kill gun. You can turn around into a sort of 3v2 situation coming from a 5v1. It can really be anything. So the AWPers really have that extra added pressure of really turning around a map or turning around an individual round. It can really make a difference. So you were speaking about Artemis in particular, about Carnage. Who are you looking at for Carnage in particular? Is there one that you kind of want to highlight and say that this could be the game changer for them? I think Artemis, just her in-game leading is really key for them. Keeping them all calm, all collected, making sure that they're all hitting their shots, doing their role. That's probably the most important thing for Carnage, because they're quite a disciplined team rather than just that run and gun style. So I'd like to see that coming out for them. Yeah, so I believe we've got the map ready. There we go. So we're pretty much almost ready to go. So that's Inferno. A very quick little glimpse at that. Now, Inferno, you were saying that could be like the third map, right? We were kind of talking Dust to Mirage kind of maps, but it is now Inferno, if that's 100% confirmed. It's great. Now, that's going to kind of alter the way that things work here, because, it can be a puggy map, but it is very heavily based on utility as well. It is.
Muito boa noite, galera. Estamos aqui com uma transmissão do Girl Gamer, edição do Sidney, né, Nanda? Eu vou narrar esse grande jogo entre Carnegie e FTD e a Nanda vai nos comentários. Tudo bem, Babi? Boa noite, galera. Boa noite ao pessoal que tá vindo prestigiar o cenário australiano, né? Ali, esse festival aí lá em Sydney. E agora round de faca, né? Então não tem muito aquilo lá, quem vai começar por que lado, né? Então vamos ver, né, Babi? Quem vai começar do lado do CT aí, né, Inferno? E vamos lá vendo, já a equipe da Carnegie consegue uma vantagem no faca e somente agora a Kali ali para tentar trazer esse round para a equipe da FTD, que fica muito complicado, né? Conseguiu a primeira kill, mas vai o faca mesmo para a equipe da Carnegie. Exatamente, acredito que o time da Carnegie vai escolher no CT mesmo, né? Onde que ele estava ali no round de faca e vai permanecer mesmo. Então vamos ver aí como esses times, né, vão se posicionar. Lembrando, né, Babi? É apenas o primeiro evento aí em Sydney. Depois nós temos na Coreia do Sul, Espanha e no dia 5 e 6 de outubro em São Paulo, na BBL. Agradecendo já a BBL, né? E que conseguiu trazer essa transmissão aqui, acabou nos convidando a participar e transmitir esse jogo das meninas. Então tem que ficar de olho, porque quem conseguir a vaga vai para o final. E olha só, Nando, round pistol já na tela, a Connie consegue a primeira eliminação, a Bibi já pega a segunda, um avanço da equipe da Carnegie aqui pela região do meio. Olha só, Artemis cabeceia ali, a balinha da Kali pra cima delas, e agora sozinha a Chi vai ficando complicado, tem Wolveretas ali, a Crab por parte da Carnegie. Primeiro round pistol, já fatiou a coleguinha, sacanagem. Carnegie 1, FTD 0. O avanço da jogadora, até pensei, nossa, será realmente que já tinha começado? Mas sim, começou, galera, já o primeiro round, e já logo no primeiro, hein, Babi, e foi uma facada, né? Foi um round muito rápido, domínio por parte do time da Carnegie, então vamos ver agora como a FTD vai se posicionar. E chega a FTD com esse round somente pistols, né? Tem ali um revólver, né? Olha só, um revólver por parte do White, por ali, utilitários, colete 1, somente a Chi que não fez. Olha lá, vamos vendo, tá tentando a troca pela região do meio, ficou machucado ali Artemis com a sua FAMAS. E a gente sabe que a equipe do Carnegie é uma equipe que já está mais consolidada no cenário, né? Já tem um nome por ali, a gente já viu mais campeonatos com ela participando. Vamos ver, é melhor de um, hein? Lembrando a galera que tá acompanhando, somente esse jogo aqui, daí passamos e temos o próximo. Colocou um TKzinho ali. Aquele abraço amigo, vem trabalhando com a Smoke aqui, a equipe da FTD na região da Banana. Dois jogadores da Carnegie naquela posição, olha só, a Connie tenta aquele varado pela Smoke, não encontra nenhum adversário, mas ainda assim tem 1 minuto e 3 de round. Tá saindo cauteloso ali, acho que ouviu possivelmente o revólver que tava rolando ali por parte do FTD. Então vamos lá, né? Estão sendo bem cautelosas mesmo, mas só 50 segundos. Será que vai decidir dar uma de MBR, Babi? Vai entrar nos últimos segundos? Olha só, Artemis agora na Smoke consegue garantir uma eliminação para a equipe da Carnegie. Já tem reforço para lá do bombsite da B. Já vem fazendo a rotação agora Artemis, né? A jogadora que tá fazendo aquele papel de coringa. Vai rodando, vem aqui no arco do NIP, faz aquela marcação, volta, não tem movimentação no B e fica rotacionando para ajudar seus parceiros. Agora sim, 30 segundos de round, a equipe da FTD vai entrando no bombsite. Carnegie muito esperto, olha só, vai conseguindo ainda assim garantir uma eliminação de revólver a equipe da FTD. Vai tentando a segunda, ela sozinha agora o White. Olha o confronto na caixa tripla. Uau, conseguiu esse HS e vai plantar, hein? A C4 tá aqui pelo chão por parte da equipe. Não conseguiu. Parou o plant no último segundo. E foi lá a Carnegie com o Artemis. Só finalizou o segundo ponto. Vai pra elas. Poderia ter conseguido pelo menos o plant aí pra ajudar, né, economicamente a sua equipe, mas não deu certo, né? Não deu bom aí. Até mandar ali um XD no chat, né? Tem essa facilidade de conversar com os seus adversários, mas sempre com muito respeito. E vamos lá, né? Finalzinho, né? Fácil. Trazer um revólver. Vamos vendo usada. Agora a FTD vem no avanço aqui pelo meio, já vem adversário, Artemis captura Cook por ali. A White e agora a equipe da FTD deixa aquele round mais tranquilo para a equipe da Carnegie, né? Um round totalmente dado aí para a equipe da Carnegie. Tranquilo e favorável, né? Totalmente favorável aí. Apenas pistola, nada que poderia fazer muito estrago aí pelo time da Carnegie. Eu quero ver agora, né, Babi? Quero ver o Armada. Será que a Carnegie vai permanecer com essas subs? Porque do outro lado tem a AK-47, né? Tem Alper na mão da Chi. E pro lado do CT não tem, a gente não vê. Né? A gente vê que a Connie permanece com uma MP9. Permanece com o armamento da equipe da Carnegie, mas tem bastante utilitários para trabalhar. Sim. FTD, se quiser alguma coisa, tem que trabalhar mais a calma. É visível a vantagem, a superioridade, né, da Carnegie por cima delas. Vamos vendo agora um trabalho mais calmo por parte da FTD. Tem um armamento
Muito bom, pouco utilitário, agora avanço. Opa, avançou, acabou que caiu ali já na bala da White. A Kuni não faz mais parte desse round. Olha o avanço, a Artemis tá por ali com a sua famada, já faz a troca. 4 contra 4, tudo igual. Ainda assim, a C4 tá posicionada lá pertinho da base TR. Vem um trabalho mais separado por parte da equipe da FTD. E olha só a pescada de WP ali da X. Já colocou pra trabalhar. A equipe da Carnage não optou por trabalhar com... dar upgrade no armamento, né? Então, somente a FTD trabalha aí com a arma de scope AWP nesse round. O avanço ali da Connie, né, que tava com uma sub, acho que ela queria realmente encurtar essas distâncias, mas deu ruim, mas sua companheira conseguiu a eliminação, e olha lá como vai a Bibia. FTD tenta passagem ali pelo Xuxa, mas a Bibia conseguiu a captura pela Snow, né? Então agora, com 50 segundos, a equipe da FTD fica sem escolhas. Tem ali a C4 dropada na região do Xuxa, vai trabalhando com a WP. A Xi naquela região, em Carnage, não sei por que o jogador ainda tá voltando lá pro site da B. Ele tá em posse da Carnage, a C4, tá na visão delas. Não era necessária essa rotação da jogadora. Mas vamos lá, olha o avanço agora da Meguini aqui pela região do NiP. Tá na passagem, H47 na mão. E 3 jogadores naquela região, Nanda. Vão dar a volta, pegaram a C4 e vão limpar. Vão ali. E olha o encontro. Já encontrou a Rive, conseguiu o HS pra cima da Meguini. Tem que ser rápido, 15 segundos somente a equipe da FTD pra esse round. Complica demais. Sabe que tem uma jogadora da Carnage posicionada dentro do bomb site. Tem que trazer a eliminação e o plant, mas não vai dar mais tempo mesmo. O round vai ficando então pra equipe da Carnage, Nanda. 4-0. Quem ou não, o time da FTD até conseguiu, conseguiu matar a jogadora após o tempo. A Xi fica apenas com $100 ali. Por quê? Morreu após o tempo acabar, então não ganhou nada. Então, assim, falando um pouco sobre o round, né, a Connie, né, tentou, como a gente falou assim, encurtar a distância, tava com uma sub, mas o jogador da FTD conseguiu fazer a kill, mas mesmo assim conseguiu trazer novamente o round, o tempo, ajudou muito o time CT, né? E olha a Bibia de AWP na Smoke, com auxílio de uma flashbang, ainda da Rive consegue a captura ali da White logo no começo do round, no freeze time, cai a jogadora da FTD. Agora sim, com o armamento da WP já consegue, a gente já vê aquela vantagem, né, da equipe da Carnage. Exatamente, a gente vê até mesmo a Xi, né, como a gente falou, estava sem grana, veio apenas de Glock mesmo. E olha só, a Kali estava tentando a passagem ali pelo campanário, mas a Artemis no varado já conseguiu a sua eliminação. Nandinha, tá complicado para a equipe da FTD, não tá conseguindo entrar de nenhum lado. Olha só o avanço agora pelo meio, a Connie tá por ali, já tem avançada. A jogadora encontrou, spotou e eliminou a Snow, deixando a situação da Meguini junto com a Ti complicada. Vai caindo 1-1 numa da FTD, complicou 5 pontinhos em sequência da Carnage. Agora me fica aquela questão, né, Babi? Será que não seria melhor a FTD ter feito pistola, já que a sua jogadora não tinha dinheiro, né? Então, assim, para poder comprar agora, realmente todo mundo trabalhar com uns armamentos muito próximos e trabalhar junto algum bomb site. Mas a Carnage vem impondo o seu jogo, né? A FTD não consegue clicar. E olha, WP na mão da Artemis, agora errou o tiro por ali, mas já viu que tem movimentação dos jogadores da FTD com 4 pelo menos ali pelo meio. Somente de CZ, tem uma Tech 9 ali nas mãos ainda da White. Vamos ver o trabalho nesse round eco. Colete 2 por parte da Snow, mas é um round completamente complicado. Se com o armamento não estava conseguindo trazer bons resultados para cima da Carnage, agora complica demais. Esperando não tá zicando, né? A gente fala isso. E olha lá, a Kali já vem no avanço aqui pela região do corredor. Aquela smoke ajudou a Connie. Se consegue enxergar por ali, captura com a sua CZ. Olha só o spray, a Connie encaixou 2 HS ali nos seus adversários, mas acabou caindo pra Snow. Tem mais jogadora da FTD entrando por ali. Olha só como tá segurando o bomb site a equipe da Carnage. Mas opa, toma ali pedrada a Rive. E agora é somente a Snow pra parar as 4 garotas aí da Carnage. Agora eu espero que ela consiga plantar direto no... Não dê, conseguiu dessa vez, né? A jogadora aí para parte da FTD não deixou nos últimos segundos lá e largou a C4. É bem difícil, né? Conseguiu o plant, mas a Bibia finaliza. Tava com pouquíssima HP ali a Snow. 6º ponto da equipe da Carnage. Objetivo cumprido, né? Assim, não era pistola, CZs apenas. Eu falei assim, espero que a gente não zique, né, Babi? Mas assim, pelo menos conseguiu plantar a C4 para trazer um armado melhor. Double Alp por parte do time terrorista. É para surpreender, também tem Double Alp pro lado do CT, então vai ser trocações de Alp, né? Vamos ver se FD entra no jogo, né? E a equipe da Carnage não faz essa opção de tentar
a caça ali logo no começo do round pelo meio, mas em compensação na banana, a Bibia já tabela ali pra Xi, menos uma jogadora na equipe da FTD. Vem agora os utilitários, sendo Gauss na região da banana, olha só o pezinho cabuloso da Carnegie. Artemis, mais uma eliminação, as AWPs estão cantando por parte da equipe contra a terrorista. Agora entra no bomb site, fica mais safe a equipe da Carnegie. Enquanto isso, a C4 ainda tá lá pertíssimo da base. 3 jogadoras da FTD separadas, fica complicado, Nanda. Gostou da flash? Gostou, né? Minha flash. E ó, só a WP por enquanto com eliminações por parte da Carnegie. Exatamente, né? A FTD tá muito apagada, não consegue impor o jogo. Precisa começar a fazer alguns pontos de lado do terrorista. Quando virar pra CT, conseguir manter. Agora, 6-0 e quase um 7-0, né? Assim, se conseguir plantar a C4 tá ótimo e guardar essas AWP mais ainda, né? Porque 5x2 tá bem difícil. Seria a melhor opção, viu, Nanda? Guardar esses armamentos, são armamentos caros, né? Uma situação de 5x2, errou um tiro que não podia ter errado ali o White, mas ó, logo em sequência acreditou, bateu o pé e conseguiu a eliminação pra cima da Crab. Acredito que até mesmo o time da Carnegie pode ir pra cima, né? Porque assim, tem muito dinheiro, né? Mas elas vão tentar mesmo. Corajosas, né, Babi? Corajosas com pouco tempo ainda, né, Nanda? E olha só, agora a Bibi já deixa em desvantagem maior ainda e garante a sua segunda eliminação. Somente a WPs fizeram pontos por parte da Carnegie nessa rodada. Exatamente, então até ele conversando no chat, tudo mais, mas cadê a FTD? Pelo amor de Deus, né? Aparece, será que vai ter o 7-1? Porque assim, a Double Alp não cantou, assim, cantou sim por parte do time da Carnegie, que jogou muito bem, mas a FTD apagadíssima, né, Gabi? Como elas querem chegar lá na final, conseguir uma vaga em Dubai e me dar um 7-0 por enquanto, né? E a X está furiosa, Nanda. Pegou ali uma P90, conhecida aqui no Brasil como P90, né? E vai lá pra luta da equipe da FTD. Agora com os utilitários, a equipe da Carnegie já deixa punida ali a vida do pessoal da FTD. Tenta uma entrada aqui no tapete, mas olha só, a EPO garante 2 eliminações, acaba caindo ali pra Medini e 3 contra 3 agora. Opa, olha a primeira vez que a equipe da FTD tem vantagem numérica nesse mapa. Que nem pode falar que foi a P90, porque já se foi, né? Foi realmente um avanço muito rápido ali pelo tapete, né? Caindo pro bom site da A e conseguiu, né? E vai tentar o retake. A Riv já tirou a vantagem, 2 contra 2 agora. Tem kit defuse ali por parte da equipe da Carnegie, pode trazer esse round. Vamos ver, tem que acelerar o passo. As duas jogadoras estão fazendo a passagem aqui pra cima do Xuxa. Que balita! Que balita de algo pra cima da Snow. E agora sobrou tudo nas mãos da Megini, tem que segurar esse afterplant. E vem Pokébola pra cima dela. E o 8º ponto pra equipe da Carnegie se consolida. Pensei que daria bom, né? Que ainda não, os jogadores estavam um pouco distantes, mas conseguiu trazer, não desistiu do retake. Eu pensando que daria o 7-1, Babi, mas não foi dessa vez, não foi hoje. Então, assim, tá realmente muito apagado, conseguiu plantar C4, mas cadê, Babi? A gente viu ali que o site da A pode ser um possível bomba que eles possam insistir, né? Que pelo menos conseguiu o plant, mas o retake do time da Carnegie foi muito forte. Nanda, e a FTD tá bobeando e não pediu um pause, né? Tinha que ter pedido um pause, já são 8 rounds em sequências por parte da equipe da Carnegie. E é uma equipe experiente demais e tá fazendo o que quer no mapa. O mapa é totalmente delas. E vamos pro round, olha o avanço da Cone aqui pela banana, olha o parado na Smoke, machuca demais a Xi, metade do seu HP já tá sendo comprometida nesse round. Tem mais jogador por ali. Agora sim, garantiu 100% da HP no chão da Xi. Opa, no chão da Xi, parecia até um chinês, né? No chão da Xi e menos uma jogadora nesse round. 8-0, 5 contra 4. Agora a Epó tá no posicionamento muito bom. Pode encontrar a jogadora ali de lado ao White. Vamos ver se tenta no campanário. Opa, espotou com o utilitário na mão. Teve que se reposicionar e pegar o armamento. Olha, você falou... Não sei o que tá acontecendo, não consegue utilizar, não tem muita coisa pra poder utilizar, né? E olha lá, a WP da Artemis cantou, a Epó só aproveitou e 3Ks pra Epó e mais um roundzinho pra Carnegie, 9-0. A gente vê ali 1/9, 1/8, assim, realmente não consegue fazer kills. E as jogadoras ali no máximo que morreu foi 3, que foi a Cone ali, 9/3. Então assim, você fala, né, Babi?
Smoke não é parede, a Xi acaba morrendo na Smoke mesmo ali próximo da caverna. Ele precisa fazer algo mais rápido. Nossa senhora, o Tem que avanço da ser Artemis espertinho, hein? conseguiu a eliminação pra cima da Snow. Tem mais gente passando por ali, ela não vai deixar barato, agora tem que se reposicionar, mas estava por ali a Rive, ajudou ela com 2 eliminações, mais a Molotov 3K então pra Rive nesse round. Olha só, Artemis vem com a pistol e garante o bomb site B, tá fechadinho, ninguém passa nesse corredor, Nanda, 10-0. Se for 16-0, vai passar por baixo da mesa, viu, Babi? Pensei que a jogadora ia fazer um espetinho ali de Alp. Pensei que ia ser um espeto triplo, na verdade, porque ficou todo mundo enfileirado, mas não porque deu um passito pro lado ali. Não deu certo. Exatamente. Vamos lá, FTD, como eu tô falando, se for 16-0, vai passar por baixo da mesa, vai o website da A, foi o website que elas conseguiram trabalhar um pouco melhor, então tenta insistir nesse mapa. E olha o avanço de Alp ali pela janelão. E agora a FTD vem numa postura mais agressiva, né? Avançou ali pelo MF, já consegue 2 eliminações, mas a Cone faz a vingança, tira um pouco essa vantagem numérica para a equipe da FTD e vem trabalhando com mais calma agora a equipe da FTD, que começou um round agressivo demais. Vamos vendo, a C4 tá em direção ali do meio, enquanto isso o Carnegie trabalha com 2 jogadoras protegendo o bombsite da A e uma ali avançado no corredor para ver se não tem nenhuma movimentação. A FTD deveria aproveitar, né, já que fez 2 kills rápidas, para conseguir trabalhar, já que a vantagem numérica era delas, né? E olha só, a Bibi tá com o DM em dia, o HS tem encaminhamento, direção, e a Cone no avanço garante mais uma kill, e a segunda ali pela Smoke, e ficou somente a X de AWP contra a Cones, e aí, pô? Vamos vendo, a C4 tá por ali, já esputou e tomou um head, Fê! Pede um pause, Babi, pede um pause, porque tá difícil. Né, o pause tá aí pra ser utilizado, então, por favor, pede um pause, porque, Babi, elas começaram com 2 kills super rápidas ali pra cima do CT, mas não conseguiu trabalhar essa vantagem numérica dela, já que o CT teria que se posicionar pra não deixar um bomb site faltando, né? Então teria pelo menos um em cada bomb site. E infelizmente não soube trabalhar e trouxe de volta a Carnegie. E Carnegie numa posição já confiante demais. Olha lá, Artemis e Cone já logo no começo do round trazem 2 eliminações para sua equipe e o avanço da Bibi. Olha só, encontrou a jogadora no spot perfeito, garantiu a segunda eliminação dela e todo mundo cai da FTD, 12º ponto, tranquilíssimo para os jogadores da Carnegie. Tá conversando, não pode chorar no chat, hein, Babi? Não pode, porque, querendo ou não, o time da FTD não tá mostrando o seu jogo, né? Parece que eu tô vendo um time totalmente profissional, né? E o outro que tá começando ali, tá engatinhando. Talvez seja realmente esse o caso, mas pelo menos fazer um pontinho, né, Babi? E a equipe da Carnegie, a gente vê uma superioridade técnica, né? Trabalha muito bem com seus utilitários. Sempre no começo de round já vem punindo muito a vida das garotas da FTD. No avanço, Artemis viu movimentação ali de AWP pela região do meio e continua ali bem na marotagem, faz a sua kill. E agora a equipe da FTD numa situação complicadíssima. São 12 rounds e sequência para Carnegie, muito perdida. A FTD vai caindo uma a uma. Às vezes tentar surpreender é o melhor, só tem uma smoke e uma flash pra tentar fazer um domínio, né? Querendo ou não, a Carnegie também não tem tantos utilitários, mas alguns que são suficientes pra impedir, né, o avanço pra dentro do bomb site. E acredito que vai ser realmente lá pra B, né? Tem 2 jogadores, obviamente, postados nesse bomb. Agora já vem Smoke ali pelo caixão, por parte da equipe da FTD. Enquanto isso, a Rive já lança uma flashbang ali na piscina para atrasar, né, o avanço da equipe da FTD. Mas não, então por ali vai ser ali mesmo, hein, Nanda? Olha só, a Rive bem posicionada pela tripla. Já disputou primeiro, mas a Artemis estava mais rápido no gatilho, garantiu a kill. A Snow garante mais uma eliminação para a equipe da FTD. Na verdade, a primeira nesse round. E não dá chances. 13 rounds, fora o show. Vai passar por baixo da mesa. O que tá acontecendo, Babi? Pelo amor de Deus. Pede um pause. Porque assim, já tá tarde demais, até mesmo pra pedir um pause, né? Faltam apenas 2 rounds aí pra gente virar pra segunda metade. Mas acredito que vai chegar no 14 aí a Carnegie, porque ó, tem o revólver. A jogadora gosta, né? Quem é? É a White trabalhando aí com o revólver pela segunda vez. No primeiro round ela conseguiu ainda 2 eliminações. Exatamente. Né? Mas vamos vendo, olha lá, a Meguini no avanço já foi parada mais uma vez pelo utilitário da equipe da Carnegie. Enquanto isso, a Artemis está on fire ali com a sua AWP, conseguindo mais uma eliminação. Olha só, a Epó faz a kill dela, vai se reposicionando a equipe da FTD. Perdidaça, Nanda, muito perdida. Parece que nunca jogou esse mapa antes. Exatamente. Será que se tivesse assim, um mapa mais equilibrado, né? Uma Mirage, talvez tivesse um jogo mais equilibrado, que no Inferno que ele não é muito CT, né? Mas
cadê? Será que quando virar o Ralph a gente vai ver um jogo, né, da FTD? Porque até agora nada. Será que veremos uma resposta da equipe? E olha isso, tava na maldade por ali, ia tentar a facosa aí, pô, mas a Vivi finalizou antes, né? Teve ali até uma conversa. Pô, por que você não deixou eu fatiar? Ah, pô, sacanagem, já tá 14-0. Já teve uma faquinha, né? No Teve uma primeiro round, faquinha. inclusive, né? É, No primeiro vai pra ter... deixar ali, ó, tem que impor respeito. Chegou o Carnage já no estilo. Exatamente. Até deu uma brincada ali. Tipo, que merda. Minhas calças, né? Então, tipo, tá levando na brincadeira, mas não vai pra brincar, né? A gente tá no campeonato, é pra levar a sério. E a Carnage tá levando muito a sério. Opa! Errou ali o tiro, agora Artemis, hein? Coisa que a gente não viu antes e ainda pagou um pedágio. Ficou com 57 de vida logo nesse começo de round. Mas vamos ver, agora é o último round dessa primeira metade. Um pontinho seria interessante demais, se não teremos a primeira metade 100% perfeitinha ali pra Carnage. Vamos ver. Senão ainda que não se perder o pistol, já era, acabou. Já era, acabou, Já era. Fica na saudade, né? Beijos, beijos, tchau, tchau. Mas como eu comentei, Nanda, é um diferencial enorme, né? Logo no começo do jogo falei que Carnage tem uma postura bem superior à equipe da FTD, mas vamos vendo, olha só, a Epo tá abrindo todas as eliminações já por aqui, a Bibi também garante a sua, tá por ali, a Artemis não tá pra brincadeira, e a primeira metade, 15-0, perfeitinha por parte da Carnage. Easy peasy, né? Olha como a jogadora jogou 23/3, que ficou menos... A WP, a Artemis, né, garantiu muitas eliminações. Exatamente, e a Alp normalmente que as nossas jogadoras avançam, né, pode morrer bastante, ser punida. Não, isso não aconteceu pro parque da Carnage. Conseguiu jogar muito bem. Vamos ver se a FTD consegue reagir, se consegue fazer um pontinho pra não passar por baixo da mesa. Mas é difícil trazer o jogo, né? E do Alberetas. Do Alberetas ali nas mãos da China, não vem com nenhum kit Não vê revólver, não vê revólver. Não. Dessa vez eles falaram, melhor parar, né? Não tem kit defuse, então, a equipe da FTD. Enquanto isso, o Carnage trabalha de uma forma mais separada, né? O que estão respeitando também, porque podiam simplesmente rushar no bomb site, tem bastante gordura pra ser queimada, mas não. Agora sim, vem o avanço da Weave aqui pela banana, tá por ali também a Conis. E olha só aqui o Jadeipo pra cima da Snow. Opa! Devolveu a Midini com categoria, aquela balita no meio do dente ali pra Ipó. Olha o avanço, o Medini trabalhando com mais uma kill nesse round. Opa, White agora tabela a balita pra cima da Conis. 4 contra 2, quero ver a Carnage trazer esse round de volta. Vai ser difícil, a Kali tá por ali. Já viu que tem jogador pela região do Xuxa, vai dando a cal para suas parceiras. E agora já vem rotacionando aqui pro bombsite da A. Olha só, encontrou a eliminação, dropou a C4, tá por ali. Vai tentando confronto, é o Weave somente contra 4 oponentes. Será que teremos um 4K? Será que teremos um 4K? Vamos lá, o Weave tá dentro do bombsite já. Opa, acabou a balita no pente. Prejudicou e fez o primeiro ponto dessa partida FTD 15-1. Eu acredito, hein? Será? Eu acredito, será? É a hora da virada. Comeback is real, baby. Conseguiu trazer de volta com uma bela balada jogadora pelo NiP, né? Pelo arco do NiP. Precisava, né? Até pensei que os jogadores iam fazer um fake ali pelo site da B, pelo corredor, pela banana. Depois ia voltar, mas não aconteceu isso. E que bom, pelo menos um pontinho, né? A B não vai passar por baixo da mesa, mas precisa continuar pontuando para levar para um OT. Muitos pontos, 14 pontos em sequência. Dá para se divertir ainda no mapa a equipe da FTD se começar a pontuar. Vamos lá, já tem uma kill para a equipe da FTD. Garantiu a eliminação ali em cima da Reeve, né? E vieram forçadas até os dentes, não tem como. Enquanto isso, pistolete por parte da equipe da Carnage, que já vem tentando um avanço aqui pelo tapete. Galera, só lembrando, tá, Babi? Se você quiser conhecer o meu trabalho, o da Babi, exclamação Landa, e pra saber os jogos desse torneio maravilhoso, exclamação jogos, tá bom? E é isso, guys. Vamos lá ver se vai conseguir encaixar os que é outra, o time da Carnage, né? Agora a Carnage com 2 jogadoras já deitadas, né? Mesmo assim, a Artemis muito machucada, faz a eliminação pra cima da Megini, mas a Snow tá por ali, vai tentando encaixar a barida de Eagle, garantiu pra cima dela a eliminação. Opa, espotou ele pela areia, tá ficando esperto, tem que ver se tem jogador pelo tapete também por ali. Mas não, olha lá a equipe da Carnage tentando entrar dentro do bomb site, tá com a C4 por ali, já garantiu o bomb, tem que fazer o plant. E fizeram os plantes na ousadia ali, 3x2, somente pistol, a equipe terrorista para segurar esse after. Vamos vendo, agora vai entrando no bomb site a equipe da FTD, só sobrou a Conis e agora já deitou o segundo pontinho da FTD, olha a resposta. Será? Hashtag eu acredito. Comes e bebes aí por parte da FTD. É muito difícil, mas pelo menos o time da Carnage conseguiu fazer o plant da C4, acredito eu que era o objetivo. Não viu muitos que é outro ali, né? A gente viu kills com a Desert Eagle, mas não os que é outra. E agora acredito eu que
venha. Não vai vir primeiro armado ainda? Creed não vai vir Desert Eagles. Novamente aí o time da Carnage. É porque a Carnage forçou o round da outra pistolete vez. no segundo round, Exatamente. né, Nanda? Daí vem um round mais tranquilo, porque elas têm que manter a cabeça no lugar, não tá nada ganho ainda. Já vi muito time virar esse resultado aí. Vamos Exatamente. vendo. É difícil, mas não é impossível, Nanda. Estamos sincronizadas. Tipo, é difícil de uma pra outra aqui. E agora a Carnage numa passagem rápida aqui no site da... Olha só, Cones garante a primeira kill. Opa, já caiu ali agora pra cá. Olha só, a Famas cantando, não cantou na dica de nada. 4 contra 2 agora. Olha, a FTD tem que responder, senão complica. Somente 1 ponto pra Carnage levar o mapa. Tá vendo? C4 tá no chão, olha só a Cones trabalhando com a sua pistolita pra cima da Xi. E o avanço. A White tá por ali, conseguiu eliminação pra cima dela. Agora é 3x1 e a responsa tá totalmente nas costas dela. Tá entrando no bombsite, garantiu aqui ali no cemitério, mas não deu 16-2, Nanda. Sabe o que isso me lembra? O quê? Meu time no 1.6 levando o espanco da Gamer House Girls. E quando a gente fazia 2 pontos, a gente saía de lá. Nossa, a gente fez 2 pontos em cima dessas garotas. Cara, que demais. É isso. Jogaram muito bem, né? Imposto totalmente, fez um CT impecável o time aí da Carnage. E aí o time da FTD deixou a desejar muito. Aí pelo menos conseguiu fazer um pontinho aí no Pistol. Tem que ficar feliz. Eu acho que tem que ficar feliz, Gabi. Eu acho que pra você se tornar um time melhor, você tem que pegar times tranquilos mesmo. Tem que tomar muita bala na cara pra poder sempre aperfeiçoar e ver depois, né? Baixa a demo, ver o que errou pra melhorar na próxima partida, né? Nanda, e a gente já sabia das estatísticas da Carnage. Realmente é uma equipe muito forte que tá vindo aí com tudo. Pode ser até que levem essa etapa aí de Sydney, viu, Nanda? Porque tem nome, tem categoria para trazer essa classificação. A outra equipe, a FTD, a gente não conhece tanto, não aparece tanto. Pode ser até que são garotas mais novas no cenário. Mas ainda assim fizeram 2 pontos, né? Que nem eu tava falando. Às vezes pra gente é suficiente. A gente sai da LAN, igual eu perdia e eu ficava, putz, eu perdi, mas eu fiz 2 pontos em cima das garotas da Gamer House. Tipo, não era qualquer um, entendeu? A gente chegava e fazia pontuação e já falava, vamos treinar mais pra próximo a gente fazer uns 5, uns 10. E assim de pouquinho em pouquinho ia evoluindo. Mas eu desisti dessa vida, agora eu sou só narradora mesmo, porque realmente não era pra mim. Não dava pra gente, né? Lá no acesso ao ponto a gente até tentava ser pro player, né? Participava de alguns times. Não tinha tanto campeonato quanto agora, mas a gente viu que não é mais a nossa praia ficar em time. É mais fácil comentar, narrar mesmo. Os comentários e eu, narração e eu, né? E a gente veio na tela, né? Super legal. Já vê uma comentarista mulher, né? Já no campeonato, que é a Kira, né? E aí do seu lado, o narrador, por parte de Sydney, é o Manic Monday, Robert Manic Monday. Então, assim, é bem legal ver isso. Esperamos, né? Aqui em São Paulo, ter 2 mulheres participando, né? E, PBL, é nóis. Brincadeiras à parte. Porque cada vez mais as mulheres vêm ganhando espaço, né? A gente lutou bastante para conseguir espaço como jogador, agora estamos lutando como apresentadoras e casters, né? Casters é o mais recente aí no cenário, a gente tá vindo com tudo. E é bem legal de ver isso, né? A gente tava até conversando aqui. Mas por que não uma narradora mulher? Às vezes não tem lá, né, Babi? Às vezes não tem, é um cenário ainda muito fraco de opções em relação a isso, Nanda. Bom, a gente que teve a brilhante ideia de tentar essa vida meio doida aí de caster, mas tá dando muito certo. Então esperamos aí. Lembrando, né? Tem a de Sydney que agora entre 9 e 10 de junho. Tá? Então, assim, são 13 horas de diferença daqui até Sydney, galera. Então os jogos também vão rolar aí pela madrugada. Então fique aqui com a gente. Depois tem na Coreia do Sul, mas não tem CS, tá? Que é do 8 de setembro. Espanha entre 28 e 29 de setembro. E depois em São Paulo, 5 e 6. Então, assim, os times que passarem das suas finais podem participar para poder uma grande final em Dubai. Você queria ir para Dubai? Eu queria, não, eu quero. Queria muito passado para mim, eu quero. Queria ir para Austrália, para Madrid. São Paulo eu já conheço bastante, tá? O metrôzão aí ajuda bastante. Mas Dubai eu queria muito. Lembrando que teremos o próximo jogo Fusion versus Stonefall Angels. MD1 também, Nandinha, daqui a pouco na tela pra vocês. Então assim, eu acredito que o time que perdeu, não sei se é o time que perdeu agora, tem mais uma chance depois pra conseguir passar para as próximas fases e tudo mais. Que é uma tabela bem doidinha, né, Babi? Você viu ali? É uma tabela bem diferente que a gente nunca viu. Mas assim, galera, vamos ver como que vai ser o próximo jogo. Espero que seja um jogo mais acirrado, né, Babi?
Espero que a gente veja, não sei, uma Overpass, mas uma Inferno não, vamos mudar os mapas. Menos uma Vertigo, viu? Por favor, meninas. A gente não gosta mesmo de Vertigo, galera. Real oficial. Bom, a gente espera mesmo ver equipes mais competitivas entre elas dentro do mapa, né? Mas a gente sabe também que o cenário feminino ainda assim é muito diferencial. Sempre tem uma equipe que joga muito e outra que está começando, tentando seu espaço. E aí acaba com esses resultados extensos, né? 16-2, 16-3. Bom, mas vamos lá, a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já com o segundo jogo na tela. Trophy. Are you guys heading to the I love the confidence. Thank you very much and best of luck for your next match. Next up, I am really excited to introduce our Her name is Kelsey Gamble and she is the new community manager of Bethesda ANZ. Welcome. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger. Oh, today? Ooh, this bit loud. How you guys doing? Thank you for the show. I'm gonna need a fourth. Alright. So, no. Thank you very much. Apparently there's going to be some sort of slide more about that, shall we? Just chat to you. Oh, yay! Hooray for
So finger guns. Now, anyone watching the tech guys in the background, I'm just doing a tech finger gun. Don't actually change the slide, but whenever I do that, we're going to change the slide. Hopefully it'll work. Bear with me if it doesn't. We'll be fine. We'll work this out. We're on this together. Okay, so I'm going to use this. I'm not looking up there because they're doing tech shit. All right, good. Fantastic. How to be a fan? I mean, bit of a weird topic of conversation given that you're obviously fans. Why the hell is she here? Why is she talking about how to be a fan? I don't think it's well, I'm going to tell you how to be a fan without being awkward. Hopefully, this is enough we can all work together and put this together. Alright, so off to a good start. Yeah, cool. Let's go back to the beginning. So right at the beginning, I am very young. So I've used this one dude over here, yeah, great. You know, that's really when so when we talk about community strategy, it's something that people for a living, they're studying communities. What my fun job is to deal with communities in the games industry, which is always very fun. Let's do the next one. Let's see how this is going. Oh, wonderful. So esports is relatively new, as you guys know, but it definitely exploded. It's been around for not too long in the history of the world, but it's definitely one of the bigger fandoms out there. And I feel like you guys are all here, majority of you are here for esports, yeah? Good feedback, yes. I'm going to continue to throw out to you and have an awkward silence. So good job. We're here for this. The thing about it was always super male-focused. As you guys know, women in the games industry as a whole, in esports, in all of it, we know we played those games, we know we had an interest in them, but we weren't really invited to have a seat at the table, so to speak. Conversations started happening. I think we're just going back and forth between the slides, so I'm just going to pretend that you know exactly what I'm talking about. Conversations started happening with women asking for a seat at the table. Those conversations got a little bit painful. That's probably a good word to put it. They definitely got heated. There were abuse, there were attacks. It wasn't a super fun time to be a woman in. And, we still see that to this day. And I'm not going to be here to bring all that stuff back up or dredge it or analyze it or talk about it. Lots of people much more intelligent than me have done plenty of research on that whole phenomenon and that time. Today, I'm going to focus on what my job is and, bringing the positivity to the community, which is what I'm here for, hopefully. It's also why events like this are so important. It's why I'm very honored to be here today. Focusing on women in games is something that, we've come a long way in the past 10, 15 years, but we've still got a little while to go. I'm going to point. Yeah, good. So what does it look like now? So in case you guys weren't aware, I manage the communities for Bethesda in Australia and New Zealand. So we have a couple of games that we do. In all of those games, the split for gender, it varies between 70-30 for some titles, down to 50-50 for a lot of them. You'd be quite surprised how many women play our games and love our games, even though they seem to be super male-centric. But you guys already know that. That's why you're here. We're going to do, yeah, cool. Boop, boop, boop. I'm just going to, my whole presentation is me just pointing. Great. Everybody plays games. These wonderful pie chart, which I put together this morning, 67% of people identify as a gamer in Australia. So these stats are from IGEA. They are a wonderful organisation that do a lot for us. If you haven't seen any stats from them in the past, I wholeheartedly encourage you to get on and have a look. The state of our industry in Australia is actually phenomenal. We make a lot of money
in games. We're continuing to grow in games. It's one of the fastest growing industries, and that's a wonderful thing to see. The really fun and curious stat that they have is that of the people that play games, 47% of them are women. Of the people that play games but in grey, they actually, they said they weren't gamers, but I argue that these days with mobile games, everybody's a gamer. Everybody loves games. Let's see if this one works. Oh my God, we're getting so good at this. All right. So what is community? What is a fan? What's a gamer? Blah, 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 blah. How do you separate a gamer from someone who's actually a fan? There is a little bit of research that goes behind this, and it's kind of my job to identify those people and work with them and create advocates out of them. This is, well, pointing at myself. It's great. This is kind of research that exists for communities as a whole. This wasn't something that we put together for the games industry in particular. And it's really curious when community managers first come into the role and learn about what community management is. They learn about all these things that are really already super what we have in the games industry already. So membership, obviously, that's a very, very basic one. If you consider yourself a gamer, if you're rocking up to events like this, if you're queuing in a lobby with your mates on a Friday night, you've got membership in a community. Influence is also quite simple. If you're the kind of person that's like, hey, this game has come out, everyone, we're all playing it now, let's get on it, and people listen to you, that's influence. People that study community management, they consider influence to be a really good and important step in terms of community. Fulfillment of needs, again, no-brainer. If you feel like you're having fun and you're with your mates and you're getting your social life sorted, that's your needs are being fulfilled. And your shared emotional connection, and they reckon that this is one of the most important parts of creating a community, is having that shared emotional connection. And there's nothing more important and I guess more obvious. You guys would see, when the team here just won, they were super excited, they're stoked. If you're just sitting there like a dead fish and you're not excited to be there and you don't have any sort of emotion, then you're not likely to want to continue to be part of said community. But anyway, enough of that. What do we do when it all goes wrong? Oh, we're getting so good at this, guys. So sometimes games don't work. Sometimes bugs happen. Sometimes lag is a problem, especially for those of us who live in Australia, i.e. everyone here. Sometimes people don't treat you the way that you deserve to be treated. So what do we actually do? No, you can laugh. You can laugh. This is fine. We're on this journey together. I like how someone laughed in the audience and then very loudly said, sorry. I really appreciate that. So what do we do? It's really easy. The earlier slide, you've got that shared emotional connection. You've got that experience. You're heightened. You love the thing that you do. You love hanging out with your mates. There's nothing worse than having that experience be ruined by someone, something, lag, et cetera, et cetera, et cetera. So what do you actually do? Oh, good. I keep turning around and seeing myself being like, oh, okay, good. That's what I look like? Great. Oh, bless you. So meet me. That's where I stick in. I'm a community manager. My entire job is to create fans and create advocates out of those fans. What does that actually mean? Some people would say it means being a human meat shield. Some people would say it means being a point of contact from a customer service point of view. Some people would say all you do is post memes all day, Kelsey. All of those things are kind of true one way or another. The job of a community manager is to be that filter between a dev and the community, but more importantly, be an advocate for that community. Be, a person who will stand up and go, okay, these are the big issues that we need to be addressing. These are the things that we need to pass on. And, if a dev sat there and listened to a community all of the day and listened to every single thing and piece of feedback that came through, they wouldn't have any time to actually develop the game, which is kind of important. So my job is to kind of be that point of filter that makes sure that the things that you say come through. So I'm going to put up a slide that is very not safe for work. It's how not to complain.
and at some point in time it's going to come up. It's just a selection of things that I saw this morning. It's the kind of stuff that I would get on a very regular basis. If you are a content creator and you manage your own community, you would see it very familiar. It's not going to come up. They're like, no, it's too not safe for work, Kelsey. You're not allowed to have it. There we go. It's coming up. So I'm not going to read these out. They're obviously highly inappropriate. But that's just really normal, week-to-week kind of stuff that I would see. There's a couple of things with this. Obviously, this is the kind of stuff that if you're really mad and you're typing something like this to me, I'm going to see it. I'm going to go, cool, they're not happy. I'm not going to really read into it. I'm just going to hit delete. My job is not to sit there and read that all day and deal with it. My job is to actually pass on valuable feedback. And nothing there is valuable in any way. So how do you actually complain? Work out the context. Step 1. It might seem really silly, but a lot of people will just be really in their head about, this thing, it's not working, and they'll send it to me, and they'll send this like wall of text, but they won't actually give me any context to what is actually going on. Like, they won't tell me what they're playing on. They won't tell me, sometimes they won't even tell me what game they're playing, which is sometimes a little bit difficult for me to help you if I don't know what game you're playing. Understand the framework that you're working within and help me help you. What is the next slide? Point 2. That's fine. We'll just pretend. Step 2 is be comprehensive. So similarly to what I said before, if you're just kind of pouring out a sentence that's like, I'm trying to think of a very PG way of saying this. I hate you. You are a meanie and your company are terrible. Thank you. Bye. That's not going to help me understand what I need to do to help you out. So being comprehensive, like telling me what you're playing on, what server you're playing on, what console you're playing on. Are you playing on PC? Who are you playing with? How did the problem happen? You tell me that information, and that kind of stuff I can take straight to the devs and go, sweet, this is awesome. Step 3, keep to the official channels. This one's a little bit of a controversial one because as a community manager, I'm kind of as many places as I can be, and one of my rules is I try and be where the community is. But within places like Reddit, for example, there are official forums and there are official subreddits that you can go to that you're going to be absolutely guaranteed that you're going to be heard if you say something. Keeping to the official channels is the best way for you to actually have what you want to communicate get through, because it's often not just me that reads it, it's often the devs that reads it, it's often the bigwigs right at the top of the food chain that'll sit there and read that information. So if you have a bone to pick or if you've got a problem that you need solved, going to the official channels is the absolute best way to get that solved. And step 4, this is probably the crux of my entire talk today. Remember, we're human. There are human people behind every Twitter account. There are human people reading every single thing you say. There are human people that deal with your problems when, someone's flaming you online and you need to report it and, there's a problem. On every channel, everywhere, there's a human person behind that. If you keep that in mind and you act accordingly, we're going to respond in kind, and we're going to want to look after you if you're treating us like human beings. So why does this all matter? Why am I telling you about this? Obviously, because I don't want to get flamed all the time. That's an obvious one, but there's actually some research behind it. When we are kind to each other, everybody actually benefits. I actually love that photo in the middle. It's a little baby puppet, very cute. There's no meaning behind that. I just really wanted to include that photo. Next slide. So you might have all heard of something called the Milgram prison experiment. Has anyone heard of another one called Solomon Asch, the Asch experiment? Nice, one person. For everybody else, except that one person, I'll talk to you later, there's this dude around the same time as everyone was doing those prison experiments called Solomon Asch, and he wanted to work out how much peer pressure and groupthink affected someone's individual decision-making. So he did a bunch of tests.
So he got like a group of like 6 or 7 people into a room, and he had a bunch of plants in that group, so people who knew what was going on. And he wanted to get the people that he was experimenting on to give him the answer to which of the lines was similar to the one on the left. Pretty simple. Clearly it's B. Thank you for laughing, one person. But what they did is he got the plants in the room to obviously call out the wrong answer. And what they found is a bunch of people actually called out the wrong answer because other people were calling it out too. And that is called the Ash effect. How many people, just out of guess, as a percentage, do you think ended up calling out the wrong answer? Just shout it out. 20%? 60%? Point. Oh, I really ruined the effect of this, didn't I? It was 76%. 76% of people, if they see people around them saying something wrong, they're going to be pressured into doing that as well. So we can reverse engineer that, and we can say, if you were in a group of people and you started modeling really positive behavior and saying positive things and being the kind of person who's kind to other people and helps other people, you're actually going to be peer pressuring the other people around you in a sweet psychological way to be doing that as well. Now, we see it happen on scale. We see it happen when things that are negative happen. People talk about groupthink as if it's a really bad thing. But sometimes we can actually harness it and turn it around into something that's really positive and awesome. So I would really, really encourage you guys to think about that next time you're jumping online, next time you're on social media and you've got something to say. It doesn't matter if it's negative, but if it's phrased in a really positive way, other people are going to see that and they're going to want to do that as well. I'm just going to, oh, wow, you're right ahead of me. This is my end slide. This is just my little team. We're Bethesda ANZ on Twitter, if you want to come and say hi. And honestly, if you're talking to us as human beings and you're emulating that positive mindset and you're creating that positive peer pressure, as I'm going to call it, we're going to really, really appreciate that. We're the human faces behind it. We're the people that listen every time you guys are saying something online, and it will make a world of difference, and it already does. So I'm just going to end it on saying thank you so much for being here. Thank you so much for listening. Events like this are so important. And if you have any questions, if you want to talk to me, that one chick who said yes about Solomon Ash, come chat to me on Twitter. But yeah, other than that, have a lovely day, everyone, and enjoy the rest of the show.
Welcome on back, ladies and gentlemen. We are getting ready to get back into the CSGO action. Carnage have just defeated FTD, for those of you who might just be joining us on stream or in venue. We are going to be having a look at the next matchup, which is going to be Fusion and Downfall. What are we thinking? How are we feeling about this? I think from the results in the qualifier, Fusion were a little bit more dominant online. So they have taken on this team before. They have been through a couple of different maps. They've played Mirage, they've played Train, even Vertigo came up in the qualifier, which was a bit of a surprise. Yep. Bit of an interesting one. Yeah, well, because it's... let's talk about Vertigo very quickly, because obviously that's the newest map into the map pool. I know that we might not know it as much as the others. But how are we feeling in terms of, do you think we're going to see that in the best of one, period? I think it's very unlikely, only being out for about a month. So in this best of one series, I think these teams are going to lean towards their strengths. Yep. Both teams were quite strong on Mirage, so we're probably going to see something like that come out, potentially even Dust 2 or Inferno. So these are the two teams, obviously Fusion, Downfall. Fusion on the left-hand side of your screen and Downfall on the right. Now, in terms of the individual players, Nugs as the IGL of Downfall, what are we expecting from Downfall in particular? I think from Downfall, they're a little bit of an underdog coming into this matchup. So Nugs is probably going to, again, keep her team calm. Coming into LAN, a lot of these players still haven't played on LAN as well. So these two teams, but they've got that, they're about even. Not a lot of these players on either of these teams have played on LAN. So that'll be a new experience for both of them. So, moving on into it, Mirage is probably, I would say that's where we might head. Like the map pool in general, we are looking more toward the Dust 2 Mirage Inferno kind of pool, aren't we? Like those kind of three are probably what we're going to see in the best of ones. Yeah, I think with the teams that we have, they haven't had a whole lot of time to prepare for this event, so they're probably going to go with the maps that they know the most and that have played the most. And I think that throughout these teams and the other tournaments that they've played, like Let's Play Live and previous seasons of WPGI, it's sort of proven that those have been the favourite maps over the last year or so. So we did some theory crafting, we'll say that, and Mirage is probably, because it's confident for both teams, right? Mirage is probably, across the board, maybe one of the more suited maps at this point to the play style of the Australian scene. Well, in the qualifier, both of these teams played Mirage, and they played against each other on Mirage, and the score was, it was in Fusion's favour, it went 18-22, so it went to overtime. So both teams obviously quite comfortable on Mirage, so that would be something that would be great to see. Just a little bit of action, a little bit of competitiveness between the teams, and see who really comes out on top. Ooh, we've got Train. Okay, that might be a bit of a spanner in the works if I've ever seen one. We'll have to wait and see whether Train is the go-to port. I would say it is at this point. Now, Train coming into it, let's talk about Train as a whole. It is a map that dominantly is played for the CT half, right? That's where we tend to kind of put the more influence of the map. I think it really depends on the team. So if your team is quite good at defending, then obviously your CT play is going to be good. But you do have teams like Carnage who sometimes even prefer to go on that T side because they're quite aggressive. And they can really take on a team and throw them off balance early. And take on that T side early and get a lot of rounds. And then as soon as you swap, they're already ahead. Yeah. So it depends on the strategy that the team's going for, I think. So, utility is obviously going to play a massive part. Now, unfortunately on Inferno, I don't think we really saw a fountain of kind of knowledge in terms of the utility that was used. I think we saw a lot of basic banana takes, with the smoke down in towards the bottom of T stairs and Molotovs toward the top. Train is the kind of map where you can develop it how you want, right? Because there's so much open space for you to be able to make this work. We've really only got the 4 chokeholds, so you've got to take those strategically. So a lot of the time, it's not great to have your whole team running into a small chokehold on the T side, particularly. So you've really got to use your utility and coordinate your utility to actually take a site cohesively between a number of choke points. So I think that's probably going to be key here for these teams. So really to utilise their utility to actually take those sites strategically and together. So that team play is going to be way more important than a Dust 2 or a Mirage, where you can literally run 5 people into a map and take the site with 5 people. Tap heads. Yeah, just tap heads. I'm going to constantly just refer back to that. White Girl Waste, thank you so much for that one. Just constantly tapping heads. That's all we need is more of that. Oh, that's the game is. It is. And I guess at the raw basis of it all, that's pretty much what we're here for. That's what we're here for. Now, it can be a bit of an AWPers map,
right? So it can kind of lean toward the 1v1s that are the one, toward the outer areas. So, Fusion came out on top in the last one. What are you thinking for this? I think Baby Ann coming up for Downfall Angel, she's their AWPer, so she's probably going to have a bit of pressure, I suppose, depending on the side, to really take those early frags or hold sites and make sure that they don't sort of, get rolled over in the first couple of rounds. I guess that's kind of the most important part about it, but we are very quickly going to have a look at some wonderful videos made for both individual teams. My alias is Noogs and I play for Downfall Angels and I'm the IGL and captain of the team. Our team came together originally with myself and Mia, and eventually Mia recruited our remaining players of the roster. In the competition, I think we'll do really well. I expect my team to place at least top 2 in the competition. What it means to me is this is my very first LAN and competition experience in general, and it's a huge achievement for myself and my teammates. I feel confident because I feel recognized for my skill and my talent. My alias is Mandog, my team is Fusion Gaming, and my role is the in-game leader and captain of this team. So Fusion came together initially with me and a few old girls from my first team, and then eventually it evolved through getting new girls from the scene after meeting a few girls. And then now we've been just playing together as a social team and hugging for about 5 months together on and off. I think our chances of going to Dubai are pretty high. I definitely feel very confident in us in at least making top 2. So at least if we make the top 2, it's obviously 50-50. My first time in Girl Gamer Festival, especially in Sydney as well. This is my first LAN event as well. So it's a big milestone for me, just overcoming off from my online events and stuff like that. So for me, it's just something that I've always looked at, and obviously this is my opportunity to explore that where I can go. Yeah. So there you have it, a lot of new blood coming through for the LANs, that is. So, it is going to be a bit of a... Is there going to be stage fright? That was just a really badly worded question. Do you think there's going to be a little bit of stage fright? Obviously, you're playing at LAN. We talked about this in the first map. Do you think this is going to kind of equate to the same kind of nerves? I think as we touched on, both of the teams are probably quite new to LAN, so they're sort of both at a disadvantage in that respect, but that's probably a good thing. It's a level playing field, so I don't think any of these players really have a huge wealth of experience playing on main stages and things like that. So it's a new experience for both of these teams, and it's quite exciting that it's such an event like this. It's really supportive for them. It's a really great environment. So I'm really excited to see how well they can perform today. Now, I've got a question for you in particular, because I know that you've played at LAN before, and I believe that was over in China. Is that correct? I did. So I played over at the Zowie doing PUBG Invitational, which was great. So I really enjoyed that. It was a televised event over there in China, so it had quite a big following, and it was a very exciting event to be a part of. So in terms of the LAN nerves, because you're obviously very well versed in it, you've at least been to the... Well, it was a bigger LAN, right? So there was a fair bit of pressure on you. What do you think that is going to calm these girls right now? Like, is there maybe the individual player that might have to step up? Yeah, I think it's a really good opportunity to see players that might play more of a support role online really shine. So people that probably maybe feel a little bit less nervy, and really those more versatile, or it shows a versatility for a player. So it really where their worth comes into play. So where you might not see that they're a superstar or a real standout player online, this is where it really comes out. And that's exciting. It's just a chance for them to prove to their team and themselves that they really can do this and they are good players. So with Fusion, I want to ask for an individual player. What are we looking to one preferred? Like, do we think that there's a fragging capability maybe that might push them?
Yeah, absolutely. I think Manda, as we saw in the interviews, she's the in-game leader and sort of the real key player in that team. She's been around, she's played a couple of seasons of WPGI. They came really, really close to actually taking out like the older iterations of Carnage in some of those competitions and going overseas, and they really came close to taking some of those opportunities away from teams that we thought would win those events. So it's actually really exciting to see her, and she's bringing a couple of new players into her lineup. So excited to see what she can do with them. So Downfall, obviously we heard in the interview that they're expecting to come at least second, the top two kind of area here. But you were touching on the fact that in the qualifier, Fusion actually beat them. So they're up against Fusion, best of one. I think on paper, Fusion actually do have a bit more experience behind them. They've had a couple of better placings in WPGI, and they've got a bit more experience in Let's Play Live and things like that. So I'd be more inclined to sort of back Fusion in this matchup, being a best of one. I think they've probably got a little bit more experience, but I certainly wouldn't count Downfall out. They sound like they're very confident, and they've been taking on a lot of practice coming into this event. So it could be anyone's game. Up in the air, I guess is the best way to put it at this point. It could seesaw, and I think we were talking about in the first map how it kind of can play a part as to what side you start. Do you think that there's a preferred played role for either Downfall or Fusion? I think both of these teams, I think Fusion probably is a little bit more aggressive, so the T side might suit them a little bit more. So if Downfall don't get a really good start on the CT side, it may crumble a little bit, because I think Fusion will probably be pretty strong on T and CT. So I'm a little bit concerned for that. But in saying that, Downfall are actually the only team in the qualifier that played Train. And they actually had quite a good performance on Train. So I'm still confident that they'll be able to bring something out here. It may be that they've been practicing Train, and maybe they feel a bit more confident on it. Train is definitely, it's interesting because with Train, right, it's not really one of the most played maps, obviously. So there is a little bit that can be left to the imagination in terms of how they're going to take it. And as you can see, the players are still getting ready into the server. So we're still a little bit away. I wouldn't say too much longer. We've got some warm-ups going on. Train and the way that it's played, you're kind of leaning more to Fusion, would you say? If it's on Train, I would probably lean more to Fusion. Yep. I think that they've got a little bit more experience, and I think that their aggressive playstyle will play on both sides. I don't think that there's a side there I can see that they'll be worse at. Whereas Downfall, though, they've actually had the experience playing on Train in the qualifiers and have shown that they are quite good on that map too. So I'm really leaving it open. I think that it could go either way. So we've got a benchmark, right? We've kind of got Carnage that we've just seen almost dominate that first matchup. Where would you put these teams, both of them, in terms with Carnage? I think we haven't really had an opportunity to see them play. So because Carnage were invited to this event, they didn't have to qualify. Yep. I think there's a bit of an advantage coming in there where teams can't spec out your teams, like they can't spec out your strats. So it's a little bit of an unknown. We don't know how these teams are going to be playing in relation to Carnage. Yep. But I suppose in experience level, they're probably not quite as... They haven't had the international exposure. Yep. But domestically, they've had all the same opportunities, so you really can't count them out. So just the international that might pivot one way or the other, but we'll wait and see when we get into the game. However, for right now, ladies and gentlemen, we're going to go to a very short break, so stick around. We'll be right back after this. Maybe. If you're lucky. Just freeze.
Welcome to Girl Gamer, the world's leading event to celebrate and promote competition in esports for women. The Girl Gamer Festival was created to discover and celebrate the talent and success of women in video gaming. We have 8 teams competing over 2 days, here to prove that women really can game like a boss and fight for a place in the Girl Gamer World Championships. New heroes will be made as you experience the thrill of watching the best female players compete in your favourite titles, including CSGO, Overwatch and Smash Brothers. Get ready for Girl Gamer. Hi, I'm Artemis. I'm from Carnage CSGO and I'm IGL. The team came together earlier this year when we tried to qualify for West G in the Asian Pacific region. Bibi kind of just came out of pugging and she had a lot of potential, so we picked her up off our 4-man pre-made roster from last year. So we are favourites for this tournament currently, so there's nothing we can be happy with besides winning. I guess there's not that much to be made to make it through. We've already got the skill in the team. Whoever's gonna try and stop us is just gonna go down. So I've kept a good eye on Girl Gamer Fest since 2 years ago, and I'm really happy that they've decided to come to Sydney and do a little bit of a circuit so that we have a chance to qualify, especially in Australia where the female scene hasn't really been that noticeable in the past. I've kept an eye on Girl Gamer Fest for a while now, since 2 years ago, and I've been keeping an eye on the usual 4 teams that they invite. I'm really, really happy that they've decided to come to Australia, especially for the females in Australia. It's kind of died down recently and it's really huge that it's coming back into this region. Olá pessoal, eu sou a Gabi, sou streamer e participo do cenário de esportes feminino. Eu sou a Gabs e sou jogadora profissional de CSGO. Eu sou a Taiga, streamer da PEN. Eu sou a Cami, jogadora profissional de CSGO. E a gente veio anunciar em São Paulo a primeira edição do Girl Gamer Esports Festival. Um campeonato que promove e celebra as mulheres nos esportes. Something is wrong with the way, and I don't know why. E serão 2 modalidades: League of Legends e CSGO. Sem contar o campeonato de cosplays. Então vem com a gente! My name is Callie, and I'm the team captain for Hey guys, how we doing? Welcome back, everybody. And before we do get into that next exciting matchup, I am here with a very exciting person. Exciting. I'm here with Fid McAwesome. Can we... Woo from the crowd. Can you let us know a little bit about yourself? Yeah, so I'm the general manager and boss man of GoToGame. Yeah. Nice. And what does GoToGame do exactly? We do a heap, actually. We do a lot of work with publishers and stuff, helping them with marketing, gaming companies. We help non-gaming companies work in the gaming industry, and we do heaps of work with streamers and esports guys and esports teams and helping them find their way through the industry. So you've played a little bit of a part in putting here today's event together. A very little part. This has been a huge team effort by a whole bunch of people, and they tapped us on the shoulder and asked us to help out, so we were more than happy to be involved. It takes a village. It really does. Awesome. Well, while we have you here, I want to talk to you about what it means for us as kind of an oceanic region to have an event like this here today. I think it's massive. I mean, it's always awesome having an esports event that is got a global name to it, that the world knows. Like Girl Gamer is, it's a global event. It's putting a bit of a spotlight on our region. Oh, totally. But that's what I mean. The other thing is it being a female-focused event is huge. I mean, Kelsey talked about it earlier. People have been mentioning it throughout the videos and stuff. Females have been in this industry since it started, but they just don't get the spotlight. And having something like this that's completely focused on females is
amazing, not just as an opportunity for women who are already in the industry, but for young girls who are wanting to come into the industry to see that they can be taken seriously. Totally. You can't be what you can't see, right? So we need to Exactly. let them see it. Yes. Fantastic. And so what does Go to Game kind of do to champion diversity in this space? Yeah, so like I said earlier, we work with a lot of big companies in the industry, and what we always try and ensure is, especially if they come to us and say, hey, we want to put on this event and we need some influencers to be there, we always make sure that we're at least 50-50 on male and female. That's we always awesome. want to make sure that, you know, both genders are getting the attention they deserve, but we also look at the other side of diversity as well, and we're looking at race, religion, and everything, so we're making sure the entire industry is covered. That's awesome to hear that it's top of mind for you. And what do you think we as the wider community need to do to really, you know, elevate women in this space and make sure that this is something that's focused on? Well, events like this are a great start. You know, I'd love to see this happening again and be, you know, get bigger and better and become a bigger event. But Next year, coming back, hey? Next year, definitely. But I mean, there's other events as well that are held by other organisations that I think, you know, they can definitely put a lot more effort into highlighting females, making sure that women are on the main stage, being highlighted in front of the crowds, not hidden to a backstage area. Totally. It's all about elevating, right? Like we just want Exactly. to make that space, carve it out, have them be there. Yeah. That's kind of all we need to do. Well, thank you very much for the chit Not a chat. problem. We're going to head back over to the commentary desk and hopefully get into this next match. Estamos de volta, galera. Agora teremos uma treinando, olha só. É, jogo feminino, trenzinha geralmente não é tão picada assim, né? A gente tá tão acostumado nos campeonatos femininos, mas vamos ver o que vai rolar. Round Pistol já na tela. É, vai ser o time da Fusion Game com a Dolphin, né? Lembrando, Babi, o jogo passado, que foi da FTD, elas vão jogar com quem perder esse confronto, tá? Então não foram eliminadas. E vamos ver, como você falou, não é um pique tão normal. E aí, produção? Tava tendo um avanço lá da equipe da Fusion, né? Fez aquele domínio ali pela Liga TR e tava encurralando as meninas do time terrorista. Vamos ver o que aconteceu. Aguardar então o retorno aí do jogo entre essas equipes. Assim, quando tiver na tela novamente, galera, a gente vem aqui e conversa um pouco mais com vocês sobre o mapa e tudo mais. Então, vamos esperar, né? Pensei que ia dar bom, mas nos enganaram, né? Tá de brinquedo comigo, hein, galera? A gente volta já já com o jogo na tela. Ah, mano, eu vou ficar... Voltamos então e acredito que valeu mesmo o primeiro round, Nanda. Não. Tá tudo errado. Porque eu ia falar, nossa, round faca já no pistol desse game também ia ser demais, né? Que levou ali a facosa, a gente viu quando voltou o jogo na tela. No jogo anterior também teve uma facada no primeiro round pistol da primeira metade, né? Bom, o round vai ter remake, então a gente não sabe o que aconteceu. O pessoal tava configurando ali a tela do jogo. Nandinha, só resta a gente aguardar aí a configuração, as meninas estarem certinho aí no PC com o equipamento ok, pra voltar pra partida pra trazer um jogo sensacional pra vocês. É, exatamente. Tá um pouquinho atrasado, né, Babi? Mas tudo bem. Faz parte. Não é a primeira vez, então a gente já tá um pouco acostumada. Mas vamos esperar mesmo pra ver se tá tudo ok e voltar com tudo, né, Babi? Então, galera, espera um pouquinho aí, né? A gente sabe, tá atrasado, vocês vão ver bastante o rostinho das jogadoras aí. Mas tudo bem, né? Então, a gente já volta aí com um jogão, né, Babi? Round jogo em LAN, geralmente dá esses probleminhas, né? Tão imprevisível. Mas tá tudo certo. O pessoal já tá correndo atrás, então, de arrumar os equipamentos, retornar o round, né? Porque não valeu, o round pistol vai pra tela.
E vamos aguardar o jogo então aí pra vocês. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me strong.
Alrighty, ladies and gentlemen, welcome on back. We are just fixing some technical issues. Yeah, let's get up and let's get rowdy. Love to hear it. Train is up next. Can't really talk too much more about Train. I feel like we've gone through it through and through, and we're at a conclusion now. I think we have. I think we've gone through sort of that it's more of a CT-sided map for those of you that are sort of new to Counter-Strike, and it's really what we're expecting here. But anything can happen. That's the problem, and that's not the problem. It's the good thing, great right? thing. Anything Makes can it happen, so exciting. it keeps us on our toes. But for now, we are going to be throwing into the game because we actually have the game live and ready for you. But Downfall and Fusion, quick last thoughts. Give us a prediction. Yeah, I'm really thinking that Fusion starting on the CT side is going to give them a bit of an edge, and I think that they... Bom, agora sim, né? Estamos de volta e acredito que não tenhamos mais um problema técnico ali. Então retornou 0-0. Fusion Game versus Downfall Angels. Vamos pro primeiro round pistol, Nanda. Graças a Deus, né, Babi? Voltamos e voltamos com tudo, agora sem problema algum. Vamos ver aí como o Downfall vai conseguir fazer do lado TR, né? Vai ter que trabalhar muito bem aí pra quando virar pro segundo half. Com um round rápido, já lança flashbang pra cá, Smoke ali perto do Pop Dog, olha só que X por ali, garantiu a bala pra cima da Bibia. E tá o plant acontecendo, mais uma eliminação pra equipe da Fusion, agora com 3 jogadores, somente a Downfall. Opa, encaixou uma balita ali, a Cake, a segunda vai pra conta dela também, 3 contra 3, C4 tá no chão. A equipe da Fusion não tem o kit defuse, tem um defuse que tá no corpo da QX, né? Vamos ver se vai conseguir trazer esse round de volta. Mia sozinha agora contra 2, acabou que conseguiu 2 eliminações por ali, mas sobrou a Shade, que garantiu ali o defuse, e o primeiro ponto vai pra equipe da Fusion, né? Como você falou, né, Babi? Em algumas transmissões foi um toma lá da cá, né? Foi... bala pra todo lado, foi tiro pra todo lado. Aí foi uma jogada muito rápida pro set da B, né? Foi uma B baixa muito rápida por parte da Downfall. Conseguiu plantar a C4, mas na trocação a Fusion se deu melhor. Mas colocando ali 2 abates importantes, né? Da jogadora da Soy. Vou colocar Soy, né? Muito grande esse nick aí, tem que falar toda hora. De Cake, Nanda. De cake? Cake, vamos Cake. Você tá querendo comer um cake? Mais bonitinho. Vamos lá então, Nandinha. Segundo round na tela, a equipe da Downfall vem trabalhando com 4 jogadoras aqui na região do fundo. Já é cabeceada a balita da Shade ali pela Cake. E agora o avanço, a Nugs está por ali. Vem tentando a passagem aqui pelo bomb site. Olha só, a passagem pelo CT acontecendo. Shade está por ali, tá com a sua scout. Não acertou o tiro, pagou o pedágio ali a jogadora da Downfall. Mas a Mandinha já garantiu uma eliminação para cima da Ana. Fusion vem trabalhando muito bem com seu armamento, vantagem era da equipe delas, né, já em relação a armamento, então agora trabalha numa situação de 4 contra 2, mas mais uma vez Downfall vem garantindo o plant da C4 no bomb site da B. Agora é somente ela, a Mia, pra segurar as jogadoras da Fusion, complica demais, tá com um coletivo por ali, Pistol somente acaba caindo pra famosa ali da Shan, Romo-Shan. Mas a gente vê aí que a Downfall conseguiu fazer ali um domínio rápido pelo fundo, CT, né? O jogador que estava ali de scout não conseguiu fazer tanto estrago assim. E novamente, é o segundo round, é a segunda vez aí que as jogadoras conseguem fazer o plant da C4. Então vai conseguir vir agora realmente num armado. Não temos Alp pro lado do time da Downfall. E também não temos o parque da Fusion. Agora temos, só porque eu falei. Mas tudo bem, vamos ver se essas Alpes vão fazer a diferença agora pro parque do CT, né? Lembrando que é o segundo jogo da Girl Gamer, edição de Siege, né? O primeiro jogo já aconteceu, a equipe da Carnage garantiu ali a vitória para cima das meninas da FTD. E agora vamos de Fusion e Downfall Angels. Olha lá, já a equipe da Fusion num avanço ali pelo cima, tentando tirar todo tipo de vantagem da Downfall ali numa passagem naquela região do bombsite da B. Enquanto isso, bem separado e conseguem. A Trina estava por ali, já consegue seu abate com a sua AUG e agora vai se reposicionando, trabalhar essa vantagem numérica aí no decorrer do mapa. Tem que você trabalhar muito bem ali a B, né? Tem 3 jogadores avançados, né? Onde tá a outra? Não sei, também não tá no cantinho, né? Cadê a outra jogadora que não tá se movendo, né, Babi? E mais 4 jogadores da Downfall vem fazendo o trabalho agora aqui pela Liga TR. Enquanto isso, tá na marcação ali a Ana pela região do fundo. E trabalha com os utilitários Downfall, né? Tem que fazer essa pontuação. Já tá 2 pontos da Fusion. É o terceiro round, aquele round armado, aquele round mais acirrado em todos os jogos. A gente fala que a partir do terceiro round é que o jogo começa. Vamos lá ver. A Babyan, uau!
tá fazendo a passagem ali pelo bombeiro, vai abrindo pela geladeira, vê se tem alguém por ali. Enquanto isso, o QX já marcando a passagem da Liga TR. Tem que ficar esperta, saiu pelo bombeiro, acabou, caiu a Baby por ali. Mais uma eliminação, tentou ali. A QX não conseguiu, a Cake já chegou com a AK pra cima dela. E olha a passagem da Ana, ela sozinha naquela posição. Enquanto isso, a equipe da Donfal vai conseguindo espaço no bomb site da A. Tem que ficar esperta. Opa, a Mandinha caiu, ela que tava fazendo a segurança ali de dentro do bomb site. Mais um plant da equipe da Donfal. Até agora, os 3 rounds foram plantes dela, né? Garantiram o plant, os 2 primeiros não conseguiram segurar o after. Mas aí uma situação de 3x1 que complica demais pra Trina, né? Conseguir trazer esse round de volta, acredito que consolide sim os primeiros pontos da equipe da Donfal. E é isso, a Ana só tabela mais uma balita pra cabeça dela e o primeiro ponto, Nanda. Conseguiu fazer esse primeiro ponto. Como você falou, né? Interessante como que a Donfal consegue. E acredito, Babi, que esse jogo vai ser um pouco mais... Um pouco não, né? Muito mais acirrado do que o jogo passado, né? Já que a primeira parte lá da Inferno, as jogadoras já tinham feito 15-0, né? Aqui tá um jogo mais disputado, kills importantes, então quero ver como que a Fusion vai agressivar apenas de Desert Eagles e de pistola, né? Olha, se eu não me engano, Nanda, eu só narrei uma vez um 15-0, né? Foi a primeira metade perfeita ali pro primeiro confronto. Vamos lá, mas já conseguiu encaixar a balita ali, a jogadora da Fusion, deixando a Ana só na saudade desse round. Olha o avanço, tá pela Smoke, a jogadora da Fusion tem que ficar esperta, ficou machucada, a Mia ficou miada. Não pode fazer esse tipo de trocadilho não, Babi. A Nugs agora garante a kill pra cima da Trina. Situação complicada, mas vem a Omochan também já pegando mais uma eliminação pra equipe da Fusion. Agora a situação de 3x2. Será que vai ter o primeiro round da Donfal com um plant não garantido? As garotas aí da Fusion conseguiu. Olá, produção! Isso, Clean Feed, por que faz isso? Mas a trocação tá acontecendo, hein? Amanda garante a primeira kill já pra cima da Nuggets. Vamos ver. Ela sozinha agora contra duas. Contra duas, a Cas 47 tenta ficar machucada ali com 11 de life somente e acaba caindo. 2-2, tudo igual por aqui. Mas a Desert Eagles fez um estrago aí na economia da Donfal, né? Que não tiraram 3 armamentos, até pensei que poderia fazer um estrago maior. E as jogadoras não plantaram C4, não conseguiram nem plantar C4, na verdade, né, Babi? Então, mais um ponto aí, provavelmente na conta da Donfal, porque olha como que vem a Fusion, né? Então, precisa começar realmente a pontuar desse lado e fazer uma vantagem muito boa. É Quito, suave, suavecito, ainda assim a Trina garante uma kill. A Amanda também faz a dela, mas já caiu por ali a QX. Tava totalmente seco, sem nenhum colete, sem nenhum kit defuse ali a equipe da Fusion e já conseguiu 2 abates, né? Então vamos lá, 4 contra 3, não pode vacilar do Donfal, senão vai acabar caindo ali para os jogadores da Fusion. Vamos ver a passagem da Trina agora já na Liga TR, pelas costinhas, capturou uma K-47, fez aquele upgrade no seu armamento. E a C4 mais uma vez no bomb site por parte da Donfal. E agora olha lá a Ana andando aquele carimbo lá pra cabeça da Trina. Tá ali na Nuggets com a sua K-47 também fazendo a marcação pela Liga TR. Agora vai spotar a adversária, vai encontrar o confronto ali com o jogador da Fusion. Encontrou, encaixou o spray, fez a eliminação. E o segundo também foi pra conta, agora puxou pro X1. Manda contra a Nuggets aqui por aqui. Mas a Nuggets, Nanda, puxou a responsa e garantiu várias eliminações e o pontinho ali para a equipe da Donfal, virada 3-2. 3 abates importantes, né? Um posicionamento muito bom ali dela pela ligação CT, então conseguiu pegar a jogadora que tá vindo pelas costinhas dela e ganhou um 3x1, que ainda não é jogadora aí por parte da Donfal. Importantes abates, mas lembrando que a Fusion conseguiu fazer um avanço pelo B-Sim, conseguiu fazer kills importantes e acabou fazendo um estrago também na economia da Donfal, né? Acaba nunca conseguindo juntar muita grana em nenhuma das partes dos times, né? Nanda, e agora a gente vê a primeira WP já sendo puxada aí pela jogadora da Fusion, né? A Shade puxou a responsa. No mapa da Train, que a gente fala que é o mapa favorável para esse tipo de armamento de scope. Vamos ver como ela vai trabalhar, se ela vai ser o diferencial realmente para sua equipe. E uma coisa... Esses vagões longos, né? E uma coisa, né? Cadê o defuse? Não tem defuse, então às vezes seria melhor não ter uma molotov, mas ter pelo menos um kit defuse, né? Tentou o avanço, Amanda por ali, viu a movimentação, a Shade faz a captura com a AWP já pra cima da jogadora da Donfal, né, a Cake, mas vacilou a Amandes também, ela teve aquele avanço, viu que tinha mais de uma jogadora naquela região, era recuar, trabalhar essa vantagem numérica, mas não fez isso, acabou levando uma bala e já caiu a jogadora da Fusion. A Fusion tem apenas 2 flashes para conseguir segurar um avanço, qualquer coisa do tipo da Donfal, né, então assim, não tem muitos recursos para conseguir segurar possíveis entradas do bomb site, então vai ter que ser na mira mesmo, Babi.
É isso mesmo, Nanda. E trabalha com calma a equipe da Donfal, 30 segundos, mas vai garantir a entrada aqui no bombsite da B. Tem os utilitários ainda para serem gastos, já vai tentando a passagem ali pelo baixo, né? Tem 2 jogadores da Fusion marcando aquela região, então tem que ficar esperta. Olha só a passagem acontecendo pelo baixo, ficou cega QX, tem jogador dentro do bombsite já, a Nog está por ali. Olha, a bala encaixou a Chad, mais uma balita ali de AWP para conta das garotas da Fusion. C4 mais uma vez no chão, 100% de aproveitamento por enquanto, Donfal ali, por causa da C4 no chão, hein? Agora vem o retake. Trina tá fazendo a passagem, tá tudo esmocado dentro do bombsite, vai ficando complicado. Olha o avanço dela, 2 armas de smoke por ali, enquanto isso tá marcando mais de costas, mais da parte de trás da jogadora Shade com a sua WP. Nem sabe da onde tomou, clear, né? Mas as 2 jogadoras da Donfal estão ali ainda, né? Nem saíram do bombsite, da passagem do bombsite, estão ficando bem safe. E, olha só o vacilo, Nanda. Não tinha kit defuse, não dava pra buscar esse round, então vai correndo a equipe da Fusion pra guardar o armamento pro round posterior. A gente fala que, como eu mencionei, né, Gabi? A gente ceder um pouco, pelo menos de um utilitário, pelo menos de 2 flashes, ou enfim, de algum utilitário para você ter pelo menos um kit defuse é muito importante. E a Fusion conseguiu empacar os 2 primeiros rounds, mas depois, desde o primeiro armado, só vem dado do fall, porque toda vez elas conseguem plantar, né, Babi? Então, acaba tendo aquela graninha um pouco a mais aí por parte do lado terrorista, e a Fusion tá bem apagada, né? Bastante apagada e bastante confusa também em questão econômica, né? Vem aí com armamentos diferentes, né? Trazendo nessa 7ª rodada, vamos ver o que vai ser. São 5 AK-47 por parte da Dalfal. Olha lá, né? Ô, louco! Foi o que eu falei. Armamentos diferentes fazendo a marcação do site da B por ali. Mas a Baby já estava ali na região do bombeiro, conseguiu a kill pra cima da Amanda, menos uma jogadora da Fusion agora. E olha só, o Motian somente de Eagle, marcando a região do fundo, tentando encaixar uns que é outra, mas não tem movimentação da Dalfal por ali. Marcação sozinha agora da Trina, né, com a sua AUG ali pelo cima. Enquanto isso, um trabalho mais lento também da equipe da Down. Sabe que tem que tomar cuidado, né? Não pode dar um vacilo assim, para que a Fusion consiga trazer o round, né? Já é um companheiro a menos por parte do CT, então alguém vai ter que se posicionar melhor para não deixar um bombe defasado. Mas vai trabalhando sempre com muita calma e começa a smoke, mas é um fake, né? Vai cair pelo bombeiro e vai trabalhar pro bombsite da A. E aí, fake, já diz as Angels pra cima da Fusion, que vai tentando a passagem aqui pelo bombeiro, dominando o bombsite da A, porque todo mundo já foi dar aquela ajuda ali pelo B. Olha só, o Motian esperto, vem tentando reposicionamento, vai encaixando a bala, mas não conseguiu. A Mia foi superior na troca, garantiu a eliminação pra cima dela. Agora situação de 5 contra 3, mais uma vez C4 está no chão. Angels trabalha então com 100% ainda de aproveitamento. Não tem jeito, colocou na mente que o objetivo é plantar C4 e faz isso com sabedoria. Elas conseguem fazer, né? Como a gente falou, né? Fez a smoke lá pelo bombsite da B, mas relacionou totalmente pra A, não tinha muitos recursos. E tinha defuse, né? Tinha defuse, tinha alguns utilitários, mas mesmo assim, né? E a jogadora ali com a Negev, será que vai conseguir fazer um abate com esse armamento? Conseguiu! Nanda. QX pegou ali a Ana, que tava na passagem, mirando pelo CT. E a Trina trouxe também uma Zeus pra esse round, né? Na maldade. Na maldade, na ofensiva ali, a jogadora da Fusion. Queria Ronaldo, mas não deu certo. Acho que fez muito bem em guardar esse armamento para ver se consegue fazer algum estrago nisso agora, né? Então a gente vê double alp, né, por parte da Fusion. Vamos ver, precisa começar a pontuar, né, Babi? Desde do primeiro armado, a Dalfal consegue impor o seu ritmo de game, né? E o lado terrorista. E Emilia Molotov, né? Errou! A Molotov por ali, a jogadora da Angels. Como a gente falou, Nanda, no terceiro round que o jogo começa, e começou muito bem para as Angels, né? Mas olha só o Shade como trabalha com o WP. Setup de double alp ali por parte da equipe da Fusion. A Shade já deixa um corpo no chão. E agora a equipe da Dolphals trabalha um pouquinho mais separada, bem tranquila ainda, trabalhando muito bem, fazendo a leitura correta ali dos seus adversários e cadenciando bem o round. Exatamente, né? Já perdeu a jogadora Mia, e não é do RBD, viu? Pra falar isso, não é. Mas será que ela não é rebelde? Olha, eu não sei, né? Mas tá passando, dando bastante bala. Então tá sendo bem rebelde aí. Se for pra pensar na Fusion, né? Sendo bem rebelde, tá dando trabalho aí pra jogadora CT.
E um round muito calmo, tem que tomar cuidado, que não ser nos últimos segundos pode dar bom que surpreende seu adversário, mas pode também dar muito ruim. Se pegar a C4 era uma vez e olha o avanço da jogadora. O avanço da QX que garante a eliminação ali pra cima da Nugs, já tem a Cal, que a C4 tava ali com ela, agora tem que ficar esperta. A equipe da Dawn Falls tá trabalhando, Nanda, no tempo assim, apertadíssimo, isso complica demais. Perdeu a C4 por ali, a jogadora, a Cake, teve que voltar pra fazer a captura daquele explosivo e complicou demais pra ela. Agora é ela sozinha contra 4 adversárias da Fusion. Não tem muito o que fazer, 20 segundos de round, ainda assim vai tentar o plant. Opa, encontrou, o reflexo foi até bom, mas na trocação a QX, que eu já percebi que tem muita confiança, se deu bem. É, o avanço da QX ali deu muito bom, né, ali pela ligação terrorista, porque ela conseguiu ver a C4, pegou um adversário, então passou a cal para suas companheiras, né. Então, assim, tudo questão de tempo, como a gente falou, Deus, o time ajudou muito bem ali a jogadora da Fusion, e ponto importante, né, precisava voltar pro game lá do CT, começar a pontuar um pouco mais, porque 5 por parte do TR já tá muito bom, né? E olha só, Shade mais uma vez no começo do round no pique perfeito. Coloca a sua WP pra cantar pra cima da Ana, que fica assistindo a rodada através do PC da telinha das suas parceiras. Ainda assim, a equipe das Angels opta por trabalhar aqui no bomb site da B. Vai ter uma passagem pelo cima, mas tá marcando de algo por ali. Tem que ficar esperta a equipe da Fusion. As garotas da Angel trabalham muito bem com os seus utilitários, mas tá levando já HE ali por parte da Fusion. E olha a entrada. A entrada tá por ali. A Trina tava com sua AUG e não conseguiu a troca com a AK-47 da Baby. E a C4, Nandinha, a C4 mais uma vez sendo colocada com carinho aqui pelos jogadores da Índia no bombsite da B. QX, jogador experiente, jogadora ousada, puxa a responsa pra cima dela, já é segunda eliminação nesse round. Agora ficou somente ali a Cake pra trazer esse 6º ponto pros Angels de volta, mas já caiu pra Chan, que garante ali o 4º ponto da Fusion. É, a jogadora ali pelo cima conseguiu surpreender, né, conseguiu a first kill pra cima da jogadora terrorista, mas conseguiram pelo menos plantar essa C4, né? E você vê como foi muito rápido, né? A questão do scope dela, da kill que a jogadora da Fusion fez. Depois do retake ali por parte da jogadora CT foi muito bom. E mesmo plantando a C4 em vários rounds, né, Babi? Olha como vem a Dawn Falls, né? Então, assim, a Fusion entrou no game, ligou o monitor, decidiu jogar. Vamos deixar, porque 5 pontos já tá muito bom pro lado terrorista, né? Muito bom, é o mínimo que a gente fala, mas olha só, como eu falei, os utilitários das garotas da Fusion já punem ali as jogadoras das Angels e ficam somente a Baby ali de pistol pra trabalhar contra 4 adversárias. Shade não deixa a chance, já deixa tudo igual no placar 5-5, Nanda. E olha como que tá a questão financeira da parte da Fusion. Tava 12k, tá 12k ali, né, ó. Na papa tá 12k praticamente, né? Então, assim, e você viu que houve captura de Pokémon, né? Pokémon raro, né? Ali por parte da Fusion, utilizaram muito bem as HS. E vamos ver, acredito que vai ser lá pro bombsite da B. E olha essa flash. Nossa, olha o avanço da equipe da Fusion, vem aqui pra região do fundo. Trina já faz a captura com o auxílio da flash bang da Omo-chan. E garante, então, a Ana quietinha, caladinha, 5 contra 4 nesse 11º round. Olha só a Baby fazendo aquela marcação no bombeiro, não deixa ninguém da Fusion garantir um avanço por ali. E trabalha de forma mais recuada agora a equipe da Angels. Né? Essa da Dawn Falls um pouco mais agressiva, né? Quando ela tava tentando agressivar no bombsite da A, tava dando muito certo. Então, assim, faz uma esmocada, tenta uma entrada nesse bombsite que pode dar muito bom, né? E vamos vendo, tá ali a QX, já captou que tem uma jogadora da Dawn Falls ali posicionada na região do bombeiro, não pode dar chance. Enquanto isso, o restante da equipe da Dawn Falls vem se posicionando mais uma vez de forma separada, né? Deixou a C4 ali quietinha, paradinha, dropadinha, enquanto vem tentando ganhar um espaço e garantir uma eliminação para deixar tudo igual, numericamente falando, nesse round. Eu vejo que elas querem trabalhar muito bem ali pela ligação, mas já aconteceu uma vez, pegou a jogadora até mesmo com utilitário na mão, então assim, tem que tomar cuidado. Quer fazer uma entrada pela ligação, então tem que fazer algo um pouco mais rápido para poder surpreender. E últimos segundos novamente, ele tá me BRzando. Me BRzando total, porque deixou ali, ó, 25 segundos pra trabalhar esse round contra 5 jogadoras vivíssimas da equipe da Fusion. Olha só, vem trabalhando com os utilitários agora da UFAL. Já tem aquela smoke pra tirar a visão da ligação CT, que era Amanda, que tava ali com a marcação da WP. E deu o fake do fake, a lá Neymar por aqui. Entrando então no bombsite da A equipe da UFAL tá ali com a C4. Opa!
Deu aquela pisadinha, sambadinha ali no chão em lavas, baby. Olha só a kill da QX, garantiu a eliminação, acabou que parou. Mais uma vez pra Cake, quem tava por ali. 3 contra 2 agora, a C4 tá plantada devidamente no seu lugar. Tem ali o kit defuse, a equipe da Fusion. E somente a Mia, nananina não, acabou deitando pra Chan. 6 pontos, vai pra Fusion Gaming. Olha, que resposta que tá dando a equipe contra o terrorista, Nanda. Exatamente, né? As jogadoras da Fusion nem todas já tinham rotacionado pra dentro do bomb site pra tentar fazer o retake. Tinha as 2 jogadoras, se eu não me engano, ali pela ligação. Então, quando entendeu que as jogadoras tinham feito um fake ali pro bomb site da B, logo elas já se encontravam no bomb site ali pela ligação e pegou algumas jogadoras que estavam descendo pelo bombeiro, né? Então, assim, o fake não tá caindo, o time CT, né? Tá dando bom. E aí já é o 6º pontinho aí pro Parque da Fusion. Um jogo mais disputado do que o anterior, hein, Babi? Totalmente. Bem acirrado por aqui esse combate. Vamos vendo que a X até então é a jogadora mais experiente ali da Fusion, trazendo sempre umas eliminações importantes, né, pra sua equipe. Vamos ver, vai fazendo seu nome. Ela que puxou a Negev, né, tem confiança demais na jogadora da Fusion. Conseguiram, né, já dominar o bombeiro. Normalmente sempre tinha uma jogadora da Fusion ali dominando pra ver se descia alguém do bombeiro. E olha lá, first kill aí por parte da Amanda. Garantiu a eliminação ali pra cima da Cake. Agora a QX também vai fazendo a dela. Tem mais uma jogadora pelo bombeiro. Deu aquela esmocada, vai tentando varar e conseguiu, hein? Deixou a Mia ali com pouquíssimo de life. Mas a Omochan voltou, garantiu a eliminação pra cima da Ana. A WP mais uma vez cantando por parte da Amanda. 2 kills já pra ela. E agora a última vai pra Shade. AWPs muito boas da equipe da Fusion, hein, Nanda? Fake não, né? Novamente, elas tentam dar um fake. Tentou rotacionar rápido pra pelo menos plantar a C4, já que possivelmente as jogadoras estariam lá no bomb site da A, mas não deu certo, né? Então, gostaria de falar muito que a Omochan conseguiu dar um spray maravilhoso ali pelo fundo, né? Então, acaba surpreendendo as jogadoras e, novamente, apenas pistola por parte da Dolphal, né? Que conseguia plantar com os rounds consecutivos C4 e não tá conseguindo mais. E olha a Shade, e olha como ela vai, olha a confiança dessa WP. E olha só, o chão tava em lavas também, a Mia acabou caindo ali pra Trina. E somente Ana e Cake pra tirar ali esse 8º ponto da Fusion, mas vai ficando complicada, complicou. O Cake também caiu 8-5 pra Fusion. Vamos então pro último round. Penúltimo. Penúltimo. Vai, matemática. Penúltimo round aqui entre Fusion e Dolphal. É o horário. Dolphal. Relaxa, é o horário, né? Tá tudo bem, acontece. A gente acabou também comentando outros jogos durante o dia, mas tudo bem. Então, assim, a Fusion, lá no começo, né, os 2 primeiros rounds até conseguia impor seu jogo no piso e tudo mais. Depois só deu Dolphal e agora só tá dando Fusion, né? A Dolphal nem consegue mais plantar a C4 e olha o avanço ali pelo cima, né? Tá jogando cravada de Alp, né? Tá esperto, tem que ver essa trocação aí, né? Cheio de gente vê que é jogador experientíssima com esse armamento e agora foi esmocada e molotovada. Obrigou então a se reposicionar, vai fazendo a marcação agora mais de dentro do bomb site da B. Enquanto isso, olha o avanço da QX, a sua confiança agora não foi possível, né? Nesse avanço garantiu uma eliminação pra Fuse. Acabou caindo ali a jogadora, tem que dar aquela segurada na adrenalina porque, ó, são 5 pontos do lado de TR das Angels, né? E é uma pontuação muito boa, então não pode dar sorte pro azar a equipe da Fusion. Exatamente, né? A QX me lembra muito o Tarik, o Fer. Eles avançam ali pelo meio, pela ligação, para tentar pegar informação. Mas não deu bom, né? Já tinha a jogadora da Dolphal bem esperta com esse possível avanço, porque já estava meio manjado, né? Sempre pegava informação ali a QX. Então vai ter que se posicionar muito melhor. E olha aí, vamos sair. E olha só a Trina já colocando sua alto pra cantar pra cima da Mia. Vai tentar a segunda animação. Conseguiu, derrubou a Ana por ali, mas a equipe da Dolphal trabalha com a sua C4 ali no bomb site. E olha só, mais uma vez, a WP da Fusion por parte da Amanda, agora com a sua eliminação. Situação de 2x1, agora Amanda sozinho com a WP contra a WP e a K47 e a C4 já tá no chão. E tem o kit defuse ali pra trabalhar, né? Tem mais smoke, né? Poderia tentar um fake, né? Apesar que é difícil com essa WP, né? Tem que aparecer uma na mira dela, mas não teve chance. A Nuggets agora garantiu a kill e ponto. Volta a pontuar então a Dolphal, porque, ó, tava precisando, né? Com certeza. Então, assim, se virar um 9-6 tá muito bom. 8-7, então, nem se fala, né? Então, assim, Babi, o que nós podemos dizer que eu pensava que acreditava que o sprayzinho, né, da jogadora ali pela ligação ia fazer um pouco mais de estrago em cima da Dolphal, mas deu tudo certo pra ela, precisava pontuar, voltar a pontuar, né, depois de alguns rounds de sequência, e o último round dessa primeira metade. Agora sim, a matemática encaixou, o último round da primeira metade, a Nugs já garante uma eliminação pra
cima das jogadoras e olha a trocação. Trocação insana, já são 4 contra 3 agora, mas a Shade vem fazendo a proteção devidamente correta aqui no bombsite da B, né? Fez aquele avanço, viu que não tinha movimentação, recuou, já olha de dentro do bombsite, enquanto isso a equipe da Dalfal já vem trabalhando de forma mais lenta, né? Mas olha o avanço aqui no fundo da Ana. Ganhando pixel a pixel, vai dando aquele clear na região do vazio. Viu que não tem ninguém por ali, tem que dar aquela olhada no bombsite. Ele entrou de costas pro bombsite. Loucura, loucura, mas acabou que deu certo. Então aqui que já garante sua eliminação por cima da QX. Agora a situação de 4 contra 2. Pode ser o ponto da equipe Downfall. E olha só, sozinha agora a Shade contra 3. Nandinha, eu acho que vai acabar ficando pra equipe da Downfall esse round, hein? Não tem por que guardar, né? Pelo amor de Deus, vai tentar. Mas é muito difícil, né? Diabo tentar fazer um retake nesse bombsite. E tem utilitários, mas é bem difícil, né, Babi, conseguir trazer de volta. E a gente a não já ser viu que ela trabalha baixa. muito bem, né, com esse armamento. A não ser que baixa um espírito device, simple, Fallen, Guardian, tudo ali pra conseguir trazer de volta. Hoje já tem a Cláudia, não se encontra a primeira adversária, é um x3, tá de AWP, pode ser que consiga, não tem muito tempo, tem que trabalhar de forma rápida agora com esse armamento, mas não tem como guardar. Opa, garantiu o primeiro kill, vai tentando o segundo, mas a Nugs também trabalha bem com esse armamento e traz o ponto pra Downfall, 8-7, primeira metade bem acirrada. Eu acredito que um avanço que ocorreu ali pelo B-Cima, né, por parte da Fusion, desnecessário, né, Babi? Então, assim, poderia ter jogado um pouco recuado, assim, o tempo é a favor do CT, então o porquê tanto avanço? Queria surpreender por parte do time da Downfall e acabou sendo surpreendido, né? Então, ficou um jogo mais acirrado, né? A Downfall acabou acordando ali nos últimos rounds, que só tava dando o time da Fusion. Opa, só tava dando o time da Fusion, né? Então, vamos ver. Opa, o que aconteceu? Partida pausada, Nanda. Provavelmente um probleminha técnico aí nos PCs das garotas. Mais uma vez, como a gente fala, sempre acontece, né? A gente que vai pro campeonato da LAN está sujeito a esse tipo de imprevisto, né? Exatamente, mas assim, Babi, só terminando de falar referente ao round passado, então assim, o time da Downfall deu, assim, alguns rounds que poderiam ter evitado, acordou em algumas horas, então o jogo realmente está bem disputado, né? Então, está correto? Está corretinho, né? Foi a Fusion 8-7, então vamos ver aí, a Downfall vai ter que segurar muito bem a grande Fusion que tá jogando demais, né? E o Mochano abdicou ali do seu colete pra trazer os utilitários. Olha a entrada agora da QX, tentando aqui pra cima da jogadora, ele tava geladeira, conseguiu a eliminação, a Nugs, salvo por ali, a Trina também já fez a troca. Vai entrando no bombsite da A, olha só, a Nugs tá abrindo muito bem com a sua pistol, mas não tá dando não. A equipe da Fusion tá garantindo espaço aqui no bombsite da A, vem tentando plant, a Mandes deu aquele fake do fake com a C4, situação de 2x1, Cake sozinha, de USP contra as jogadoras da Downfall com a C4 plantada. E interessante que a Downfall não trouxe ali um kit de defuse também. Então não tinha muita opção, a jogadora Cake tinha que agilizar o passo contra esses dois oponentes. Assim, eu acredito que pelo menos no round de pista tem que ter pelo menos um colete. E vai ter dinheiro, vai sobrar. E compra 2 flashes, né, Babi? Então, assim, é melhor... Pelo menos um kit, né? Um kit, 2 flashes. Acho que isso seria muito bom. Deixa um pouco de lado, porque às vezes o defuse faz falta. E olha como vem as jogadoras da Fusion, né? Realmente a QX puxa pela responsa pra ela, mas olha só, Amanda, né? Já vem um avanço aqui pela região do bombsite da Ata, por ali é Nog, somente de pista, vai tentar a passagem, tentar conseguir eliminação, mas não se dá bem. A Shade então garante a kill pra cima dela. E round rápido, né? Olha, a Cake e a Baby também já tomou aquele peteleco, ficou muito machucada e ela sozinha contra 5. Complicou, eu não vi a kill da QX ainda com a 12, hein? Vamos ver se ela vai conseguir eliminação, vai encontrar a adversária agora e agora sim deu aquela carimbada na adversária. Ponto aí pra equipe da Fusion. Mas acredito que ela nem vai conseguir, não vai conseguir. Ela não vai permanecer com esse armamento, né? De que ainda não, já é um armado aí por parte da Downfall. Então, manteve, Babi. Manteve uma 12, manteve as Mac 10. Vai querer, sei lá, avançar ali pela ligação, para surpreender esses adversários, encurtar essa distância mesmo. E vamos ver a Fusion aí. E a Fusion sem freio vem avançando aqui pelo fundo, já encontrou o adversário, conseguiu a kill, a QX, que é isso? Essa jogadora realmente puxa a responsa e consegue a altura, né? Responder para suas adversárias. Olha só, vem a passagem agora pela CT, o destino é o bombsite da B, tem ali marcando de Famasa, a Cake encontrou a primeira, vai tentar a segunda, opa, garantiu a kill para sua equipe. Agora a situação de 2x2, tá ali com pouca vida, a Cake já deu aquela cal pra Ana, né? Tinha movimentação por aqui, mas tem que ficar esperto. C4 tá dropada ali no bombsite da A, ainda por parte da equipe da Fusion.
E tá o Motinho ali naquele marotinho do céu, né? Olha só, que é isso? Entrou sem ver e a Tia só aproveitou. Mais um ponto pra equipe da Fusion. Deixou meio de graça do FAL, né, Nanda? Exatamente, né? Queira ou não, questão de armamentos, a Dalfão era muito melhor do que a Fusion, com toda certeza. Só que eles fizeram aquela rotação pela base CT da mesma forma que a Dalfão fez, só que deu certo, né? Deu certo porque a jogadora já tinha plantado a C4 lá no bomb site da A, então agora tem desertinhos aí pro parque do CT, então vamos ver, é bem difícil esse round aí, farmando grana, hein? Manda já trabalhou com sua AUG por ali, ficou meio perdida quando viu duas jogadoras, não soube com quem trocar, não conseguiu a segunda eliminação, mas a QX, com o auxílio da sua amiga, ainda garantiu aqui pra cima da Mia. Mais um erro ali da equipe da Downfall de não vir com nenhum defuse nessa rodada. Agora ficou sozinha a Cake contra 3 adversárias, capturou uma K-47, tem a C4 no chão, já a equipe da Fusion. Melhor opção seria guardar esse armamento, né? Vamos ver se ela vai conseguir guardar essa K-47 pra próxima rodada. Pelo menos se conseguir guardar essa K-47 vai ser muito bom. Mas era apenas pistola, desertigos aí pro parque da Dalfão, mas não conseguiu fazer, nossa, que estrago, né? Mas assim, pelo menos se guardar a K-47 tá ótimo, né? Já entrou, lucro, né? entrou com uma desertigo ou com uma P250 e saiu com uma K-47, tá ótimo. Eu amo essa K-47, eu acho ela maravilhosa. Eu tenho ela lá guardadinha, mas eu não a uso, mas porque eu ganhei de presente, né? Então lá, 12º ponto por parte da Fusion, tá jogando muito bem, né? Então a gente fala, CT é um lado favorável, mas agora vem o armado, né, Babi? Da mesma forma que a gente fala que é o terceiro round, quando vira o Ralph, a gente também fala da mesma forma. Eu quero ver como que as jogadoras vão se posicionar. Acho que esse pause realmente é hora de dar uma respirada, conversar, ver como vai se posicionar, porque senão vai entregar o 13º e possivelmente até mesmo um 14º, depois para trazer de volta o game vai ficar difícil. E temos a Alp, né, por parte da CT, que a Trem é muito bom para utilizar esse armamento, então eu quero ver aí como vai ser, né? Será que vai cantar essa Alp? Eu espero que sim, quero um jogo um pouquinho mais acirrado, né? Dalfall jogou muito bem o lado terrorista, conseguiu trazer um game ali nos últimos segundos, mas agora precisa também trazer do lado CT. Temos Alp também por parte da equipe terrorista, né? A Shade tá por ali. Mas a gente vê um confronto de AWPs, por exemplo, bem disputado, viu, Nanda? Porque a Nugs, ali de contra-terrorista, trabalha muito bem com esse armamento. A gente viu que fez kills importantíssimas, né, para sua equipe no primeiro half. Vamos ver como vai trabalhar. E esse pause é essencial, tá errando em coisas básicas, né, a equipe da Downfall. Não tinha o kit defuse nos primeiros rounds, nenhum, né, agora já vem com 3, pelo menos, ali, para tentar alguma coisa. Uma garantia que, pelo menos com um kit defuse pertinho, em algum bomb site vai ter, né? Então, eu quero ver realmente a Alp, né? São double Alp por parte da Downfall. E a gente lembra que quando tinha Alp tava dando certo, né? Teve mais trocação. Então, vamos ver. E olha aí como que tá a Shade, né? Esperando um avanço ali pelo fundo. A equipe da Down vem fazendo trabalho com 4 jogadoras segurando o bomb site da A, somente uma ali na responsa de proteger aquela região do B, e a QX já tá no domínio ali do bombeiro. Olha a entrada da Almochan, tá ali pelo vagão 5, vai tentando a passagem, tentando dar aquele clear, encontrou a jogadora, mas se deu bem a Baby que tá de WP, mas a segunda eliminação vai pra conta dela. Olha só, 3K de WP, vai tentando a quarta, mas a Ana tava por ali, sua AUG também cantou. Shade coloca a sua WP, pau a pau ali com a sua adversária, pra tentar cantar agora sim, 4 contra 1, situação complicou ali pro jogador da Fusion, que ficou com 3 de life nesse peteleco do adversário e acabou caindo pra Cake, ponto da Downfall, que ó, depois do pause, Nandinha, respirou, hein? Sim, a Downfall, elas estavam dominando o bomb site mais fechadinho, mais tranquilo. Elas não tentaram avançar ali pela ligação terrorista, nem pelo bombeiro. Então, assim, elas deram todo esse espaço pro time da Fusion fazer o domínio do bomb site da A, mas o retake foi extremamente forte, que surpreendeu o time da Fusion. Quem foi surpreendido foram elas, e as Alpes cantaram, né? E vamos ver 3 agora. Alpes, hein? Então, confiante nesse armamento. A gente viu a Baby com a WP no round anterior, que a gente não tinha visto antes. Ele jogou muito bem, com 3 kills aí de WP. Vamos ver o que traz pra essa rodada. Olha a Shade, tá abrindo pixel a pixel ali com seu armamento. Vamos vendo ela sozinha na responsa do domínio da região do fundo, enquanto suas parceiras estão ali na direção do bomb site da B. Tranquilo, fazendo aquele trabalho com os utilitários. Vamos ver esse round mais tranquilo, Nanda. Agora vai ser um pouco mais calmo, porque não pode vacilar, né? Aquilo que a gente falou, questão de dinheiro, né? Ambos os times não tem lá aquelas coisas, tem na Cake ali 4.8k, mas não é lá aquelas coisas, né? Então... Uou! Olha só, Nandinha, no strafe! A
QX pegou a cabeça da sua adversária ali. A Baby que tava falando de AWP não vai então mostrar a nossa AWP pra gente nesse round. Que é isso? Ana passou de costas pra jogadora Mochila que só aproveitou. A Nug estava por ali, a sua AWP então fez o papel dela. E agora 45 segundos no cronômetro pra equipe da Fusion entrar no bombsite, garantiu o plant. C4 tá dropada ali ainda perto do bombsite da A, vai fazer a captura agora. Nug está ali na distância, né, com a sua AWP pra ganhar essa vantagem. A distância da AWP é bem melhor, ainda mais no mapa da Train, nesses longos corredores pra fazer a balita percorrer e encontrar a cabeça do oponente. Agora sim, a Nugs conseguiu, né, a eliminação por cima da QX. Tá muito esperta, a Shade tentou fazer ali a troca, mas Cake se deu bem. Mais um pontinho, então vai pra equipe da Downfall. Gostaria de ressaltar, pra mim, a jogadora da Fusion é a QX, né? Que balinha que a jogadora deu ali pela jogadora pelo B cima, ali pela rampa, mas deu agora o time da Downfall, né? O retake delas foram extremamente fortes. Depois, no armado mesmo, a Fusion não tá conseguindo clicar, só tá dando Downfall. A gente falou que era necessário mesmo e que a gente ia ver no armado, e a Downfall vem fazendo alguns pontos seguidos. E a Baby, a Shade vem apenas com o Desert Eagle, né? Já suas companheiras vêm de Galil, AK-47. Vai dar uma de Fallen? Vai utilizar muito bem essa Galil, será? Será ser verdade, Nanda? Bom, a Fusion força tudo que tem, né, Nandinha? Já levou uns rounds aí em sequência da Downfall, então tem que tentar trazer aquela energia que já estava conseguindo de volta. Vamos ver, a Cake já spotou a adversária por ali, vai fazer aquela smoke de proteção, já deu a calma para sua parceira, vem recuando ali da Liga CT. Agora sim, era fake do fake, só tinha ela ali no bombsite da B, enquanto isso a Trina vai tentando passagem, consegue a eliminação para cima da Ana. E olha lá, agora vantagem numérica para a equipe da Fusion, trabalhar muito bem, 1 minuto de round ainda, a Mia tá esperta, vai tentar uma passagem por ali, a jogadora da Fusion na Liga TR. Ai, olha só, deu aquele pulinho. Vamos ver se vai conseguir, já passou uma, tem mais uma pra passar. Opa, spotou, não pode dar cara com o utilitário na mão não, Trina, senão você acaba não conseguindo trocar, e foi o que aconteceu aqui também com a Mochan. Já fez tua passagem, a WP da Baby. Opa, Baby. Eu falo Bibi, eu tô acostumada com a nossa jogadora brasileira. Da Baby já deu aquela eliminação, 3 contra 3, 40 segundos no cronômetro. Mais uma vez a Nug sendo ali essencial na rodada. Exatamente. Uma coisa, Babi, que eu vi muito da Downfall fazendo foi fake dentro de bomb sites, ocorria toda a rotação. Já por parte da Fusion a gente não vê muito isso, né? Acredito que a jogadora vai pegar agora na rotação, mas a gente não vê fake, né? E olha só, 15 segundos do cronômetro, vem trocação, agora a situação de 2x1, a Amanda tá conseguindo o plant da C4, segurar esse after, vai encontrar a jogadora de lado, conseguiu eliminação por cima dela, é Cake que acabou caindo por ali, deixando a Baby numa situação complicada, mas a AWP dela tá afiadíssima, garante a eliminação da sua adversária, vai defusando a C4, Downfall então numa postura diferente, já garantindo o 10º round. Conseguiu pelo menos plantar C4 o time da Fusion, né? Da mesma forma que a Downfall tava conseguindo, né? Sempre plantar C4, plantar. Aquilo que você falou, né, Bia? Elas estavam vindo com tudo que dava por parte delas. Creio ou não, vai dar ali um colete, não, um pistolete, pra ver se consegue fazer algum estrago. Mas a Downfall tá impondo realmente o seu game. Vem com o setup de 3 AUGs, 2 AWP. E cadê a Fusion que a gente tava vendo, né, Babi? A equipe da Fusion trabalhou, confiou no round anterior, né? E agora o Glenfiddich deu aquela bugada, galera. A imagem não está tão boa, mas a gente já vê 2 eliminações por parte da equipe da Downfall. A terceira aconteceu agora pra elas. E, meu Deus, tá caindo uma no round de Pistols. Situação de 2x1 agora. A Fusion veio somente de Pistols e tá derrubando 1-1. Agora vem, vamos ver o que vai acontecer com as jogadoras da Downfall, que bobeou mais uma vez aqui, que foi pega com o utilitário na mão. Volta a pontuar a Fusion, que era um round praticamente dado. Vacilou muito a Downfall. Vacilou muito, era pistolete e conseguiu fazer um ponto quase... Não vou falar que improvável, porque tinha colete 2, tinha utilitários. Então, conseguiu trazer um pontinho que a Downfall não poderia ter vacilado. E agora eles entram nas pistolas, né? Não tem, então, assim, será que vai conseguir trazer, vai conseguir se vingar, né, do round que era pra ser delas, né? É isso mesmo, e a Mia só colete 1, Nanda, vem o avanço aqui da Liga TR, hein? Olha só, já encontrou o adversário, deu aquela espotada, mas não se deu bem na troca, ficou muito machucada, metade do seu HP já foi provala, como diz nosso querido ETN. Vamos ver então, round pistol aí por parte da equipe da Downfall. E olha a Trina de AK-47, vai fazendo a marcação ali na região do bombeiro, bastante utilitários da equipe da Fusion pra trabalhar essa rodada, enquanto isso o C4 ainda tá dropada lá na base TR. Tem tempo, né, pra equipe da Fusion trabalhar esse round. Pulou ali no bombeiro, já conseguiu a kill pra cima da Ana. Olha só, a Mia caindo também pra Amanda ali de AUG. E o avanço, né?
avanço da Amanda aqui acontecendo. Olha só, a Nugs na Smoke avançou. Não deu, a Amanda estava esperta. E a Trina só finaliza 14º ponto para a equipe da Fusion. Conseguiu trazer aí o round que a gente falou, né? Será que a Dalfal ia conseguir se vingar da Fusion pelo round passado, que era um pistolete? Então agora sim, vindo armado, Babi. Então assim, é importante a Dalfal fazer esse ponto, fazer um domínio, agressivar, surpreender a Fusion, porque senão vai ser o 15º ponto. Não tem tantos utilitários, não tem quase nada. É uma Smoke, uma HE, não, 2 Smoke, uma HE e acabou. Falei, já acabou praticamente todos os utilitários, então segurar uma entrada vai ser muito difícil, vai ter que ser na mira mesmo. Na mira mesmo, né, Nanda? E a equipe da Dawnfall, elas trabalham no setup de 4 garotas protegendo o bombsite da A, somente uma ali na região do bombsite da B, e aparentemente teremos uma entrada da Fusion naquela região. Pode ser que trabalhe de maneira fake, como a gente já viu que gostou de trabalhar, mas duvido muito. Vamos tentar a entrada por ali mesmo. Já tá descendo escuro baixo. Opa! B1 baixo, tá por ali a Cake, marcando agora pelo cima. A passagem já aconteceu com 3 jogadores dentro do bombsite, tem que ficar esperta. Olha só a Baby cantando com a sua AUG, mas a Shade não tá dando não tá deixando barato, garantiu mais uma eliminação. A Dawnfall tá vindo com resposta, 3 contra 3, a C4 tá no chão, tem que trabalhar rápido a equipe da Dawnfall, já consegue mais uma eliminação, situação de 2x2, agora a Mia vai tentando a kill, mas agora trabalhar a calma, caiu ali a Mia pra Shade, e agora ficou complicado pra Baby, deu aquele pique, puxou pro 1x1, a jogadora tá ali pelo cima, tem que ficar esperto, vai dar o pique de novo, vai ter o seu obrigado apareceu, foi spotada, a Baby tá por ali, opa, vai tentando de novo e agora o tempo está acabando para a jogadora da Dawnfall, que perdeu, o tempo pune e a Fusion também, match point para elas. Eu até ia falar, Babi, eu acredito que quando tava ali 3x2, né, pro time da Fusion, a Dawnfall deveria guardar os armamentos. Tinha Cage Defuse, mas o bomb já era delas. E assim, olha como vem agora, né? Vem com pistolas, vem com Desert Eagles, FAMAS e uma UMP. Talvez se tivesse guardado aqueles armamentos, não precisaria vir tão forçado dessa forma, né? Então, guardar desarmamento é essencial. E será que o GG vai conseguir trazer, né, o time da Dawnfall, que estava jogando muito bem? Olha o avanço pelo B baixo, tem que tomar cuidado. A Baby tá por ali com sua FAMAS, muda a postura da Dawnfall, né, com 2 jogadores protegendo o bombsite da B. A Ana já pega a Trina, tenta dar o upgrade no armamento, mas a Shade tava por ali para punição da sua cabeça, né? Conseguiu então a eliminação, vem trabalhando com calma, o Fusion tem aí o match point, a Nox coloca sua Deagle para cantar, mas a Shade não tá pra brincadeira. Na segunda eliminação já dela nesse round, ela quer trazer o GG. Olha só a entrada agora da Fusion aqui dentro do bombsite da A. Já tá fazendo marotagem. Ai, meu Deus do céu, tá caindo o chão. Agora sobrou somente a Nugs pra imitar e não conseguiu. QX superior. Finaliza pra sua equipe. 16 Fusion, 10 Dawnfall. Eu gostaria de ver quantas kills a QX fez, né? Porque assim, pra mim, ela sempre fez, pegou informações pra sua equipe, fazia kills extremamente importantes, então ela tá um pouco ali embaixo, né? E até estranho, mas era uma pessoa que decidia e dava umas balas, hein, Babi, que eu vou te contar, né? Então, que jogo. Eu quero ver agora como que o time da Dawnfall vai se posicionar, porque elas vão jogar contra o time da FTD, que teve lá na primeira partida, que acabou perdendo de 15-2. Então, será que elas vão entrar no game ou o time da Dawnfall vai impor o seu game? Porque não pareceu muito confortável no mapa da Inferno, né? Lá no primeiro jogo, o time da FTD. Então a gente vai ver ainda o time da Dawnfall jogando, o time da FTD também ainda hoje. A gente espera que a FTD venha com performance melhor nesse próximo jogo, né? Exatamente, porque assim, o time da Dawnfall mostrou, assim, que consegue reagir sim. Claro que vacila em alguns rounds que não poderia e tudo mais, mas isso acontece até com os melhores times do mundo, né? Então por que não vai acontecer com elas? Então acredito que, eu espero na verdade, que seja um jogo mais acirrado, né? Não seja mais um 16-2 como foi o primeiro jogo desse campeonato. A verdade é que a gente quer ver, né, jogão, a gente quer ver atitude, a gente quer ver um jogo disputado. Então vamos torcer para que seja realmente um jogo acirrado. Voltando a falar da QX, jogadora decidida, jogadora experiente, pode ter ficado ali por baixo, né, no tab, mas só que ela trouxe rounds que já estavam perdidos praticamente para sua equipe. Então fez o diferencial, talvez trazendo ali a primeira eliminação, ou então vingando sua parceira. Foi realmente, na minha opinião, o nome da equipe da Fusion, isso mesmo, né? Exatamente. Então, assim, pra mim também, se eu só colocar uma MVP,
eu colocaria ela, acho que uma pessoa que decidiu muito para sua equipe, pegou sempre informações, uns avanços corretos. É claro que acontece uns avanços incorretos, porque acabava avançando tanto, às vezes, numa posição que os seus adversários acabam sabendo, né? Acaba entendendo como que vai ser a sua rotação e tudo mais. Então, como a gente vê aí, ó, a última chance vai ser para o time da FTO contra a Dalfal, que acabaram perdendo a FTO para Carnage e a Dalfal agora para Fusion, tá? Então, nós teremos ali o confronto entre o time da Carnage contra a Fusion e quem ganhar vai para as finais. Mas antes a gente vai ter esse Sim, jogo aí, essa né, de baixo last da chance. tabela, né? É. Primeiro esse jogo para as meninas que ganharam daquela descansada, né? Sempre assim, quem perdeu vai ter que jogar mesmo mais às pressas, né? Bom, mas galera, então a gente vai para um breve intervalo, a gente já está de volta com mais jogo para vocês, lembrando que ainda temos mais 2 jogos aqui no canal, então fique com a gente, pega aquele cafezinho e acompanhe essa transmissão do Campeonato Feminino Girl Gamer, edição de Sydney Festival. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Can make me move. Can make me Very diplomatic. I want to see excellent. I love the confidence. Yes! We'll head back over to Rob and then we'll have a quick chat with the winners. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. A little like adrenaline rush near the period of cooldown, yeah. And then you're like, I have to say coherent sentences. All right, here we go. I'm here with Mandel. Congratulations on your win, first of all. That was an awesome showing. A lot of backwards and forwards during that match, a really good fight. What sort of, do you think the momentum played a good part in that, or what was really there for you today? Eventually, we realized that Downfall was playing really passive, so we just took advantage of it and started getting more map control towards T-Con and Ivy and getting that early pick, and especially in upper halls as well. So when we get that early pick, we were like, just settle back and like let them play their game so that we had that man advantage to play off. So yeah. Awesome. So up against Carnage next. How are the confidence levels heading into that matchup? I think the girls are feeling pretty confident. They've been hitting their shots at the moment. So if they can bring that into the next game, and we'll just like discipline ourselves more towards the post plan. Eventually I think we'll be pretty strong against Carnage. I've heard Carnage think they're going to come back and win the entire thing. So what's Fusion's reaction to that? No doubt they're a strong team, but they're definitely one to be up there. But we think we can give them a good run for their money. So yeah. Awesome. I'm looking forward to seeing it. Congratulations and good luck for your next match. All right. Well, we're going to be here with Jesse soon to let us know what we're doing next. In the meantime, enjoy Next. You chase away my fears. I'm on my own. You made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy sea.
And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I go? Guys, I hope you've been having an amazing day so far. There's been some pretty amazing matches on. We've already heard from one keynote speaker, Kelsey from Bethesda. It's my pleasure to introduce the first panel of Girl Gamer Festival Sydney, the power of community, with this amazing bunch of women who are all from the leadership team of Women's, and I will let them explain what that is in a second. I'd like to introduce the panelists, and we have our panel moderator, Claymore, and our four gorgeous panelists, Nazy, Mavaro, Ezza, and Bree J.
Hello. Oh, I wasn't sure how loud it was going to be. So, as Jesse said, I'm Claymore, and these are from the leadership team of Women's, which is a girl gaming community, essentially, for women in the Oceanic, so Australia and New Zealand, and that encompasses everything from esports, content creators, gamers, and just people that just want to hang out. So check us out. But what we'll do first is just let everyone introduce themselves, tell us a bit about what you do, and we'll go from there. Hi, I'm Nazy. I'm currently a full-time Twitch streamer. I'm also the founder of Women's. Previous to that, I worked in mobile game development, doing marketing and stuff like that. So that's me. Hello, I'm Avaro. I'm a self-proclaimed IT wizard during the day, and I'm also an artist. And I kind of help run the community, so I'm community champion for Women's, and yeah. Hi, I'm Erin, aka Ezza. I am the esports and education champion of Women. I live and breathe esports, and I currently manage one of the top PUBG teams within the Oceanic region called Incognito. I'm Bree, or Bree J. I am the events champion for Women, so a lot of my role revolves around things like this, helping coordinate and organise events for the lovely women in our community. And as my full-time job, I actually work as a construction project manager, so something completely different to the online world. Very cool. So everyone here is super talented, super awesome, lovely people. I guess we'll start off the first question. What is community to you? I'm sure everyone has kind of a different thing they get out of it. So, For me, I guess community is kind of finding your tribe. It's really great to find people that share the same passions as you, and you can like talk about the passions with them, and also like share and discuss like challenges you may face with other people. So I guess that's the big part of why I founded Women's. Online it's hard because you don't meet people face to face, so it's kind of hard to form friendships. So where you can have a community where it's a little bit more, where you can get together, it's a little easier to approach people and form friendships and discussions. I think for me, community, it's a difficult question because I've been helping run communities for a couple of years, ever since I moved to Australia. So for me, community means something different as a participant, and also something different as a leader for a community. It's weird because you kind of have a different role, listening, actively supporting everybody, trying to listen to what their needs are, and just trying to coordinate a lot of different people with a lot of different passions, and just trying to, we all have the same vision, I guess, and the same goals at the end of the day. So it's kind of cool to, kind of be part of a community that shares that goal and vision together. I don't think I can add much else to what these two amazing people have said, but community is basically just somewhere that people can go who have the same passions and ideas as you. And from what I've noticed is that we have so many different backgrounds and experiences in this community, and every single member of the community brings something to it one way or another, and they are each individually shining. I think a lot of discussion that exists in the online space can be really secular, and it can be really confronting to do things publicly. So sometimes it's really nice to have a backing of people or a bunch of people around you where you can have those discussions really freely with a lot of different points of view. So I think that's one thing that community, along with sharing passions with people, it's actually being able to have those discussions and really learn a lot about yourself and a lot about the people around you and what they're doing is really important in a really safe and comfortable environment as well. So to that, how would you say, I guess, you foster that within your community in and of itself, like that inclusivity, the discussions, sharing of those different ideas? Because like you said, it's different people, different personalities. There's definitely clashes that occur. But, how do you each handle that? I think there's always opportunity to learn from others, and there's always opportunity to grow from criticism and clashes and stuff like that. Getting to know your community and learning from them is a big part, because at the end of the day, you want to create the community that they want. So listening to feedback and stuff like that is really important. What we want to do and achieve is always kind of growing and changing, because we're inspired by new events and the people that come forward, and people's talents as well. How can we leverage different talents and stuff like that? Events like this, and how can we encourage more women shoutcasters and stuff like that? So all of that's always changing.
I think for me it's quite interesting because, I mean, I think a few of us had met each other beforehand, but it was my first time meeting everybody like here today officially as well. So, I mean, for me, I think just trying to, it's a difficult question to answer because it's different for every single person because we all have different individual needs. So it's trying to separate that and fixating on what the community wants as a whole. And sometimes you're going to get it right, other times you're going to get it wrong, but I think one of the most important things is communities forgive you and they see you as people and they see that you're also just trying to do the best for everyone else. So yeah, it's an interesting environment to be in. I guess not being afraid to like get your teeth into discussion as well. Like at the end of the day, we all have opinions, and just because your opinion might not match someone else's doesn't mean it's wrong. It doesn't mean you're wrong. It doesn't mean they're wrong. It means that you have something that you can learn from each other in different perspectives. And sometimes that's really hard to put your ego behind you and be like, no, I'm right, and like I'm always right. But you really can learn something from people that may disagree with you as long as it's friendly, nice discussion. There's absolutely nothing wrong with that. And facilitating that can actually be really important for overall growth and longevity as well. Listening is really big for us. We always listen to feedback, as Nay said, but what I've noticed, especially since I've been trying to get some more esports and females into esports, whether it's from shoutcasting to playing or to organising tournaments, I've noticed that a lot of people want to get into it, but they don't know where to start. They don't know how to get into it, or they don't even know what it is, but it looks cool and they want to do it. And I feel like we, so far, by listening to a lot of our members, we've been able to provide opportunities or connect people so that they could go be a panel facilitator at this amazing event. I think that's a big part of what we want to achieve is like create those opportunities, make them accessible to ignite that spark and like women to be like, I want to get into esports, I want to be shoutcaster, I want to grow my content creation. So, and it's listening to community and being like, all right, how can we help you? That's like a big part of what we want to do. Yeah, like I know with myself when like I wanted to get into esports, kind of playing because I always played games casually, and I just kind of inherited a team and just started playing, and I learned so much just like diving headfirst into it and just like, you know, lol, just jump in, do it. And yeah, it's a steep learning curve if anyone ever wants to do it. Please come see me first. So I guess something for that, how did you guys go about establishing Women's, like, you know, building a community like that and an infrastructure, you kind of have to do a bit of pre-planning before, I feel, as big as it is now. But yeah. Well, I guess I never expected it to be as big as it is now, or like the idea of vision to be as big as it is now. Like really, I've just found that I wanted a community where I can easily talk to other women to be like, hey, I'm like struggling with X or Y, or like, what do you think about this? So I felt like I wanted that space, and I figured others would. So I think instead of waiting for someone to create it for you, just create it yourself. I guess for anyone here, if you find that you want a space, just create it. That's the best way to make things happen. But yeah, I just kind of started off getting feedback from a few people, kind of like small Discord. Then we kind of like did our launch, invited a bunch of people, and it kind of grew from there. But I guess the biggest thing I've learned was you can't do it alone. Like, Women's is very much like the team and the people who volunteer their time, and the community makes it successful. And without all those people, we wouldn't be able to function. So yeah, it's definitely, we love people who put up their hand and are eager to get involved with stuff. Like, we want to nurture those like passionate people, and how can we help them? And yeah, any help is always super appreciated. I think it's weird for me because I came to Women's as a member originally, and the whole reason I came to Women's is like I was looking for that group of I just found like-minded people because I'd experienced some things in the gaming community, and I was like complaining to all my male friends. I'm like, oh my God, I'm struggling so much, and they're like, no, we don't get it. And so I just wanted to feel, I just wanted relationships, and I just wanted to feel connected to people experiencing the same things. So here I found Women's, and then it was kind of an opportunity before Inktober, and then Nancy put out a post like, who wants to help run it? I'm like, oh my God, me. Yeah, so I've kind of been involved ever since then, so like last year, October, and then, yeah, just kind of been helping with the community side of things. So I think there is that selfish part of me, as a 14, 15-year-old girl, I would have loved to have had something like that, or just a bunch of role models to look up to, or, because the thing is, I think within what we've created within Women's, is that there's no hierarchy really, like everybody's kind of on the same playing field, so everybody's approachable. Yeah.
So yeah, that's kind of like the beauty of it. And yeah, I just like do things in there sometimes. Like, but if you're in women's, you know I do things sometimes. But yeah, You it's know what we're hard to talking explain. about. But yeah, I'll shut up now. Sorry. I first joined as a member, but I was quite hesitant because I, alongside a lot of people that I've realised, think that women's is basically just a community for females and content creation. And I'm not a streamer. I have a lot of respect for streamers, but it's not something that I want to do unless it's Twitch sings because I love that. So I started talking to some people, and they're like, no, it's for more than just content creators. It's for anyone in the esports or content creation or anyone who is interested in learning more. And then I joined, and I absolutely loved it. And when it started getting bigger, I'm pretty sure I just kept pestering Nacy about different things and providing suggestions and improvements. Yeah, Bree's nodding about this. And then I came on board at the start of this year and started helping out with the business side of things. And I was like, I'd like to pioneer the esports because that's my passion, and I want more people to get into esports in the Oceanic region. And I want a safe space because this industry, no matter where you are in the world, it's quite isolating, especially since it's in an online environment. In online environments, even though you are surrounded by people on the internet, it's still quite isolating. So I wanted to try and create this space so that people could make these connections and then meet in real life, like we have around 20 of our members here today. I was kind of looking for a passion project for like a long time because I felt like the tiny bit of spare time I had, I really wanted to not have it anymore. So I reached out to Nacy pretty much, 2 days or so after it was announced, just being like, look, if you need some more hands on deck, let me know. And then the rest was pretty much history. And for me, I think it's a real inherent thing as women, and I think men go through it as well, but maybe not to the same extent, that we don't feel like we deserve a seat at the table, or we feel like we haven't earned our seat at the table. And I never want anyone to feel like they don't ever have earned that seat or that they don't deserve that seat, because you deserve that seat at the table and you deserve to have your opinions heard, and like you have been through so many things that you can contribute to other people, and having a space where you can do that openly and having a space where you can impart that and have those conversations is so important. And it's something I've sort of carried with me through like uni and like the start of my career outside of this as well, that I really felt passionate about women putting their hands up and saying, no, I want to do this, or like, no, I want that seat at the table, and no, I have opinions and ideas, and I think that they're really important, and I want to know how I can express those and have people hear me or feel like I'm being heard to contribute to a greater thing than just myself. And that was something for me that like still sticks with me all the time, regardless of whether I do it in content creation, esports, online, or whether it's something I do in my personal life for women in construction as well. I'm very, very passionate about that too. So that's sort of where my love was for women's. Yeah, like something that drew me to the community in and of itself was that seeing and watching all the different opportunities that literally spanned so many parts of gaming. Like, and sometimes I think, you know, when you just play games, you're like, this is all I live for, right? And seeing, I guess, content creators just even creating like outlays, art opportunities, esports, shoutcasting. There's just been so many opportunities. So how do you girls encourage, I guess, your members to get involved with that? Because like you said, sometimes people feel like they don't have a right to, hi, I'd like to help. I know that whenever we have something going on, we always make sure that our community knows about it. So something that I'm currently working on is, because of this event, we established that we've got quite a few members in our community who love playing Overwatch, but they don't have opportunities to be able to regularly play together. So I'm organising a fun Overwatch league. And I'm going to, when I have finer details, I'm going to be announcing to the community, being like, this is what we're doing. If you want to learn more, if you want to get involved, or if you want to understand how an Overwatch tournament is run, or you want just basically more knowledge about it, or if we can get you into shoutcasting, or if you want to stream it to your channel and then attempt to cast, then let us know.
I think everyone has like very unique like journeys and knowledge that can like leverage so well to like help others and like communities and stuff like that. So yeah, like even if you have like business background, accounting background, like all of that like knowledge like feeds really well into like content creation, esports, and yeah, I think you've always got something to share. And if you are passionate about that, like that's where it's also like really good to like play it forward. You know, share your journeys to help others kind of like make that journey as well. So that was another part of like starting Women's. Like I know I struggled like with basic stuff like how do I write an invoice? How do I like approach sponsors? And yeah, I guess I wanted to share a bit of that knowledge with others so others didn't have to like go through those like, you know, hoops that I had to. But still, I don't even think I'm like particularly experienced in these things, but yeah, I still try and help others along that journey. I think, yeah, if you see that you have those skills, that's always great to put your hand up and be like, I can help. Also, we see you. Like, we see the stuff that you do on social media, and we see the comments that you make, and we see the things that get brought up in Discord. Like, we're listening, and we might not be listening in the way of actually knowing what that means at the end of the day, but we know when you guys are calling out for opportunities, and we know when women are like, we want this, or we see that, or people that do amazing artworks was part of why we wanted to run Inktober, because, you know, a lot of people think it's purely gaming when there's such a huge amount of people that do these amazing creative artworks, and it could be stuff from cosplay to art to like bizarre things as well. Graphic design is another really massive thing. So we see that, and we see the talent that people have, and we're always keeping an eye out for something new that we can help facilitate and think, hey, this is something we can actually drive further to help people as well and bring more, you know, eyes and publicity on that too, aside from just the gaming side of it too. I think from our side as well, one of the things is just exposure. So one of the initiatives we've recently started running for the past 3 months and quite successfully is the Women's Writers. So shout out to all the women's writers out there. Thank you so much. You're all awesome. Yes. Yeah. So it's a bit of a passionate project because everybody does have their own stories. So we started with something called women's, you know, just women's stories. And that's basically what we've been doing. It's just finding people in and outside of the community and just sharing what their journeys have been to where they get there, you know, because everybody, yeah, like as Lacey said, like everybody has their own journey. But one of the ways to find out how to get there is just by listening and like, you know, approaching people and like, oh my God, this person has done it. Yeah, okay, I can do it too. You know, it's just like education. It's important. Yeah, I've seen a lot of that within the women's community. You're all amazing. And just seeing how everyone just interacts together and sometimes seeing in like general chat just, oh, I have that same story. Like, that's so cool. And sometimes you do feel like kind of alone at times, but having that community is kind of gotten rid of that. So one of my last questions, I guess, is your wish list for the next year of Women's. If you, yes. If you could, I guess, beautiful kaleidoscope picture, what would you want to see in the next year? I guess, yeah, to keep it realistic. I guess, yeah, something we want to do is like amplify some really amazing talent in the industry. Like, you know, the amazing shoutcasters we have today, how can we like amplify what they're doing to like be bigger role models for others and to inspire others. And there's also like so many interesting streamers who are doing like really cool things. Like there's someone who does like chainmail streams. Like that's so cool. So how can we like amplify that, whether it's like through a podcast or something like that? But yeah, that's something we're exploring. And yeah, definitely want to amplify those role models because I know I always struggled to find role models in the industry. And now, yeah, it becomes easier and easier. But it's like, how can we help younger generations find their role models? I'm going to be really selfish. I just want creative to kind of, that's going to be, I think, my drive. I just want to kind of see the creative thing kick off. We have so many awesome cosplayers and artists and graphic designers. And, you know, I think it's difficult because it doesn't matter if it is art or if it is like industry-specific things or esports. It's difficult to find and set that standard for yourself and what you should be doing. So I think one of the goals is just to kind of start like educating people on what your worth is. I guess, and like kind of just setting like industry standard because a lot of people kind of do get taken advantage of because they want that exposure. But yeah, so I think that's one of the goals. And I think the second goal would definitely be, I think, just like driving more things through the Writers Initiative. That's been really cool. And if it is via podcast, we have had a few talks, and that's definitely something that we want to work towards, yeah. Aside from the podcast, that's on my wish list. I really would love to see us get involved with PAX. So I'd love to run something
smaller than this at PAX for the women's community or just any females that want to get involved in gaming, because PAX it reaches so many different people and cultures everywhere, and I think that having the opportunity to see some of your role models play, whether it's some of these talented ladies on the stage or who else playing in a tournament, just I love seeing people getting involved and getting the opportunity to do it, and so I'd love to help facilitate something at PAX. Kind of got two things I'd really love to see. I'm a huge bleeding heart, so like I love charities and I love doing charity work, and it's something I do a lot of pro bono construction work for charities as well, because it's something, you know, I really love and hold dear to my heart, and I think it's really important. So I think getting involved with more charities across the board and doing it in a more dynamic way as well, so not necessarily online, but how can we also bring that into physicality? And another part of that is obviously with events. I think sometimes trying to bring people from an online world into, you know, physical events, to meeting each other, to building those really close human connections is something that's really, really special. And it's something I really want to keep driving throughout the years, is doing more cool stuff like that. And then also obviously bringing brands into that as well, and bringing different opportunities so that we can make it bigger and better on a larger scale as we go. Obviously not for us, but for people out there to be able to meet different people. I think that's something we miss, and that's something this community is really good at, is bringing that really human heart and that real human connection down between people as well. Thank you. So I'm going to ask a very, I guess, silly question, just to kind of close this off. I don't know. Okay. I feel like you guys will think this is weird. Okay. Tank, DPS, or healer? DPS. I'm like run in and like, yeah, die and then just keep going. But yeah, that's me. Tank. I used to be prop paladin, so yeah, back in my World of Warcraft raiding days, I always like, so definitely tank. Yeah, I'm definitely a tank as well. I like being up the front with the shield, just taking on all of the bullets in front of everyone. Sylvanas is my home girl, so DPS 110%. But although I don't mind healing on the off occasion. I get much less salty. So. Well, thank you so much for all of your insights. You're all wonderful. If you are interested, definitely check Women's out. There's a great community of women out there ready to support you for your dreams. Womens.com.au. Yay! Thank you, ladies. Guys, I hope you got some good insight into, I guess, community management in general, as well as obviously women's. You guys have put so much hard work into what you've done, and I think it's such an asset to the wider gaming community in general. And yeah, hopefully you guys can kind of keep doing what you're doing and it just gets bigger and better. Thank you for having a chat with us. So guys, next up we have match 3 of our CSGO games. It is FTD versus Downfall, and that is the last chance match for these two teams. We're going to throw to the commentators in a minute after some ads, just to have a bit of a look at the brackets and a bit of a chat before the game. So stay tuned, guys, and that'll be coming up. That'll be coming up very soon. The talent and success of women in video gaming. We have 8 teams competing over 2 days. Here to prove that women really can game like a boss and fight for a place in the Girl Gamer World Championships. New heroes will be made as you experience the thrill of watching the best female players compete in your favourite titles, including CSGO, Overwatch and Smash Brothers. Get ready for Girl Gamer.
it'll be. Hello ladies and gentlemen, and welcome back. We are now back into the CSGO action, of course. We have the lower bracket final coming up. Well, not the final, just the lower bracket game. FTD taking on Downfall. Now, we've just seen Downfall play. We saw FTD play earlier. I would hate to ask for your thoughts, but I feel like it's going to be relatively a general consensus here. Yeah, I think it has the potential to be a little bit one-sided. I think everybody's sort of expecting that Downfall off of that performance with Fusion will probably take down FTD. But like we said earlier, I think you can't really count FTD out. You have to factor in the fact that it was their first game on LAN. They've now gotten over those nerves. Hopefully they've been able to regroup, get a bit of morale together, and potentially, bring it back and maybe take out the game against Downfall. Who knows? Well, that's the. I feel for FTD, we're constantly talking about the upset, because it does have to be an upset. Most of these girls haven't really played on LAN. Well, they haven't played on LAN before, and it's a relatively new roster as well. So it's a little bit hard to kind of go and say that they're going to be a front runner in this competition. Yeah, and I mean it's a really difficult one as well coming down for FTD, because the best player they had on their team during that first map against Carnage was White Girl Wasted. White Girl Wasted is the only person on that team that's a fill-in. So it's a little bit unnerving for them, I suppose, going into this next map. They're definitely going to want to be doing better. Yeah. But maybe we haven't seen the best of them yet. I'm hoping so, because a 16-2 performance against Carnage, that was a demolition of a match for the Carnage girls. Like, let's be honest, they played out of their minds. Like, they were very aggressive. Like, I feel like they just, everything that we thought they were going to do, they just did. Right. Yeah, I think you're correct there. I mean, we really saw there were some opportunities for them to take a couple of those extra rounds, but Carnage did just sort of take them out. They were like even those 3v1s, and they really had the opportunity, I think, to maybe even bring it out to like a 16-5. Yeah. But nothing sort of, not really a close game by any means. So we've got the bracket up there. Yeah, bracket pretty much tells the tale so far. We were earlier in the day, it was the Carnage v FTD, which we saw the 16-2, and then Fusion just took down the Downfall Angels 16-10. So, across both maps, one obviously a lot closer, and maybe to a point a better matchup that I think might have been a little bit more fair and in favour of both teams, because they had both a good opportunity to take that. And there were many times where we thought Downfall were back in it. Yeah, we did. Yeah, they really had the opportunity to take that map. It really could have gone either way. I don't think the score... It was actually probably closer than that score really shows. There were probably a few silly errors there. But I really have to give it to Fusion. They really did adapt to what Downfall were doing at the end of that first half. And that's a credit to them. It shows that they're really thinking about the game. They're not just sort of looking at it from a very superficial perspective. And that can be quite the problem, I feel, in most teams, is kind of, like when you start falling off a little bit, it just... the momentum and the mentality completely changes, and it definitely didn't. It felt like at the end it did, because it was just such a surge from Fusion toward the end. The last 4 rounds just were absolute, obliteration from them. So there wasn't really much left to the imagination. But now Downfall have a really good opportunity to make a lower bracket run, and we must say that they do have probably the best opportunity up first against FTD. Yeah. Now, like you were saying, White Girl Wasted was probably the outstanding performer for FTD in the previous matchup, but we've still got other members that we can kind of look to. Magini to an extent was starting to look like she was getting her footing, but they have to come out guns blazing. Yeah, I think we have to note the fact that the first half of that game was 15-0.
So they did well to actually at least get those 2 rounds and sort of not get 6-0. That they didn't get kind of the opportunity to sort of steamroll them in that respect. And I think that they were starting to hit their groove a little bit towards the end of that game. So I think Comfort and Nerves probably did play a lot in that game. And Carnage, they're so comfortable. They're so confident. They didn't really have that lag time. They haven't needed to settle in. They're here. Yeah. They're already ready to play. Yeah, so the best of one format is always going to favour upsets, and so far we haven't really seen what we would call an upset. There is the opportunity, like you're saying now, with FTD coming up against Downfall. It's on Mirage, right? Yes. Now, Mirage is a lot more of an open map in terms of what you can do, and it is a bit more of a puggier map, a bit more of a basic map, and you can see, I believe we're going to be... Estamos de volta, galera. Agora é aquele jogo, né, para sobreviver aí as equipes, né, Nanda? Round de faca na tela e teremos uma Mirage classiquinha aí para vocês. Exatamente, Babi. Uma boa madrugada aí, galera. Aqui no Brasil, 1h25 da manhã. Eu não sei que horas deve ser lá na Austrália, mas tudo bem, né? Como você falou, né, Babi? Bom dia pra quem é bom dia, boa noite pra quem é boa noite. Vai que tem pessoal lá australiano aqui não assistir aqui a live em português, né? Então, assim, conseguiu a time da Downfall, infelizmente, acabou caindo lá na trem pro time da Fusion. E o time da FTD caiu na... Qual foi o mapa? O primeiro mapa? Inferno, que foi um 16-2. 16-2. Então vamos ver, né, se a FTD entrou, né? Entrou no game, que lá só foi um mau mapa, né? Então, aquecimentinho de leves. Exatamente, né? Agora, porque assim, aquecimento foi por parte do outro time, né? Que deu uma lavada aí 16-2. Vamos ver se agora vai conseguir trabalhar muito melhor na FTD, né? E olha só, round de pista, a FTD vem tentando a passagem aqui pela caverna, já consegue uma eliminação a Meguini. Mas não, pararam 2 jogadoras da FTD já nas miras das jogadoras da Downfall. E vai caindo uma situação de 3x2 agora. A C4 ainda tá ali dropada, né? No meio do bombsite tá. E agora a Meguini sozinha contra 3. Situação complicou, tá ali contra o Fist, vai tentar confronto, não conseguiu. Garante a eliminação a Cake. O primeiro ponto vai pra equipe da Downfall. Babi, elas conseguiram abates rápidos ali pela entrada da caverna pro parque do time da FTD. Até pensei que poderia dar muito bom para os jogadores do lado terrorista, fez abates importantes pelo CT, mas teve um que outro ali, praticamente sem sede da Zert Eagle. E agora o time da Downfall, né, vem aí com a submetralhadora e vai fazer estrago, hein? E a FTD vem avançando, Nanda com 5 jogadoras aqui pelo tapete da B, vai tentando a passagem pela Van, acaba caindo pra Ana, Ana garante mais 2 eliminações. Olha só, agora a Cake também já faz a sua captura ali com a sua submetralhadora, deixando ali a Snow com a Xi sozinhas contra 5. Já caiu ali Snow, ficou muito miada a Xi e muito rápido o round. Downfall garante o segundo ponto, vamos pro terceiro e aí começa o jogo. Exatamente, né? Vamos ver, hein? O time da FTD vai vindo armado já, né? Vai vir com a K-47 e provavelmente o time da Downfall não vai mudar muito os seus equipamentos, os seus armamentos, vai permanecer com a sub. Então, querendo ou não, por parte de armamento, a FTD é muito melhor. Agora eu quero ver se elas vão conseguir ganhar esse primeiro pontinho, né? Vamos vendo, a Nux trabalha muito bem com esse tipo de armamento, tá fazendo a marcação já ali pela janela, tudo esmocado pelo meio, tem jogadora passando pela carroça já e dominando aqui o caminho de rato. Olha a passagem, Meguini tá por ali, a Nux levou algum tiro, ficou com 74 de life e agora a Kali também tá bem posicionada, separada a equipe da FTD, vai trabalhando com calma agora esse round armado. Tem bastante utilitários, vamos ver, vai tentar encontrar algum crânio por ali pela janela, Meguini, não avança, jogadores da Downfall e vai cadenciando aí a rodada, né? Somente uma marcando o website da B. Agora sim, vem o Molotov pra areia. A Mia garante a eliminação. A Cake também faz a dela. Tá por ali a Xi. Capturou a Mia e vai pegando a C4. Volta ali pela caverna. Situação de 2x2 agora. Muito machucada a Baby pra segurar aí a equipe da FTD que tá tentando plant aqui no website da A. Sozinha ela, 24 de life. Agora puxou pra um x1. A Xi tá ali muito esperta. Já tem 2 kills nesse round. E vamos ver. Armamento AK-47 contra a submetralhadora. A C4 ainda não foi plantada e capturou ali a jogadora da Downfall. Primeiro ponto para a equipe da FTD. O primeiro ponto aí pro parque do time da FTD, Babi, mas lembrando, né, o armamento da Downfall não era tão bom assim. Então, assim, acabou fazendo um estrago muito bom. Era apenas subs, agora realmente, como eles não trocaram o armamento, vem aí com M4, vem com Augs, então foi sofrido esse pontinho da FTD, mas capturou um Pokémon
e conseguiu fazer esse primeiro pontinho, né? E olha só o encontro, a Nux está no avanço pelo Rato, encontrou e deu um Kelota ali na Meguini, no caminho de Rato. Agora a equipe da FTD trabalha com 4 jogadores essa rodada, ficou machucada ali a Kali pela região da carroça, enquanto isso vem trabalhando com a sua flashbang, o seu utilitário ali para defender o meio, né, a equipe da Dalfal. Olha só, bem separada, ainda assim, a equipe da FTD tenta passagem pelo meio, já spotou a jogadora pelo L, tentou trocar umas balas, não conseguiu punir a sua HP, mas agora vai então trabalhando a equipe da FTD, já tentar o domínio aqui com as smokes do bombsite da A, olha a passagem da Baby e encontrou ali a White e garantiram a solução dela. Sozinha a Tia agora conseguiu nenhuma eliminação e a Mia só finaliza com o 3º ponto para a equipe da Dalfal. Pegou ali o avanço pelo Rato foi muito importante, né? Acabou pegando uma kill, pegou um armamento bem superior, deu uma que outra. A jogadora conseguiu depois fazer um abate pela jogadora que estava pela carroça. E aí depois tudo foi dando certo por time da Dalfal, né? A bombset da A está close, Babi. Vai tentar, sei lá, uma rápida por esse bombset da B. E olha os jogadores aí pelo meio. E olha a Nogs cobrando o pedágio ali das garotas da FTD. Tenta passagem então com 4 jogadores ali pelo meio. Tem uma trabalhando pelo palácio do bombsite da A. Olha só no a tirinho captura ali um crânio a Nogs, deixando mais uma vez Meguini numa situação complicada. Somente de pistol acaba caindo. Ponto, mais um para Downfall Angels. Será que se a jogadora não tivesse jogado aquela HE, teria conseguido aquele pontinho, né, a Babi? Porque ela tava bem miada, a jogadora que tava pela cabecinha, porque a Dalfal aí agressiva da mesma forma que jogou lá contra a Fusion, mas pelo menos a FTD que já conseguiu fazer um ponto e novamente armada, né? Acho que trabalhar esse meio, precisa dominar. E olha já como as jogadoras avançam pelo meio, né? Então já tem bastante informação também, né? O avanço da Ana aqui pelo caminho de Rato, tá tentando a passagem. Enquanto isso, FTD trabalha no avanço ali pelo meio. Olha só, encontrou. O que foi isso? Espotou, machucou bastante a Ana, mas acabou caindo a Ti por ali e deixou a Ana somente com 12 de life. Agora cai, jogador do Downfall. A Mia não faz mais parte dessa rodada 4 contra 4. Vamos ver como que vai ser o decorrer desse round, né? Lembrando que é uma batalha dos desesperados. Tem que ganhar aqui para continuar viva nessa competição de Sydney, Nanda. Exatamente, Babi. Isso é como a gente tá falando, né? Você viu como a jogadora conseguiu pegar bastante informação, viu que não tinha ali pelo tapete, até saiu bastante machucada, né? Mas conseguiu fazer abate da sua adversária. E agora é um round um pouco mais lento, né? A time da Dalfal tem bastante utilitária para conseguir segurar a entrada do time da FTD. Não pode ir nos últimos segundos, né? Não tem tantos utilitários assim também o time de terrorista. Olha só, o utilitário da equipe da Dalfal trabalhando, queimando ali as suas adversárias. Vem a Nogs, 2 eliminações para elas. A Kali fazendo papel de lurker, garante uma pra conta. Mas a Baby ali com a Augen e junto com a Nogs finalizam suas adversárias. 5º ponto para Dalfal. A FTD ali com um pontinho só, né, Nanda? Vai ficando complicado. Será que já tem o 7-1? A gente não teve, né, nos outros mapas, né? Mas acredito que aqui possa ser que aconteça, viu, Babi? Queria falar, Babi, elas estão insistindo bastante nesse bombsite da A, né? Elas não tentam trabalhar o meio, tentar um domínio do meio e tentar fazer, sei lá, como eu posso dizer, um avanço aí pelo tapete, surpreender realmente as jogadoras. Então, assim, precisa trabalhar em outro bombsite. E olha só, Nandinho, um avanço da equipe da FTD ali no round eco. No bombsite da B, já conseguiu uma kill. Aliás, não, mas salvo por ali também. A Cake garante 2 eliminações para sua equipe. Que balaça da Xi ali pra cima da Snow. Agora 3 contra 1. A Xi tá ali com a sua algo, vai tentar eliminação. Não consegue, a Baby só finaliza. 6º ponto, 6-1, rumo ao 7º. Agora eu aguardo realmente a FTD querer fazer, né, o domínio ali pelo meio e fazer uma rotação para o bombsite da B, Babi. Toda vez que elas estão tentando o bombsite da A, não está dando certo. Ou seja, a A está muito close, né? A gente viu que a Dalfal, ela é muito boa, né? O jogo contra a Fusion pela trem foi extremamente disputado. Então a FTD vai ter que surpreender e fazer coisas diferentes para conseguir pontuar esse lado terrorista. Nanda, e a equipe da FTD tá optando, tá trabalhando muito aqui na região do meio também, né? Tá sempre pagando pedágio ali para jogador da Downfall que faz a marcação ali pela janela. Então tem que tomar cuidado, talvez esse domínio no meio não seja a melhor opção para elas trabalharem. Vamos vendo, mais uma vez, vem tentando dominar aqui a equipe da FTD, a região do meio com a Meguini. Tá esperta no que está por ali. Ela tá com a K-47, olha só, hein? K-47 fazendo aquela marcação ali pelo janelão.
Onde tá? Encaixou o spray, não conseguiu. Meguini finaliza ali a Baby. E olha a entrada. A entrada pela caverna tá acontecendo. A Kali tava por ali naquela região, levou um pouquinho de dano, ficou com 52 de life, ainda insiste por ali. Mas olha, o White tá trabalhando agora no bomb site da B, já tá na entrada, passando pela sombra. Vai fazer o domínio agora do mercado e vai encontrar a jogadora machucada. Ana naquela região, tava de lado, vai ser spotada, vai ser morta, vai ser eliminada ali a jogadora do Downfall. Puxou a facosa e sem dó, sem piedade, já finaliza a jogadora ali da Downfall. E olha só a resposta da FTD nesse round. Agora são 5 jogadoras contra 2 e 35 segundos no cronômetro com a C4 plantada lá no bombsite da B, Nanda. Tem que defesa do time da Downfall, mas o bombsite da B é muito difícil, né, de querer trazer. Agora, apenas com 6 de life, é melhor guardar essa K47. A gente sabe que tem, né, tem uma grana no time da Downfall, mas assim, bem difícil um 4x1 conseguir trazer esse round de volta, né? Então, a gente falou sobre surpreender, que fazer o domínio do meio, elas conseguiram fazer isso, trabalhou o website da B e foi onde deu certo, né, Babi? Então, talvez trabalhar um pouco melhor ali, não correr tantas kills importantes pelo meio e acontecer mais lá no website da B, pode ser o caminho para o time da FTD que volta a tentar no website da A, onde que não estava dando certo. Nanda, e o nome diferencial desse round foi a White, né? A White conseguiu 3 eliminações e no último momento ali a Nox com 6 de life tentar alguma coisa não foi uma decisão tão esperta, né? Não ia conseguir o confronto contra as jogadoras, inclusive não conseguiu e tanto que consolidou aí o segundo ponto para a FTD. Até Agora, pensei que ia ter um 7x1, poxa. a gente ficou na esperança aqui, mas ficou na saudade, né? Saudade de 7x1. Mentira, não temos saudade não. Vamos lá, vendo agora a equipe da FTD mais uma vez no domínio do meio. Tá ali a Cake tentando a passagem pelo L. Olha a Kali junto com a Ti. Já garante 2 eliminações para a FTD. A gente vê uma FTD diferente do jogo contra a Carnage. E vai tabelando também a balita pra cima da Meguini ali a Cake. Situação de 4 contra 2 agora. É Ana e Nox por ali. Nox fazendo a marcação ali pela jungle. Opa, deu a Cal que tá se encontra naquela posição. Agora tem aquela Smoke, vai tentando varado. Smoke na parede, vai passando por ali também. A Snow com a pedrada pra cima da Ana. Deixou a Nugs com uma situação difícil demais. Ela contra 4. Olha só a marcaçãozinha, encontrou, spotou, mas não matou. A White sim conseguiu finalizar e o terceiro ponto da FTD. O meio ali bastante esmocado, né, Bi? Mas a FTD tá conseguindo fazer abates importantes para aquela região. A jogadora ali também com, se não me engano, foi a Xi, né, que conseguiu fazer abates com a Alp. Então, assim, como você mencionou, é uma outra FTD do que a gente viu no primeiro jogo, né? É o jogo do tudo ou nada, né? Ou você tem chance ou vai morrer. Olha esse rush na caverna, Nanda. E aqui que consegue a eliminação ali de pistol pra cima da Kali. Era ela sozinha fazendo a marcação. A C4 também se encontra ali pelo palácio. Agora tá esperta. A Chi tá ali com a sua WP. Vai tentar passagem. Enquanto isso, a Snow tenta também entrar aqui no mobsite. A Baby já captura. A Meguini. Uau! Olha o controle, o spray, o controlíssimo de recoil aí da Meguini. 3 kills pra ela e acaba eliminando a última jogadora ali. 4K, então a Meguini volta com maestria, né? A jogadora ali da FTD com um 4º pontinho. Conseguiu trazer aí a Meguini, porque o avanço ali pela caverna conseguiu fazer 2 abates. O time da Downfall não é uma coisa que, nossa, prejudicasse tanto o time da FTD, mas a FTD já voltou com outro posicionamento, né? Agressiva. E tô gostando agora do game, né? Tá mostrando pro que veio, porque como eu ia mencionar, né, Babi? É tudo ou nada, né? É tudo ou nada, como a gente falou, batalha dos desesperados nesse confronto. Vamos ver quem vai seguir na tabela. E vamos vendo já um trabalho aqui da equipe da FTD com uma jogadora a menos, né? A Kali caiu ali pra Aug da Nugs, tem que ficar esperto com essa jogadora. E a Meguini mais uma vez, olha só a balita pra cima da Nugs. A Nugs que estava tentando uma passagem ali pelo caminho de rato, agora sim, situação de 4 contra 4 novamente, bem separada ali a equipe da FTD, vem trabalhando com calma, tá tentando ganhar espaço ali ao White no bombsite da B, vendo se tem alguma jogadora por ali pra garantir uma vantagem, uma eliminação, já encontrou, já foi spotada, vai tentar a caça. Olha só, tá dentro do bombsite, não deu pra ela, conseguiu aqui o Cake pra cima dela e agora a FTD de maneira desvantagem, né, no finalzinho desse round, vem tentando confronto 4 contra 2.
Foi um pouco difícil porque tava entrando uma por uma na mira das jogadoras aí da Dalfal, né? Antes de trabalharem junto, darem as mãos trabalhar junto, acabou complicando, né, Babi? Fica entrando uma por uma, que não há trocação, né? Se seu companheiro morre, não acaba não tendo uma vingança. Então isso complicou aí por parte da FTD e muito bom o ponto aí da Dalfal. Então assim, trabalha junto, né? A gente viu rounds que trabalhou juntos, deram as mãos, 1, 2, 3, acabou dando certo, né? Então, não pode ficar entrando uma por uma nos pixels das jogadoras da Dalfal, que tem uma ótima qualidade, né? Vamos vendo agora, 12º round, as garotas da FTD estão posicionadas aqui em direção da caverna, tem também ganhando espaço ali pelo palácio, armamento tá ok, utilitários tá ok, vem tentando passagem, olha só, a Mia tá muito bem posicionada, consegue primeira eliminação, para ali na balita da White, mas olha a troca tá insana, menos 2 jogadoras por parte das 2 equipes e vem smocadinha no bomb site da A pra tentar passagem. Nugs bem esperta, esse armamento ela comanda, esse armamento ela domina, consegue eliminação pra cima da Kali, agora a situação de 3x2, vem trabalhando a vantagem, olha o plano da C4 acontecendo no bomb site da A, e a AWP da TI não cantou, e a Dalfal avança aí com 4 pontinhos na frente da equipe da FTD. O avanço do jogador ali pela caverna acabou surpreendendo as jogadoras da FTD, né, Babi? Querendo ou não, eu até pensei que a Mia ia conseguir dar um sprayzinho um pouco melhor ali nas jogadoras, ia conseguir fazer 2 abates, mas os abates foram importantes, então assim, o bomb site da B é muito fechado, assim, é muito close e a FTD fica tentando sempre esse bomb site, sendo que os pontos sempre, a maioria aconteceu no bomb site da B. Então eu acho que insistir um pouco no erro quando elas tentam dominar o meio e vão pra B dá certo. A A não tá dando certo e volta a insistir nesse bomb site que não tava dando certo no começo e volta a não dar certo. Exatamente, Nanda. Como a gente viu no primeiro mapa, a FTD ficou muito perdida ali na Inferno, né? A gente tava vendo uma FTD com uma resposta muito boa pra cima da Downfall, mas só que, parece que estagnou de novo, né? Então tá ficando bem acomodada em tentar esse bomb site da A e não tá dando certo, como você mencionou, mas olha a rotação da C4 indo pro tapete. Vamos vendo, agora vem a HE da White ali na região da cabecinha, puniu um pouquinho agora sim com essa varita, acaba punindo ali a Baby que tava na região da cabecinha. Enquanto isso a Megine vem ganhando espaço aqui pela caverna, vai dando aquela confundida, né, nas jogadoras da Downfall, porque a C4 tá ali, tá lá com a Snow, junto com a sua parceira em direção do bombsite da B, mas olha o retake, a equipe da Downfall trabalha de forma rápida, olha a rotação, como vem trabalhando, já tá na região da sombra aqui, a Cake ganhando espaço, deu aquele clear no fora, já não viu ninguém, acabou caindo na bala da Kali, que tava ali perto do bombsite, e a Nugs, esperta, marota, na malícia, já vai machucando ali a jogadora da FTD, conseguiu a primeira eliminação, já vai pra conta dela, agora tem que ficar esperta, ela contra a 4, acabou que caiu pra Kali, e pontinho da FTD, a gente tava sentindo falta desse ponto. Exatamente, Bia. Elas fizeram mais mocada ali pela A, né? Até a jogadora ficou errando bastante tiros ali pelo palácio, mas depois de 2 tiros, né? O terceiro acabou encaixando e viu que rotacionar para o bomb site da B era o melhor, então assim, não precisa ficar fazendo fake, né? Só trabalhar o bomb da B, o domínio pelo meio, que pode dar muito bom, né? E olha quem tá dominando o meio agora, Nanda. É a parte da equipe da Downfall, né? Ali de pistol, somente colete 2 na Ana e na Mia, que já caiu ali pra White. Vai tentando mais um confronto, tá de Deck9, tentou machucar, não conseguiu, ficou muito miado, 16 de life, foi pega de costas na saidinha, não deu pra fugir, corre aqui, acabou chamando a Ana e chamando a responsa. E o ponto da equipe da Downfall, né, com essa eliminação. 4 contra 2 agora, a Baby tá com 15 de life, enquanto isso, tava Kali por ali na trocação, acabou caindo pra Ana 3x2, vamos ver no que vai trazendo a C4 lá no bomb site da A, já plantadíssima, e agora a Downfall captura ali uns armamentos, né, faz aquele upgrade e vai correr para as colinas pra jogar o próximo round, Nanda. Exatamente, né, tentou fazer um avanço pelo meio porque entende que teria um WP, poderia fazer um pique pelo janelão, então tentar surpreender ali pelo meio, poderia pegar o Alp desprevenido, né? Então, assim, entrou no round apenas de pistola, né? E saiu muito bem, né? Saiu com uma K-47 com uma Alp, que faz estrago aí pela parte das jogadoras da Downfall. Então, foi um round muito bom, 8-6. Voltou a FTD a pontuar, né? Então, assim, achou bomb site, né? Agora foi na A, mas era apenas pistola, né, por parte da Downfall, então não tinha muito o que fazer. Vamos ver se esses armamentos que foram guardados vai ser um 9-6, mas tá um ótimo mapa, né, Babi? Um ótimo mapa, Nanda, e eu, particularmente, pela performance da FTD no primeiro jogo, não esperava essa quantidade de round na Downfall, que a gente viu que trouxe muita dificuldade, né, pro jogo da Fusion.
Vamos vendo, agora as duas equipes bem armadas, tem utilitários para trabalhar, colete 2, todo mundo coletado devidamente, C4 nas mãos da Snow, agora a Nox do Pixel ali, perfeitinho do caminho de rato, mas não viu ali ainda o Topecha, jogador da FTD, passando em direção da liga. Vamos vendo, o Menguini tá por ali também, vai tentar a passagem. Será que vai rolar aquele pezinho no janelão? E tá rolando, hein? Opa! Passito, passito, suave, suavecito. O White não cai por ali, mas já cai na mira da Nuggets, que captura ali a primeira kill desse 15º round. Quem ou não, a jogadora do Nuggets, né? Acabou vindo que a jogadora caiu, né? Então já tinha informação que poderia ocorrer um pezinho e deu ruim. E olha o Pixel, né? Olha o Pixel da Baby capturando ali uma WP pra cima da Kali. A Mia também já faz a kill dela. Agora, último round, ficou somente a Kali pra trazer esse jogo de volta. E é ela contra 4. Tem que chamar a Titia Neide pra conseguir o 7º ponto. Complicou com essa quantidade de vida, né? E vai ser caçada com certeza. Ela sabe que é muito difícil, né? Extremamente difícil. Tá atacando agora uma molotov pra tentar impedir, mas... Vai uma pra vez, bate mesmo, né, Nanda? Tipo assim, é só pra fazer um charme. Aceita que dói menos. É fazer um charme, tacar uma molotov ali. Mas tá ótimo, né? B9 eu acredito que a FTD fez a lição de casa. Acho que 6 pontinhos pro lado terrorista é muito bom. E 9 também pro CT. É aquela questão, né? 10-5, 9-6, tá muito bom. Agora eu quero ver como a FTD vai se portar do lado do CT. Como você falou, me surpreende muito esse posicionamento, porque na Inferno ela acabou não clicando, né? Contra o time que é o nome. A Carnage. E caiu uma jogadora, caiu de 2 jogadoras. Mas tudo bem, faz parte, né? Então, estamos acostumadas. Então, a gente tá vendo uma outra FTD, né? Como a gente mencionou durante os rounds, é o jogo, galera, que é o tudo ou nada, né? Ou o time que perder aqui realmente já está fora do campeonato. E o próximo vai tentar ali o 3º lugar, praticamente, contra o time lá da chave principal, né? Da Winner, né? Aqui, quem ou não, já é a Laura aí de quem perdeu dos 2 confrontos passados. Então, vamos ver quem vai sobreviver no campeonato, né? Vai aparecer o seu nome, vai conseguir mostrar o seu jogo, né, Gabi? Às vezes, eu não conhecia, como a gente tá falando, o time da FTD, então, talvez acho que campeonatos vai ser uma ótima oportunidade de mostrar um belo CS, né? E como você falou, de mostrar um belo CS, o que não conseguiu no primeiro jogo, né? Mas vem mostrando muito bem por aqui. E olha só a entrada da equipe da Dolphal aparecendo aqui no momsite da A. Somente round pistol na tela pra vocês. A segunda metade tá acontecendo, tá marotada ali. Uou, double kill por ali, mas não, acabou que caiu ali na mira da Cake. Mas tá por ali, a Cake ainda tá muito viva. Contra 3 USPs de Glock, complica, finaliza e a C4 foi plantada. Então vem agora a Menguini desarmando esse explosivo e consolidando ali o ponto para FTD. Olha, a Snow ali deu uma de Phelps, né? Quis ali se camuflar no meio da Smoke, conseguiu fazer abates importantes pelas jogadoras que estavam indo ali pelo jungle, pelo menos conseguiu plantar C4, né? Vai vir ali no pistolete, né? Pra ver se consegue fazer algum estrago aí em cima dos jogos da FTD. O que tá jogando, né? É uma diferença enorme. O porquê não escolher esse mapa, né? Inferno não foi os seus melhores mapas. E isso, se passar para as próximas fases, seus adversários já vai ter estudado isso, né, Babi? Com certeza, Nanda. O que tá sendo curioso também, Nanda, é as Tech9s aparecendo nas partidas, né, dos jogos femininos. Normalmente é CZ, né, pelo masculino. Tanto, né? Recentemente a gente tá vendo um predomínio da CZ, mas olha como tá trazendo. Então vamos ver, a White tá por ali, tá fazendo uma marcação. Opa, já viu o ombrinho ali da jogadora dando aquela espotada, a Baby tá por ali, é somente pistol nas mãos da equipe da Downfall. E vamos vendo, olha a passagem pela ali. Opa, quase que dá na própria amiguinha. A amiguinha tava esperta com a sua FAMAS, fez cantar, fez atirar, fez a morte ali da sua adversária. Olha só, 5 contra 4 agora, round pistol, ainda assim a equipe trabalha de forma separada. Eu sou aquela que tem que apostar num round pistol todo mundo junto, Nanda, e vai caindo uma a uma, hein? Agora somente 3 da equipe da Downfall para trazer esse round, vai ficando complicado, tá por ali, a C4 tá em sua posse, foi encontrada e foi morta ali pela White, com uma Scout no meio da sua testa, e olha o encontro da balita da Baby pra cima do adversário, mas já caiu por ali, e não, round tranquilo pra equipe da FTD, e agora a gente vai começar o jogo, não é mesmo? Exatamente, acredito que o time da Downfall, eles deveriam ter comprado uma flash, flashado pelo cima do B e tentar realmente comer esse bomb site, né? Tentar, assim, fazer o domínio pelo meio apenas de pistolas é muito difícil, como você falou, né? A utilização da Tech9 aí pro lado
Olha, pra esse campeonato, né, a gente vê muita CZ, que a Astralis joga muito bem com esse armamento. Então agora é a hora da verdade. Quero ver, porque tem sub indo pra parte da FTD. Olha o avanço da White no spray. Opa, quase que dá ruim, mas conseguiu eliminação pra cima da Cake. Tá por aí também nas mãos da Nugs, uma AWP, e trabalha muito bem com esse armamento. A gente acompanhou no mapa anterior que ela sabe fazer, cantar essa AWP. Vamos ver se vai ser eficiente nesse mapa aqui da Mirage. Olha só, a Nugs já conseguiu aqui, como a gente falou, sabe muito bem o que tá fazendo. A Ti também tá fazendo a marcação correta ali pela ligação, naquela passagem, WP nas mãos delas. A equipe da FTD trabalha com 2 famas e uma M4 ali. E a Babybia já vem conseguindo, tentando, né, um domínio ali pela região da caverna, mas agora recua pra juntar com suas parceiras que estão ali pelo meio. Precisa trabalhar ali juntinhos ali pelo meio, né? Como o Joker fala, juntos e shallow now, né? Precisa dar as mãozinhas ali e fazer esse trabalho. E olha o abate ali pelo jogador pelo L, né? A balita da Meguini pra cima da Mia, que tava tentando uma passagem pela ligação aqui pro bombsite da. Tem que ficar esperto, tem jogador na areia. Já conseguiu uma kill, agora a Nugs faz mais a segunda eliminação pra ela desse round. Vamos vendo, agora a situação de 3x2. Opa, é ela! Ela de novo, a WP tá afiadíssima nas mãos da Nugs. Tá tentando a situação de 2x2 agora, 30 segundos no cronômetro pra garantir o planche da C4. Bombsite A é o bombsite de escolha da equipe da Downfall, pode ser o primeiro ponto delas. E olha lá, a Ana trabalhando também com a sua K-47, agora somente a Kali, M4 na mão, C4 no chão por parte da Downfall, tá com kit defuse, mas não vai arriscar não, vai ficar por ali pelo bombsite da B, vai ficar safe, salvando essa M4, utilitários, colete e o alicate, como diz o Roger também, e ponto então da equipe da Downfall, o primeiro da segunda metade, Nanda, 10-8. Olha, a FTD deu trabalho ali para as jogadoras da Downfall, mas a jogadora de Alp tá cantando, né, Babi? A Douglas joga muito, tá trazendo demais, pegou a responsabilidade para ela, então conseguiu trazer um round que eu pensei que seria totalmente pra FTD, né, que conseguiu fazer abates importantes, e a Kali realmente fez muito bem de ter guardado esse armamento, não tinha muito o que fazer. Assim, poderia ter tentado? Até poderia, mas olha como que tá a questão econômica, né, da sua equipe. Não dá lá aquelas coisas, então guardar é sempre bom, né, então... E olha as kills da Nugs, Nanda. 21 eliminações. Jogando pouco, né? Pouquíssimo, quase nada. Agora tem que tomar cuidado, porque a FTD vai tentar encurtar essa distância. E olha lá, o avanço no meio. Conseguiu a eliminação, mas tá muito bem a resposta da Snow. Conseguem 2 pra conta dela, vai tentando um avanço. O Lucas tá por ali, faz a sua kill de AWP. Logo em seguida cai ali pra White, né, que tá fazendo uma ótima partida também. E agora a situação favorável pra equipe da FTD, que tem mais uma jogadora viva nesse round. O que era pra ser um round de mais tranquilo aí, mas o avanço do meio surpreendeu, né? Como a gente falou, tinha que cortar as distâncias com as pistolas, surpreendeu porque sabia que tinha uma AWP pelo lado da Downfall, né? Então, foi o que aconteceu no outro round, né? Que a gente falou, vai, avança e pega o AWP, foi o que aconteceu. Né? E olha a entrada da Baby aparecendo por aqui, tem que dar aquele clear na terra. Uou! Encontrou a adversária, mas não conseguiu a eliminação. Deixou a Kali ali com 19 de life, agora tá esperta com o spot, mas a Meguini tava ali marotada, garantiu a kill pela ligação. E ponto, então, da FTD 10-9. Que jogo acirrado, Nanda. Que jogo acirrado, né? O avanço do meio, acho que foi a atitude, né? O posicionamento que a FTD fez muito bem, onde pegou kills, conseguiu trazer novamente o game. Como eu falei, né, Bia? Acho que quando a gente tá pensando que tem uma AWP do outro lado, a gente sempre tenta avançar ali pelo meio, que é onde ele vai dar o pique pelo janelão, né? Então, fez muito bem aí o time da FTD conseguiu trazer. E olha o Rush ali pra uma de dar. O Rush consegue pela caverna, já consegue uma eliminação a equipe da FTD, logo em sequência 2 pra equipe da Downfall, mas é round pistol, é round tranquilo, é round praticamente dado pra FTD, mas não é isso que tá aparecendo não. Tá encaixando as balitas da Downfall, vem agora pro planche da C4, vamos sair da A, muito machucada a Mia, se pisar um pezinho só na sombra da Molotov, já dá aquela kill pra equipe da FTD. Tá muito esperta, a Kali tá por ali pela base CT, pode surpreender a jogadora que tá pelo fogo, agora ficou complicado, Mia somente com 2 de life pra segurar o retake, Meguini tava por ali, finaliza e ponto então pro FTD, deixando tudo igual 10-10. Conseguiu plantar a C4, aquela né? zoadinha ali na C4 ainda, né? No pique da defuse. Assim, Gabi, querendo ou não, acho que era o objetivo totalmente do time do Downfall, era plantar C4, era apenas pistolas. Até pensei que pela forma que eles entraram dentro do bombsite,
não conseguiram nem fazer esse plant, né? Eles não tentaram pelo palácio, que era simplesmente cair e plantar. Foi na fé e na coragem mesmo pela caverna e deu certo, né? E a Dalfal tá fazendo a mesma coisa que a FTD, né? Insistiram no bomb site da A. Talvez tentar uma B possa ser um diferencial aí e surpreender o time CT. É isso mesmo, Nanda. E a gente vê agora um avanço, né, ali da White pela janela com a WP para tentar pegar alguém, mas só fez aquela jogada de Molotov, a jogadora da Dalfal, e já recuou para retornar ali com as suas parceiras que estão em direção da caverna novamente, como você falou. Vamos ver o que elas vão trazer, né? Eu acredito que... Olha, tá um jogo acirrado, mas o bombsite é um pouco mais complicado. Ainda mais jogando com a Mia ali, fazendo papel de lurker, né, nessa defesa da região do meio, aquela bagunça com os utilitários. E agora vem a smocada, né, a famosa smocadinha, já molotov pra região da jungle, vem tentando a entrada, tá por ali a Cake, conseguiu a kill pra cima da Shiva. Então dentro do bombsite já a equipe da Downfall e vai garantindo o plant já mais uma vez. Que entrada boa, que entrada ensaiada da equipe da Downfall, e a equipe da FTD deixou barato, né, viu que tava smocado, já deu aquela recuada, vai lutar pelo retake após essas smokes, essa fumaça, essa cortina de fumaça sair do bombsite. E tem que acelerar, né? São 4 contra 5, vai passar uma por uma na mira da Ana, mas a Ana não estava tão afiada contra a Megini. Conseguiu eliminação, vai tentando mais uma, a trocação tá insana, agora a Kali ficou sozinha. Opa, balita pra cima da Baby. E agora 2x1, tem kit defuse, pode trabalhar o round, mas não encaixou o spray. Nugs foi superior, 11º ponto pra equipe da Downfall. Diferente do que o time da FD tava fazendo, Babi, elas não faziam uma smocada, né? A gente fala, tem que tirar os seus adversários de uma cabecinha, do CT, que provavelmente pode ter um Alp. Então fez muito bem, né? Utilizaram muito bem as smokes, o tempo, né, da Molotov. Então conseguiu entrar nesse bombsite e acabou caindo muito rápido os jogadores da FTD. E olha o rush. Nossa, com a faca na mão, foi pega ali pela Snow. Não pode fazer isso não, Baby. Não pega a faca, não rusha assim, porque você foi surpreendida. E olha o avanço, a FTD fez aquela passagem pela caverna, já conseguiu a eliminação, agora vem se reposicionando. Deu um upgrade no armamento ali a Megini, que estava somente de pistol. E agora vai protegendo já os bombsites, né? A White vem na sombra, já encontrou o adversário, machucou bastante, ficou com 15 de life, conseguiu a eliminação pra cima da White. Mas olha só, a equipe da Downfall está insana, está on fire, não quer nem saber, vem entrando no bombsite da B, vem tentando o plant, a C4 tá por ali, agora já conseguiu colocar pelo chão, e a passagem do mercado não tá sendo eficiente por parte da equipe da FTD, tá caindo uma a uma, quando sai, já leva a balita ali por parte da jogadora da Downfall. Ó, de dentro do mercado conseguiu a troca, hein, mas se sair, já é bala na cara. Vamos ver, saiu mais uma agora, já foi mais eliminada, a Megini tá esperta, a Megini tá muito esperta, o spray tá encaixando um x1 agora, vamos ver a situação, vamos ver como que vem, né, porque tem que acelerar o passo, a Megini deu aquele fake, vai tentando espaço, a Mia tá ali pelo Eri, tá esperta, opa, apareceu na mira, vai tentando encaixar, mas a Mia foi superior. Downfall, então, pontua, continua no avanço com 2 rounds de diferença pra cima da FTD. Brincou com os sentimentos da adversária, a jogadora Mia. Só que o que acontece, Babi? A jogadora que morreu ali pela caverna por conta do rush, acho que demorou muito pra passar informação pras suas companheiras, porque tinha jogadoras no L, poderia ter entrado rapidamente pelo bombsite da B, tanto que deu tempo todinho do CT rotacionar pelo mercado, né? Então demorou pra passar a cal, mas deu tudo certo, né? E mais uma vez tenta aquele trabalho com a Molotov pelo meio, Nanda. E a White dessa vez não perdoou, não. Acabou eliminando a Mia, menos uma jogadora da Downfall. Tem que ficar, ó... Tem que ficar esperta, Downfall não pode vacilar, tá passando pela mira da Xia, garante a eliminação, Ana tava esperta, conseguiu a kill, mas que balaça agora da Snow pra cima da Ana, olha a trocação tá insana, 3 contra 1, agora Nug somente pra trazer o 13º ponto pra equipe da Downfall, complica pra ela, vai deixando então ali a passagem e foi morta pela Megini, e a Megini também tá sobressaindo muito nessa partida, né, Nanda? Sim, deixa a AK-47 na mão dela. 22 kills. Faz muito estrago, né, tá quase com o dobro aí da quantidade de kills do que... Não, dobro não, porque tem uma de 16. Tá ali, né? É o que mais tá jogando por parte da FTD. E a Nogs, que a gente falou dela, que jogando muito bem de Alp. A Downfall me traz um round muito bom e depois me perde uns tão bobos, né? E mais uma vez, nada desculpa, olha só, a passagem vem no rush aqui no bombsite da B, o tapete já tava por ali, a Kali não deixou esperanças para a equipe da Downfall, sozinha então a Cake morta, eliminada, Kali garante ali 4 kills e os 12º ponto, deixando tudo igual novamente. Acredito que agora veio com uma K-47, a Ana,
Todas as jogadoras vieram aí de AK-47. Uma Galil aí na mão da Cake, né? Que a gente não vai falar todo o nome dela, tá bom, galera? Então é isso. Vamos ver, né? A FTD conseguiu trazer o game pra eles. Umas coisas que é muito improvável tá conseguindo trazer o game. E acordou, né? Depois outro mapa. E vai surpreender esse avanço aí da White. Acordou e muito, Nanda. E a White vem no avanço pelo meio, tá ali de algo, já encontrou o adversário, deixou com 3 de life, vai tentar o confronto mesmo assim, vem forçando, conseguiu eliminação, agora vai recuar, vai trabalhar na vantagem numérica a equipe da FTD, tem que ficar esperto, enquanto isso a passagem é pelo rato da equipe da Dalfal, pode encontrar o confronto ali com a Meguini, Meguini que recuou agora, né, no momento perfeito do avanço ali do rato das garotas da Dalfal, recua então a Meguini pelo L, deixando aquela região um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Desprotegida. É a palavra. Opa! E no pulito do gato ali já levou um tapinha a White e a Baby já vai garantindo a eliminação pra cima da Xia. A trocação tá insana. 4 contra 3. Ainda tem 55 segundos marcando no cronômetro. E ainda assim, a equipe da Downfall trabalha. Agora opta por trabalhar num avanço aqui pela região da ligação, mesmo no caminho de rato. Pezinho pela janela. Gente, cuidado com a Meguini. Meguini muito bem posicionada pelo L. Consegue punir um pouco os jogadores da Downfall. Mas olha só, Nanda, agora a situação de 3x2 com 35 segundos. A C4 vem sendo plantada aqui no bombsite da A por parte da Ana e é ela contra 3. Vamos ver como vai trabalhar agora. Tem que segurar esse afterplant. Tá ali de AK-47 pela região da areia. Posição bem provável dos jogadores olharem a primeira. Tem que ser boa de mira, tem que ser boa de trocação. Garante a primeira eliminação. Vai tentando a segunda. Olha o ótimo HS. Agora puxou para um x1. É a Kali. Ela contra a Kali. Agora já tem 3 kills nesse round. Vai chamar pro 4K. Tem que tomar cuidado. Tá dando a volta na caixa. A jogadora encontrou, espotou e eliminou. 4K pra equipe da Ana, que fez um ótimo trabalho. Downfall, então volta a ficar na vantagem. Coloca na conta da Ana, Babi. 3x1, ela me traz um round nos 30 segundos, faltando para acabar um round, né? O avanço ali da jogadora pelo meio foi muito boa. Se até mesmo tivesse olhado um pouquinho mais pro lado, ia ver a C4. Mas a Ana trouxe um round que vou te contar, né? Será que mexeu com o psicológico do time aí da FTD? Imagina que deve ter gritado na LAN, né? A gente gosta de gritar na LAN, né, Babi? Então, você imagina a gritaria que deve ter sido. Nossa, olha só, enquanto isso... Vem fazendo o estrago com essa 12 a Snow, double kill pra ela, mas a Ana também tá ali junto com a Nox, já tira a vantagem, 3 contra 3, Aninha que puxou a responsa, falou vem pra mamãe e deu 4K no round anterior, vem trabalhando muito bem a jogadora da Downfall, a equipe agora consegue o plant da C4 aqui no bombsite da A, enquanto isso vem o retake pela jungle, vem o retake pela base CT, a White já captura ali um crânio, né, bem varado pra cima da Mia, situação de 3x2, ainda assim a Ana bastante machucada. Não tem obrigação nenhuma de dar cara, não precisa avançar os jogadores da Downfall, tem que ficar esperto, não pode deixar defusar, agora vem uma smoke pela caverna, olha só a Ana, mais uma vez, a Ana com 3Ks nesse round, trazendo o 14º ponto para Downfall Angels. A Ana, que mulher, né, Babi? Sincronizado demais a jogadora, a gente até ficou meio receoso da jogadora da cara, ela tava muito miada, sua companheira, mas foi tudo bem sincronizado, a Smoke não impediu o avanço da jogadora. Uou! E olha a first kill. No freeze time, a Baby consegue puxar a responsa, garante a eliminação, agora são menos 3 jogadoras da FTD ali nesse round, pode ser match point da equipe da Downfall, round complicadíssimo pra elas que vieram de pitos e olha a Nox carimbou ali a cabeça da Ti, e a Ana só finaliza match point, Downfall Angels respirando aí, Nanda. Olha, se a Downfall conseguir fechar agora, a gente pode colocar, assim, a gente tá falando sobre a jogadora de Alp, mas a Ana é o nome dos últimos rounds, né? Conseguiu um clutch, conseguiu também agora sincronizar juntamente com a sua parceira e vamos ver como vai ser. A White mais uma vez no avanço do meio, já captura ali a Nox com a sua AUG, mas cai ali pra Mia. A Mia com a sua double kill, já trabalhando muito bem ali pela região do meio. E a C4 vai buscar a C4 ali pela base. Ah, meu Deus. Ela tá on fire, Nandinha. Ela tá insana, ela puxou a responsa, tá confiante demais. Já chamou que o jogo é delas e puxou então pra ela mais uma eliminação, deixando a equipe da FTD com 2 jogadoras somente nesse match point. Olha só, agora sim caiu a Cake pra Kali ali na região do Moscou e vem
então a C4 pro plant do Bombsite Data, fazendo a passagem sozinha ali, a Baby pela caverna. Não tinha ninguém por ali. A Ana vai buscando eliminação, a Ti já caiu por ali. E agora a Kari com 5 de life contra 3 jogadoras, C4 plantada. Não tem kit defuse, tem um sonho no bolso, tem um sonho de não deixar a equipe da Dawnfall trazer o GG pra continuar sonhando ainda nesse campeonato, né? Vamos vendo, vem aqui pelo mercado agora, 5 de life somente, tá bem marcada, a C4 muito bem protegida, vai encontrar o confronto se optar a entrada ali pela janela. Vamos ver, a passagem está acontecendo, encontrou e eliminou. Aninha garantiu com 3 eliminações nesse round e o 16º ponto para a equipe da Dawnfall contra 12 da FTD, mas que jogo, Nanda. FTD, eu até não pensei, esperava, eu pensei que o time da Dawnfall aí ia ser extremamente superior, assim, comparando ao primeiro mapa que o time da FTD nos mostrou, né, que acabou tomando um 16-2, então trouxe um outro jogo. Se a gente for pensar em séries de mapas, né, Babi, eu acho que o time da Dawnfall mereceu muito, né? Joga muito, tem, eu acho, muita bala para trocar aí com os outros adversários. Não que o time da FTD não tenha, mas talvez se pegasse o mesmo time que pegou no primeiro confronto, será? Como seria, né? Porque a Inferno não foi muito boa, né? Falando que a Ana estava totalmente sem respeito, né? Jogou demais, fez rounds importantes para sua equipe, trouxe novamente, porque o time da FTD estava voltando pro game, né, Babi? É isso mesmo, Nanda. A FTD que veio de uma cara diferente, né, do primeiro mapa, e pelo menos conseguiu mostrar um pouco do trabalho nesse campeonato, né? Que a gente pensou, 2 roundzinhos só, não conseguiu nem mostrar um pouquinho do jogo das suas garotas e trouxe uma bela partida contra a equipe da Dawnfall. Não veio com a vitória, mas foram 12 pontos, né? E só um detalhe, Nanda, você viu a camiseta da FTD? Que bonitinha. Não. Um rosinha bem clarinho e tem ali FTD discreto no lado esquerdo e o nome também bem discreto atrás, ficou bem feminino, bem delicadinho. Eu gostei muito de ver esse tipo de camiseta, diferente do que a gente tá acostumado, né? Que é mais aquela logo, de time, cores mais fortes e tudo mais. Muito legal. Bom, então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Carnage e Fusion para ver quem que vai confrontar ali de novo, né? A Dawnfall, vamos ver se vamos ter um confronto novamente ali contra a Fusion, né? Vamos ver, né? Quem ganhar entre Carnage e Fusion já tá direto na grande final, tá? Que assim, aí pelo horário de Sydney 5h15 da tarde da segunda-feira, mas aqui vai ser umas 4 horas da manhã, do domingo para segunda-feira, mas estaremos aqui transmitindo, então vamos ver qual time já vai passar diretamente para as finais e depois nós teremos, mas isso amanhã, né, da madrugada de domingo para segunda, para ver quem vai ficar ali em terceiro lugar e vai enfrentar a grande final. Vamos ver quem vai ser campeã. Lembrando, né, galera, vai ter esse evento também, a Girl Gamer São Paulo Festival, tá bom? Vai ser lá na BBL, dia 5 e 6 de outubro, tá bom? Então, assim, vira nas páginas, nas redes sociais da BBL, que você consegue fazer a sua inscrição para poder prestigiar as garotas brasileiras lá nesse campeonato, né, Babi? Então, acho que vai ser bem legal. Vai passar por Sydney, vai passar por Coreia, Espanha, e aí vai chegar aqui. Lembrando que é uma grande final em Dubai, hein, Babi? Vamos para Dubai? Quero. É isso, gente. Vamos. Lembrando, Nanda, Oi. que a decisão de terceiro ainda é um MD1 e a grande final é um MD3. Né, Só a grande final é MD3, exatamente. Então, assim, galera, a gente vai dar um pause, a gente já volta pro último confronto dessa madrugada. Mas lembrando, né? Amanhã tem mais, né? Mas ainda, depois eu aviso, né, Babi? Ainda tem mais confronto daqui a pouquinho. Então fica aí com a gente, que a gente já volta. Já voltamos então, galera. Até breve. Fiquem com a gente. Comms when it was 10 aside, and what was your focus to try and pull the game back in your favor? I feel like a lot of the team comms were a lot of shit, they've done that, or damn,
but a lot happened, and we just sort of ended up doing our own thing and chilling, and obviously like keeping calm. And yeah, unfortunately, it didn't work out, but hey, it doesn't matter. So obviously you were matched up against the more established team of Downfall. What was your main focus on trying to get that edge against them during the match? I know personally my main focus was to just keep jumping out window and just jumping at them, but as a whole, I think we just tried to go together as a 5 and just work as that, and yeah. Cool, so what do you think you'll be taking away from your experience here today? Well, a lot of those girls are playing LPL together. They're gonna obviously have a lot of fun, and them getting to know each other and everything like that is a good experience for them. I think, yeah, the experience of a LAN and just getting to know each other is really valuable. Well, you guys did play very well, and so I hope you had a really good time here at Girl Gaming Festival, and yeah, good luck for future games. Got some fan clubs out there for you, so you know that's good enough. You can take it in your stride and learn from it. I guess that's probably the best point to make here. Yeah, I think that's something you've got to really take away. Playing in front of a live audience is a really big deal, and I really can't unplay that. And thanks to the audience out there for being so supportive of all of these teams. They put in such a good effort, and it's great to see so many people turning out for these teams. And yeah, really excited to see how the rest of the tournament goes. Yeah, so Downfall, we were just talking about them right before we threw to the interview rather. So we'll have a look at the bracket, see where we're headed next, because Downfall have secured that 3rd place, right? So they're all good. The next matchup that we're going to be having is the Carnage and Fusion, right? So do you think that Downfall have enough from what we've seen so far to bring it against Fusion or Carnage again? Yeah, I think they've really got to bring it next time. So in terms of Carnage versus Fusion, we've sort of got to talk about that first in the way that, do we think that Fusion has enough to take on Carnage here? I would say personally not from what I've seen, just because of how dominant Carnage were. But having said that, Fusion had some real highlight points, and they do play quite well when they're on train. They play quite well. Doesn't mean that they just do. So I think that Fusion have what it takes to kind of bring it to Carnage, but how many rounds? What's the score going to be? I'm not really sure, if I'm being honest. Yeah, it's a hard one. I think that they have gotten better as the day has progressed. They were a little bit shaky on the start of that train map, and I think that they have just gotten better though. So, and the same with all of the teams. I think they've all progressed and they've all improved throughout the day, which shows that the nerves must be a bit of a factor in those early games. So, yeah, I'm really excited to see how Carnage and how they take on this team, and whether they maybe give them a little bit more respect than they showed FTD, maybe a little bit less of that pug and run sort of style. But I mean, we have spoken to the Carnage girls, and they're feeling so confident. It's hard to really say that anyone's going to come up against them. Yeah. Well, for right now, we are going to go to a short break, ladies and gentlemen. But when we come back, we will have that matchup that we're talking about, Carnage and Fusion. So don't go anywhere. We'll see you in a jiffy. Cool, so that was a very close match. Congratulations, though. What were you guys focusing on when the score was so close for so much of the match? Basically getting picks and then regrouping and executing on a site. And I guess for everybody watching, we could really feel the hunger in on your team during the whole match. How confident are you that you can take home 3rd place? Pretty confident that we can. Congratulations. It was a very exciting game for us all to watch. Good luck on your next match. We'll see you then.
Welcome to Girl Gamer, the world's leading event to celebrate and promote competition in esports for women. The Girl Gamer Festival was created to discover and celebrate the talent and success of women in video gaming. We have 8 teams competing over 2 days, here to prove that women really can game like a boss and fight for a place in the Girl Gamer World Championships. New heroes will be made as you experience the thrill of watching the best female players compete in your favourite titles, including CSGO, Overwatch and Smash Brothers. Get ready for Girl Gamer. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it,
eu sou a Gabi, sou streamer e participo do cenário de esportes feminino. Eu sou a Gabs e sou jogadora profissional de CSGO. Eu sou a Taiga, streamer da PEN. Eu sou a Cami, jogadora profissional de CSGO. E a gente veio anunciar em São Paulo a primeira edição do Girl Gamer e Sports Festival. Um campeonato que promove e celebra as mulheres nos esportes. Something is wrong with the way, and I don't know why. E serão duas modalidades: League of Legends e CSGO. Sem contar o campeonato de cosplays. Então vem com a gente!
pessoal, eu sou a Gabi, sou streamer e participo do cenário de esportes feminino. Eu sou a Gabs e sou jogadora profissional de CSGO. Eu sou a Taiga, streamer da PEN. Eu sou a Cami, jogadora profissional de CSGO. E a gente veio anunciar em São Paulo a primeira edição do Girl Gamer e Sports Festival. Um campeonato que promove e celebra as mulheres nos esportes. Something is wrong with the way, and I don't know why. E serão duas modalidades, League of Legends e CSGO. Sem contar o campeonato de cosplays. Então vem com a gente! Welcome to Girl Gamer, the world's leading event to celebrate and promote competition in esports for women. The Girl Gamer Festival was created to discover and celebrate the talent and success of women in video gaming. We have 8 teams competing over 2 days, here to prove that women really can game like a boss and fight for a place in the Girl Gamer World Championships. New heroes will be made as you experience the thrill of watching the best female players compete in your favorite titles, including CSGO, Overwatch, and Smash Brothers. Get ready for Girl Gamer. Alrighty, ladies and gentlemen, welcome back. We are in for the 4th and final game of today. It will be the semi-final, technically, over in a technical term. It is the semi-final. We've got Fusion taking on Carnage, of course. We just saw Downfall defeat FTD. What are we thinking? Yeah! Defeating! Yeah. Let's do it! Yeah! Fusion and Carnage right now, so we've spoken about these two teams a fair bit because they are, from today's performances, the clear front runners. How are you feeling about Fusion's chances here? Yeah, I think we touched on that a little bit earlier, and I think it really did come down to map choice, which we now do know, so we can reveal that it is on. Dust 2. Dust That's 2. all right. I don't know why. I was just going to go ahead and give it a own drum roll. So Dust 2 is going to be the map now. A very buggy map, like one of the OG Super maps. excited about this, actually. It looks like Fusion's playstyle will sort of play into that as well. They love that double AWP setup, and I think that can come into play on Dust 2 on both sides. And obviously, like Carnage being the favourite, we've seen them do that pug style sort of earlier in the day, but I think they've got to be really careful about not underestimating Fusion. That's a big deal here. Yeah, that could be a huge misstep by Carnage if they come into this as confident as they did from FTD. But you know, it's a double-sided coin, right? Because well, I mean, all coins are double-sided, so that was really smart of me. So you know, if they bring the same mentality they do against FTD and Fusion step up, it's going to be a bit of a shock to their system. But we are ready. We are under. Estamos de volta, galera, e na tela, round faca já entre Carnage e Fusion por aqui. Vamos ver, confronto de gigantes, hein, Nanda? Exatamente, né, Babi? Vamos ver quem vai conseguir passar aí pra grande final, né? Assim, quem cair por aqui não sai do campeonato, né? Vai ir contra a Downfall, né? É isso? É isso, né, produção? Acredito que sim. A Carnage garantiu o round faca, então tem o direito de escolha aí de lado. Vai então ficando com o lado contra-terrorista e partida agora na tela round pistol. Eu acredito muito que a Dust 2 é uma mapa extremamente equilibrada, então assim, são times de qualidade que deu trabalho, né? Quem não, o time da Carnage acabou não jogando tanto quanto o time da Fusion, né? O jogo da Carnage aí foi um 16-2 no mapa da Inferno, então, vimos apenas ela já da Fusion, já conseguimos ver e olha o avanço. Nandinha, round pistol acontecendo aqui pela região do fundo por parte aqui da Fusion. O que aconteceu? A Bibia travou ali a sua parceira Epoch e acabou caindo ali pra Trina. Olha só, agora a execução da Fusion aqui pela mega rampa, tá tentando a passagem no bombsite da A e vai garantir o plant, tá por ali Econes, garantiu a eliminação pra equipe da Carnage, vai tentando mais uma, tem lá 3k já na sua bolsa, agora é 3 contra 2, a C4 tá plantada, tem kit defuse nas mãos da Rive, vamos ver, tá vindo agora a passagem pela varanda, tentando o retake aqui a equipe da Carnage.
Carnegie. E agora 2x1 e uma balaça da Artemis por ali. A segunda vai pra conta dela também. Lindo round, lindo retake da Carnegie que traz aí o primeiro ponto. Round pistol vai pra conta delas. Olha, Babi, fiquei assustada ali com o avanço das jogadoras ali pelo fundo, né? Depois, na hora de recuar, ficou olhando olho no olho ali. Eu pensei que até ia rolar um TKzinho da sua companheira ali por parte do CT. Mas deu muito bom, né? Que retake muito forte, né? Uma balinha, apenas HS ali por parte do time da Carnegie. 1-0, mas acredito que vai ser bem disputado esse game. Lembrando que é uma melhor de um, né? MD1 e Amanda já vem na passagem do bombsite da B. Olha só, vai tentando eliminação, mas acabou que caiu pra bala da famosa da Reeves naquela posição. Consegue a segunda eliminação, tá por ali, trabalhando muito bem. A equipe da Fusion vai tentando a passagem, não tá conseguindo. Trocação agora pelo carro. Olha só, agora ficou somente 2 jogadoras da Fusion contra 3 da Carnegie. Opa, acabou a balita, a Trina aproveitou, carimbou 2 jogadoras da Carnegie, mas ainda assim a Bibi tava por ali, fez a sua. O segundo ponto vai pra equipe CT. Fez um estrago aí parte da Fusion, né? Acabou tirando 3 armamentos por parte do time da Carnegie. Agora elas vêm no armado. Já o time da Carnegie, as jogadoras... Eu vi uma 12... E fiz subs aí por parte das jogadoras CTs, né? Então vamos ver como que elas vão se posicionar. Precisa encurtar essa distância, né? É isso mesmo, Nanda. Tinha uma 12 por ali nas mãos da Epó, mas já acabou largando. Agora a Artemis dá aquele roxinho pelo meio, acaba tomando um pedal Robinho 33 de life para conseguir continuar ainda viva nessa rodada. Vamos vendo, tem scout também nas mãos dos jogadores contra terrorista, tá por ali, conseguiu a eliminação a Cones pra cima da Chan e vai recuando na varanda, fazendo aquela proteção, somente uma jogadora na proteção do bombsite da B. 4 agora aqui na ajuda na A, vai tentando a passagem logo aqui pela base CT, vai ter smoke, não teve smoke de passagem, agora vem a flashbang pela mega rampa, bem posicionada, Artemis ali com a sua submetralhadora, 3 jogadores por ali, vai tentando a passagem, olha só, 2 jogadoras correção, Trina tá por ali, tá passando de AK-47, mega rampa já confirmada, conseguiu pegar a jogadora ali pela varanda, tem alguém marotado ali no cantinho, hein? Tá por ali, na Nilba da base CT, e agora vem Molotov pra dentro do bombsite, situação de 4 contra 4, QX, jogadora confiante, vem na passagem agora pela CT, pegou a primeira kill, tem mais uma jogadora ali, vai trabalhando muito bem a Fusion, 45 segundos no cronômetro, C4 agora plantada, vem então, só segurar esse afterplant. Nossa senhora! E a balita da QX por ali. Agora a Trina garante a eliminação. Somente a Bibia para trazer o round de volta. Tem kit defuse, tem colete 2 ali e uma decoy no bolso, né? Poderia tentar esse round, mas vai optando aí trabalhar com mais calma. Tá bem esperta, ver se não tem alguém vindo sanduichá-la, né? Ali pela região da varanda. E vai então se reposicionando, vai guardar o armamento, Nanda. Faz bem, né, Abi? Não tem kit defuse, eu não sei te dizer. Defuse. Tem? Tem kit defuse. Eu tô bem cega, né? Tô bem tão longe da TV. Mas tudo bem, né? Falando sobre esse round e falando sobre o posicionamento do time CT, a gente vê como elas gostam de trabalhar em dupla, né? Tanto na varanda ou pelo fundo. Isso é muito bom, né? Acaba não deixando, caso uma jogadora morrer, não terá vingança, né? Então, até mesmo conseguiu uma kill ali pela varanda, mas aí depois deu muito bom pro time da Fusion na questão de trocação mesmo, né? Então, caiu uma jogadora aí, né? Pedimos um pause. Caindo, né? Então a partida tá pausada. E é o que a gente comentou, né, Nanda? No round armado, a Fusion trouxe aí o ponto para sua equipe. Exatamente, né? Mas a questão financeira por parte do time do CT não era lá aquelas coisas, né? Até pensei que poderíamos ter uma 12, mas foi descartada. Muito triste. Brincadeiras à parte, acho que as jogadoras do time CT teria que realmente encurtar as distâncias para tentar fazer algum estrago. É claro que entre uma sub e a AK-47, um colete 2, a AK vai prevalecer. Infelizmente, ou felizmente, né? O time aí, TR, conseguiu fazer o seu primeiro ponto. E eu acredito que o time CT vai ter dinheiro sim para fazer o seu armado. Eu não sei, eu acabei não vendo tanto ali. Mas normalmente quando não ocorre tantas alterações de armamento, já que elas estavam de sub, no round seguinte elas conseguem pelo menos puxar novamente uma sub, uma ump, ou até mesmo comprar. Não vi ali qual foi a jogadora que caiu, mas é um pause, né? A Rive da Carnegie acaba caindo, né? E falando em Carnegie, Nanda, elas têm que ficar muito atentas, porque no primeiro mapa vieram muito confiante, né, pra cima das garotas da FTP, é isso? FTD. Opa, FTD, confiantes demais, conseguiram consolidar o 16-2, né? Mas assim,
São 5 jogadoras super confiantes. E se entrar de salto alto contra a QX, pode também ter aquela surpresinha, né? Jogadora diferencial aí da equipe da Fusion, junto com as suas parceiras, fizeram um ótimo trabalho, mas ela realmente se sobressaiu, não tanto em questão de kills, né? Mas em questão de ser decisiva, quando precisava ser decisiva ali para sua equipe. Exatamente, né? Era uma jogadora que ia pelas costas dos seus adversários, tentava surpreender, pegar a informação para sua equipe, assim. É claro que aqui não. Ela pegaria aqui muita informação pelo fundo, né? E pelo lado CT, pegaria bastante informação. É uma jogadora diferenciada, eu gostei muito, né? A gente viu que ali, na questão de estatística, ela não estava lá muito bem, né? Mas para mim foi o nome. Assim, da sua equipe, né, do mapa, ela fazia avanços muito bons, kills muito boas, kills de impacto, então acredito que isso faz uma diferença. Não adianta você fazer 30 kills, né, Abi, e ser tipo um eco, né, e alguém faz umas 15 kills, mas kills realmente de impacto. Então, eu acredito que a jogadora foi muito importante e esse jogo promete ser um jogão, né, Babi? Acho que, como você falou, o time da Carnegie jogou um 16-2, então assim, acredito que deve ter assistido o jogo das suas adversárias e viu aí o potencial nelas, né? Foi um jogo extremamente pegado, né, entre o time da Fusion e da... Downfall. Isso daí. Isso aí mesmo. Downfall. Nanda, vamos vendo, né? Pausa então, a jogadora da Carnegie acabou caindo. Já tá colocando aí todo mundo no servidor. E olha só o teclado, como que joga ali a jogadora, hein? Meu Deus. Totalmente virado o teclado. Uau! Quando eu penso que o meu fica bem viradinho, eu vou olhar pra ela e vou falar, o meu não fica. Não, Nanda, Você já viu? LAN. Olha, gostaria de falar, não sei se a Isabê tá aqui, mas já viu como que a Isabê joga? Então, ela era inclusive minha dupla, né, de time. Então, ela jogava na setinha. Exatamente, permanece. E eu com o teclado no colo. Na LAN era a coisa mais engraçada e estranha ao mesmo tempo, né? A gente sentava do lado, então era uma na setinha e outra com o teclado no colo. O pessoal ficava, quê? E a gente ainda encaixava umas balitas, hein? Então, ela, assim, hoje ela tenta, assim, nós tentamos ir para essa parte de narração, comentarista, estamos arriscando essa vida, e ela, né, tava como pro player aí, e dá muita bala, e eu até gravei ela jogando na setinha, então não duvido de mais nada, cada um com o seu jeitinho aí de jogar CS dando bala, e ela dá muita bala, né, então... Tá ali quase no 360 ali, né, Babi? Mas tá dando certo, vai tá dando bala, então é o que importa. É isso mesmo, Nanda. E como você comentou da Isabê, ela teve a saída recente da New Eagles, né? Mas é uma jogadora que não perde habilidade. Tem gente que nasce com dom, né? Tem gente que tem que buscar, no decorrer da vida, alcançar um pouquinho perto do dom ali para ter um potencial. E ela é uma dessas que nasceu com certeza com o dom. A gente espera que ela consiga encontrar uma equipe e participar da edição de São Paulo, da Girl Gamer, né? Seria muito interessante. Com certeza, né? Lembrando, galera, vai ter esse maravilhoso evento, né, aqui em São Paulo, lá na BBL, que nós estamos trazendo aqui a transmissão, né, vai ser entre dia 5 e 6 de outubro. Não sei, eu acredito que as redes sociais da BBL vai conseguir explicar como você vai escrever o seu time, não sei se já está aberto essa possibilidade, mas é bom sempre ficar de olho, né, então, eu não sei, né, Babi, como que na Austrália os times femininos, né? A gente vê bastante de Ignita, CLG Red, mas acredito que não seja ali. Acredito que elas podem participar bastante ali pelo evento de Madrid, que vai ter também antes de vir para São Paulo. E aqui em São Paulo a gente tem muitos times, né? Só em Liga Feminina a gente acaba tendo 17 times. Então, você imagina como que vai ser o confronto desse evento. Ele precisaria de uma semana inteira para mostrar todos esses confrontos dessa mulherada. É isso mesmo, Nanda. E agora a gente já tem ali a Rive de volta no servidor. E o pause já sai da tela, volta então para o quarto round. 2-1 Carnegie Fusion.
trouxe ali o roundzinho que a gente fala que é o round que começa realmente a partida. E Errou! Errou. Show de horrores, na verdade, esses utilitários logo no começo do round. Olha só, Amanda no avanço, já viu a passagem ali no recuo da base. Você tem o UOL de novo, não! O UOL, graças a Deus, estava ali com a flashbang da sua parceira, conseguiu se reposicionar, mas não deu certo. Acabou que morreu ali a jogadora da Fusion. Mas olha, é um erro que não pode acontecer. Foi pega de faquinha na mão. Se não tivesse sua parceira por ali, seria, ó, horripilante. Vamos vendo, agora sim, a equipe da Fusion volta a fazer eliminações. Situação de 2x2, muito machucadas as garotas da Carnage para proteger o bombsite da A, né? C4 está rotacionando agora, vai voltando ali pela região da base terrorista, direção ao bombsite da B, porque sabe que tá tranquilo, né? Tem ali a Shade que tá fazendo todo o trabalho de escutar a movimentação para uma futura passagem ali da base CT, e agora vai subindo pelo escuro baixo para se juntar à sua amiga e concluir o plant lá no bombsite da B. Olha o time, né? Que quase a jogadora aí da Carnegie pega a jogadora da Fusion. Mas eu acredito que seria o melhor, Babi, seria guardar essa da K47. Eu sei que tá 2x2. Mas, ó, o bombsite da B é um bombsite difícil para retake. Não tem tantos utilitários. E eu sei que tem o kit defuse, mas mesmo assim é bem difícil. Eu guardaria, né? Tô muito machucada das jogadoras. Como você comentou, tá com a vida ali, ó, bem pra baixo, né? A barrinha de vida dos jogadores da Carnage. Então vão tentando, mas não tá dando oportunidade. A Shade já encaixou a bala ali na Rive, agora ficou somente Artemis. Tá com o kit defuse dropado ali no buraco por parte da Shade, mas foi pra luta mesmo assim, na cara, na coragem. E acabou que as garotas também da Fusion encontraram a cara e garantiram a bala, né? Pra cima dela, 2x2, tudo igual, Nanda. Exatamente, né? Tá round lá, round cá. Tá bom. Agora, FAMAS. A maioria de FAMAS. Vamos ver se vai conseguir fazer um estrago com esse armamento. Eu gosto muito dele. E tem Alp aí para o time da Fusion. Então acho que vai ser... Olha, esse jogo, Babi, pode levar até para um OT, viu? Do jeito que tá. Vamos vendo agora aí, pô. Consegue a eliminação ali no avanço do fundo, né? Caiu ali a Trina naquela região, fez um domínio com 2 jogadoras da Carnage. E ainda assim a equipe da Fusion trabalha com 3. Com 2 jogadoras tentando fazer tentando pegar alguma eliminação por ali. Vem no avanço QX, tem que ficar esperta. Tem jogadora no bunker, é a Bibi, tá de FAMAS, vai encontrar o confronto pela Smoke. Será que vai garantir? Será que vai dar aquele clear ali pela região do bunker? Vamos lá, vamos acompanhando. Enquanto isso, a Almochan também já tá garantindo a passagem aqui pela varanda. Olha só, vai bem do pixel a pixel. Opa, QX é esperta, QX é marota. É aquela jogadora diferencial ali da Fusion que a gente tinha comentado. Já spotou, já sabe que tem jogador pelo bunker, vai tentando então o abate, tá por ali de FAMAS. Olha só a Shade trabalhando com a sua WP pra cima do Ipó. Meu Deus, agora conseguiu recuar e acabou que caiu a Shade. Trabalha muito bem com esse armamento e consegue aí mais uma eliminação pra sua equipe. Agora a situação de 3x3, a Connie tá muito machucada, 11 de life, 13 de life somente. C4 agora vai ser pega ali pela jogadora da Fusion, mas não, né? Foi morta pela Artemis, que conseguiu mais uma eliminação. Olha só, agora é somente a Shade, tá de WP, vai encontrar o confronto, olha como ela trabalha. Olha só, vai tentar o abate, mas não! A Rive com a sua AUG garante o ponto. O Carnage volta a pontuar 3x2. 13 é ótimo, né? Tá maravilha, gente. 3 horas da manhã. Me desculpem, né? Faz parte. Vamos lá. 3x3, eu preciso até... A jogadora, né, ali pelo fundo, conseguiu um abate. Poderia ter avançado a jogadora que estava pelo bunker para fazer... vingar, né? Assim... Dar adeus à sua adversária, mas não conseguiu. Então foi punida pela WP. Mas deu tudo certo, né? A FAMAS cantou, né? A gente pensou... será que vai fazer diferença? E fez, né, Babi? Conseguiu trazer esse terceiro pontinho. E olha a AUG na mão da Rive. AUG na mão da Rive e a equipe da Fusion vem tentando uma passagem somente de pistols ali pela varanda, né? Tava por ali a Bibia no avanço do fundo junto com a Epó, mas já vem retornando para proteger aqui o bombsite. Olha só, ficou machucado, levou um tapinha, mas ainda assim conseguiu encaixar o HS por cima da Trima. Tem mais jogadores por ali, temos mais 3 jogadoras, inclusive a C4 tá naquela região, mas agora já vem retornando. 1 minuto ainda e 5 no cronômetro para vocês. E olha só o avanço da Amanda, ó, esperando a passagem. Elas sabem que a Epó não especificamente, né? Os jogadores da Carnage fazem essa marcação mais avançada ali pelo bunker, então esperam uma movimentação para ver se consegue capturar um concreno com essa pistol, né? Exatamente, né? Vai trabalhar ali pelos avanço. avanços, né? Pelos avanços aí das jogadoras
Mas não tá Olha acontecendo. lá, o avanço, mas não. Encaixou ali de submetralhadora a balinha pra cima dela. A passagem vem pela varanda, agora a Famas tá cantando. Vai tentando mais uma eliminação, tá por ali a Cones, não conseguiu. A Shade garante 2 pra sua conta e vai pra dentro do bomb site pra plantar essa C4. Pelo menos conseguiu plantar C4, né? Agora, 9 se pistols. conseguir trazer todo o round, vai ser maravilhoso. Mas é bem difícil, estão bem ralfadas, né? Vem agora pro retake, a equipe da Carnage tem 2 kits de defuse na mochila, mas olha o que a Shade tá fazendo, são 3 eliminações, não deu pra ela. Vem então defusando a C4 a equipe da Carnage e ó, 4-2. Gostou, né? Fez aí 2 rounds em sequência a Carnage. Vamos ver se vai continuar nesse avanço. Pelo menos conseguiu plantar a C4, né? A Fusão, infelizmente, não conseguiu dar os seus que é outra, já que todo mundo estava ali praticamente de desertigo. Queria trabalhar realmente no possível avanço, tipo da Carnage. Até avançou o jogador ali pelo fundo, mas não conseguiu dar o que é outra. Consegue vir no armado. Uma Alp na mão da Amanda. Vamos ver. Opa, cobrou o pedágio já manda, hein? Exatamente. A Riff com 46 de life, Nanda. E vem um avanço da Fusion, dessa vez pelo fundo. E olha só, que incrível, como que é a vida, né? Sempre avançando o Carnage na região do fundo. Nesse round específico que a Fusion avançou com tudo, não tem ninguém por ali. Decidiram marcar com 2 jogadoras ali pela varanda. Vamos vendo. Equipe então com 3 AUGs por parte da Carnage. Tem uma Famasa, também tem ali uma M4. Agora sim a Shade de AK-47 vem impondo respeito aqui no avanço pela paredinha aqui do bomb site da A. E vamos ver na passagem. Tá acontecendo já pela varanda, vem recuando a Epó, conseguiu uma kill por ali, a Bibi ficou esperta, já vem recuando, mas segunda eliminação vai pra conta dela, a Epó fechando totalmente a varanda, agora somente a Amanda ali de AWP, pegou a primeira eliminação e vamos vendo, não deu, Bibi com 3K, volta aí a fazer um round bom, né, a Bibi, e trazer o 5º pontinho pra Carnage. Exatamente, como você pontuou, Babi, elas fazem alguns rounds avanço pelo fundo, né, sempre em dupla, né, e agora, novamente, né, um round que elas fizeram ali pela varanda, então, assim, acredito que deu muito bom pra elas ir por aquele pique, para aquele canto no mapa, porque foi onde elas conseguiram 3 abates, né? E olha o Rush B. Só o Rush B, então, da Fusion vem aparecendo, somente Hot Pistol, tem 3 jogadores ali da Carnage naquela posição, vem protegendo o bomb site, o Riv garante a eliminação pra cima da Shade, logo em sequência a Amanda faz a troca, e olha, menos 2 jogadoras da equipe da Fusion, já vem Smoke pra porta, vai tentar a passagem, se conseguiu o plano de C4 já é lucro, tá bem esperta a Carnage, vem com mais uma eliminação com Artemis de AWP, e agora 2 jogadoras, uma só, a Amandinha machucada demais contra 4, não consegue, mas ainda assim, como eu falei, Nanda, plantaram a C4, que era o objetivo, mas 6º ponto da Carnage. 6º ponto, tá gostando, né? Tá voltando, e quase não tá casinha ali. Imagina se a companheira morre, minha querida. Mas tudo bem, fez muito bem, não conseguiu segurar o Rush, né? Então vamos ver agora por onde que eles vão conseguir trabalhar. Eles viram assim, eles entregaram lá no round passado, porque essa rápida B aí foi... É muito fácil para o Parque da Carnage, né? Elas vão praticamente ali pela varanda, né? Então vai deixar o fundo livre para as jogadoras e vai ser por essa varanda mesmo que elas estão trabalhando, hein? É o famoso pé rápido, varanda para tentar pescar, mas errou o tiro ali, Artemis, que não podia ter errado. Tem jogador da Fusion tentando a passagem pela varanda por ali. São 3 jogadoras, na verdade, naquele posicionamento, mas a Riv tá esperta com a AUG. Que foi isso? Que balita pra cima dela. O Mochan, então, não deixa oportunidades pra a Riv trabalhar ali no meio com a AWP. Opa, com a AUG, perdão. Vem, então, agora um Molotov ali no chão. Olha o pezinho da Artemis, vamos vendo. Maroto, tem pena que não passou. Passou, meu Deus do céu. A Smoke espalhou por ali, ainda assim conseguiu ver o fio de cabelo ali da Motivo passando e garantiu a eliminação. Vem então o posicionamento já pelo bomb site da B. A C4 tá ali pelo escuro cima. Somente a QX agora para trazer esse round contra 3 jogadores. A gente sabe do potencial dela, mas tem pouca vida. Garantiu já kill pela primeira jogadora. Vamos vendo, tem uma jogadora aparecendo ali pela porta. Olha só. Ai, ai, ai. Espotou, Nanda. QX que tá ali com a C4 ainda, mas pisou. Se matou, praticamente sambou na cara da Molotov inimiga e acabou morrendo. 7º ponto para a equipe da Carnage. Você viu aquele jogador da Artemis? E o começo é o quê? Arte. Então por isso que dá umas balas cabulosas, né? Aí com... Artemis. Com as 3 primeiras siglas ali do nosso querido jogador da Fúria, né? Lembrando que hoje tem jogo da Fúria, viu, galera? Só lembrando, né? Hoje é dia de Fúria, né, Babi? Com certeza, Nanda. E olha só a passagem, tem somente a Shade trabalhando ali com a sua Eagle, né?
sem colete, inclusive. 2.700 na mochilinha, ela optou somente por forçar a Eagle. QX trabalhando agora de AK-47, ficou bastante machucado na região do escuro cima. Vamos vendo, a Connie já garante a eliminação com a sua AUG pra cima da Amanda. Então, menos uma jogadora da Fusion, né? Participando aqui dessa rodada. Olha o avanço da Shade, tá ali com a sua pistol, vai tentar encaixar um que é outro. Tem jogador Epó posicionado por ali. E no time perfeito, pegou ali o utilitário e carimbada com estilo. A Shade deixa a sua marca na adversária. E Artemis mais uma vez queimando ali, né? As jogadoras da Fusion. Uou! Olha só a Shade como tá trabalhando. Que colete o quê? Pode vir na mira. Vem na balita de Eagle da Shade, que tá botando em respeito aqui para as adversárias. Vamos lá, 7-2, agora Cones sozinha contra a Trina e Shade, que estão correndo lá pro bombsite da B para garantir o plant. 40 segundos no cronômetro e olha só, tá indo na direção certa, vai pegar a passagem, tem jogadora já saindo do bunker, fazendo o plant ali atrás da caixa, tem que ficar esperto, conseguiu a kill pra cima da jogadora e a segunda vai pra conta dela também, 4K, impressionível da Cones e mais um ponto pra Carnage, que tá, ó, numa vantagem absurda ali, 8 pontinhos contra 2 da Fusion. Exatamente, né? As jogadoras da Fusion até conseguem dar uns que a outra, né? Mas a leitura da jogadora aí da Connie foi muito boa. Infelizmente, as jogadoras aí da Fusion não conseguiu se esconder, pelo menos a jogadora aqui ali, muito próximo do carro, não conseguiu se esconder a tempo, né? Então, a jogadora tinha noção de onde que ia ser plantada a C4 e acabou conseguindo defusar um 8-2. Será que vai dar Carnage lá na grande final? E aí a Fusion vai tentar ir pra final também, né? Mas vai ter que encontrar ali um grande time, né? Precisa entrar nesse game. Nada, tem que se encontrar mesmo no jogo. A gente viu um jogo muito bom delas contra a Downfall, mas a Carnage não tá pra brincadeira. A gente deu logo um 16-2 no primeiro mapa, no primeiro jogo, né? E tá impondo o seu respeito aqui também contra a Fusion. Vamos ver como que vai trabalhar. Olha só a passagem da Trina já acontecendo aqui. Dando aquele clear na base CT, tá ali na direita, vamos vendo. Artemis tava posicionada, gastou seu utilitário, vem pegando faquinha na mão. Se a Trina avança um pouquinho mais rápido, consegue pegar essa passagem pro site da B. Vamos vendo, a C4 tá ali posicionada no escuro cima, agora vem rotacionando. São duas jogadoras tentando passagem varanda, outras duas tentando domínio ali pelo meio. Olha só como vem QX confiante demais e vai tentar o confronto contra a Epó. Epó que sabe trabalhar muito bem a distância com esse armamento. Olha só então, e Artemis pune então a passagem da Trina ali pelo meio. Agora Epó vem trabalhando, não tem utilitários para gastar ainda, vem atrasando a passagem da equipe da Fusion. Opa, atrasou e ainda encaixou a HS pra cima da Amanda, mas vem pra vingança ali a Ombochan, tá de AK-47, já sabe que tá pela mega rampa a jogadora da Carnage, então vai trabalhando na maciota, na malandragem, escutou e vamos ver se vai conseguir a eliminação. Não encaixou o HS, Epó faz o seu nome por ali naquela região, agora sozinha QX vai ficando complicado, uau! Uau, realmente é a jogadora diferencial da Fusion Game. Exatamente, né? Mas não dá pra sempre ela ficar como última e tentar fazer mágica, né? Sempre ela fica acabando num 3x2. Mais determinação, Opa, Naninha. Exatamente. Vai pegar algo importante, esse armamento aí pro time da Fusion, né? Mas só terminando, né? Então, assim, sempre a QX fica ali no 1x3, 1x2, com pouca life. Então, assim, a Fusion não pode querer trabalhar nos últimos segundos, né? Muito perigoso. Então, vem com a AWP que guardou, mas tem ali pistolas e quase, hein? Dessa vez não cobrou o pedágio não a QX. E vem um round rápido agora por parte da Fusion, trabalhando aqui no bombsite da B. Já foram muito prejudicados com os utilitários da Carnage. Olha só, Rive consegue uma eliminação, cai pra Trina por ali. Artemis está de WP, vai pegando a kill, não! A Trina faz o nome dela, segunda kill já dentro do bombsite. Que é isso? C4 na mão, não garantiu. Ali parou nas balitas da Cones. Agora vem trabalhando com o flashbang BB, tentando a entrada, tem molotov no buraco. Vai ter smoke na porta, tem que ficar esperta. Tá com kit defuse, tá com o armamento melhor. Vai tentar, então, parar os jogadores da Carnage e a Amanda já vai fazer o seu trabalho, né? Bipia consegue ali a kill pra cima da QX e a situação de 2x2 muito machucada, Amanda. Exatamente, como tá trazendo um round que não era delas, né? Olha, Epó, Nandinha garantiu a eliminação e vai pra conta dela, sim. Essa rodada, esse 10º ponto é todinho dela. Epó, então, garante 10 pontos. Carnage, 2 Fusion Game. Não queria zicar, mas quase que traz de volta, né, a Fusion. Era um round muito
muito pobre a questão armamentista pro Parque da Fusion, mas conseguiram, né? Tava muito ralfada também de molotovs e de HE, mesmo assim, conseguiu plantar C4 e quase que deu, né? Infelizmente tava ali pelo bombsite as duas jogadoras e vai ser um rush. Tem 4 jogadores avançando pelo fundo, sim, Nandinha. 2 eliminações já vem acontecendo, a trocação tá insana, ficou somente Amanda muito rápido, vai caindo. Que coisa, que round, por que tá acontecendo isso? O que a Fusion tá fazendo da vida? Tá perdidinha aí no mapa. E lá, aquilo que eu falei de novo, elas revezam entre varanda e fundo. Agora foi fundo, uma boa leitura por parte das mulheres da Carnegie, então tá jogando muito bem, né? Então, assim, mostrando o jogo que elas estão para nós, desde o primeiro mapa, elas são dignas e muito dignas de ir para a grande final, né? Sem precisar do próximo confronto. Nanda, e ainda tem 1 minuto de round, né, pra Amanda tentar guardar essa WP. Acredito que ela vai ser caçada, já tá sendo caçada, né? Jogou, atirou por ali, então já sabem que ela tá naquele posicionamento ali na região do fundo. Vamos ver o que a Carnegie vai trabalhar ali pra cima dela. Tem muito tempo ainda, né, até as jogadoras conseguir cercar ela, ia ter na maldade numa possível faquinha, né? Então, apesar que eu tô vendo ali, ó, não tem nenhuma jogadora indo nas costas dela. Nenhuma, e sabem o posicionamento, né? Isso que é engraçado. Sabem que ela tá com uma WP por ali. Seria importante tirar, garantiu, né? Graças a Deus a Epó tava por ali pra acabar com essa bagunça dela. Nandinha, 11 pontos pra Carnegie, 2 pra Fusion Game. Tranquilo, né? Tá muito tranquilo, né? Será que a gente vai ver novamente, né, a time da Carnegie de down 16-2 algum time? Por isso que eu tô falando, tá merecendo muito, né? Já direto pra final, sem ter que se preocupar com o próximo confronto. Então, tá indo muito bem, né? Foi o que a gente comentou antes das transmissões. A gente estava falando um pouquinho sobre os times. E a Carnegie já é um time já consolidado, né? Tem os jogadores aí que já são conhecidas no cenário. Então, a gente esperava já esse tipo de performance nesse campeonato. Mas vamos vendo aí, ainda 11-2 não tem nada definido. Exatamente, mas por elas já serem conhecidas, terem algumas informações que a gente consegue visualizar, né, que a internet nos proporciona, os times não estão tendo leitura de game delas, né? Então, precisa começar a ter essa leitura do game. E no avanço ali da varanda, a Epó, com o auxílio da flashbang da Cones, já acaba capturando a Amanda. Logo em sequência, a Cones também faz a dela e garantem já 3 kills para a equipe da Carnegie. Sozinhas, então, o Mochan contra o IQX, que acabou caindo. Round pistol, round complicado, mas o Mochan ainda encaixou uma balita para cima da Epó. Mas não deu, 12-2 para a equipe da Carnegie. Olha, lembrando, né, se a Carnegie passar para a final, nós teremos de novo confronto entre a Fusion e o time que elas... Downfall. Exatamente. Ou seja, nós teremos uma revanche, será? Porque foi muito pegado esse game. Aí vai decidir realmente na grande final. Mas seria muito bom ver esses dois times se enfrentando de novo, né? É sempre bom uma revanche, né? Sim, com certeza. É claro que conhecer novos times é muito bom, né? Como a Astralis teve oportunidade também, mas não conseguiu na revanche. É sempre bom ter essa oportunidade de perder de novo. Mas vamos lá, vem Pra ficar a marquinha, né? Então... Situação de último round, na verdade, desse primeiro round, vem trabalhando a equipe da Fusion com o que tem, não tem muitos utilitários, mas ainda assim são 5 AK-47 nessa rodada e já vem rotacionando o bombsite da B junto com a C4. Olha, a jogadora vai aparecer por ali pelo buraco, a Rick estava esperta, opa, sambou agora, hein? Cabeceou a balita ali da Omochan, que vai garantir o espaço no bombsite da B pro plant da C4. Agora é 4 contra 2 e a Amanda tá aí imparável, tá indo buscar ali suas adversárias. Já tem informação, acho que provavelmente ouvindo a rotação dos jogadores, que obviamente é o mais claro, já o último round não teria realmente muito o que guardar. Vai pegar de costas os jogadores, vai ser um 12-3 confirmado, né? 12-3 confirmado, que bom que buscaram esse último ponto, né? Não desistiram assim de cara, então ainda estão vivas, Nanda, ainda que por aparelhos, né? A equipe da Fusion e carimbada na testa da Bibia, essa última kill aí da Shade. Mas assim, as jogadoras da Fusion precisa ser agressivos do lado do CT, precisa primeiramente, né, do Piston. Conseguindo o Piston... Tem que fazer esse Piston, Nanda. Porque a gente fala muito que a questão do armado é a hora da verdade, mas se o time da Carnegie ganhar o pistol, começa a ficar mais complicado. Vai chegar no 13, no 14, e depois para trazer
É difícil. Se a gente for ver, olha como que o respaldo do time TR tá muito bom pra B, né? Será que falaria que nem a gente fala, rush B? Rush B. É, porque tá muito bom ali. O respaldo poderia surpreender e caiu 2 jogadoras do time da Fusion. Mas tudo bem, a gente espera. A gente espera, mas tá tudo bem. Nanda, como você falou, tem que fazer esse pistol, tem que trazer o pistol à equipe da Fusion para continuar mostrando ali na verdade, para mostrar nesse jogo que não mostrou, né, o que a gente estava esperando, que é um jogo mais acirrado. Veio de um jogo muito bom contra a Downfall e agora não está apresentando essa mesma campanha. Não sei se é aquele famoso tremer a base quando vê ali a Carnage, né? Os times geralmente impõem aquele respeito e acaba criando aquela barreira psicológica pro próprio jogo contra as adversárias que não deixam elas trabalharem como elas atuam normalmente. Você vê um time como uma tag com histórico, né? Então você já fica meio receoso, será que nós iremos conseguir? Mas acho que não tem essa, né, Babi? Eu acho que você treinando, você estudando seu adversário, porque assim, elas já sabiam que o confronto seria. É apenas 4 times, né, Babi? Então, estudar apenas 4 times é muito mais fácil que você estudar um campeonato onde tem 12 times, né? Então. Estudar o seu adversário, é claro que às vezes não tem informação, o time se inscreveu e não é tão conhecido, não tem tantas informações, mas mesmo assim, faz a sua parte, vai, treina com o seu time, treina a sua mira, que também faz total diferença. Não adianta você treinar muito com o seu time, questão de utilitárias, mas a sua mira não tá muito boa. Então, era importante todo o conjunto. Mas acredito sim que o time o TR, desculpa, vai conseguir sim finalizar. Tá ali, ó, comemorando. Ali na torcida deve ter a felizona, plateia. né? Com certeza. Acho que 16-2 um mapa, tá ganhando o outro também de 12-3. Tá tranquila as garotas. Porque assim, né, Babi? Acho que a felicidade, acho que a possibilidade de estar mostrando um show para quem está ali na plateia, deve estar familiares também. Então, eu espero. E tá enchendo, né, Nanda? Sim, tá enchendo, né? É porque agora aqui. Deve ser que umas 3 e pouquinhos da manhã, deve ser umas 4 horas da tarde, do domingão, né? Então, pós-almoço, o pessoal vai lá e vai prestigiar o CS. É porque realmente aqui são 13 horas de diferença. Então é muita coisa mesmo. Então a gente acaba não tendo um público como esperado, mas não faz mal, né, Babi? A gente continua fazendo com amor. Se tiver uma pessoa, 1000 pessoas, não importa pra gente, né, Babi? A gente quer mesmo mostrar o cenário feminino e mostrar as novas casters aqui brasileiras. Então é sempre muito bom também. Com certeza, Nanda. Tudo que a gente faz por amor, a gente faz bem feito, geralmente, né? A gente espera estar trazendo uma transmissão legal aí pra galera que tá acompanhando, ainda mais cenário feminino. É difícil ver uma transmissão, ainda mais campeonato lá fora. Feminino já é um pouco mais complicado, lá fora mais ainda. Então, dando esse espaço, a BBL dando esse espaço aí pra esse grande evento que é a Girl Gamer, é muito boa iniciativa. Esperamos, né, poder trazer essas narrações aí pra vocês aqui em São Paulo, né? Lembrando que é no dia 5 e 6 de outubro. Antes disso, tem na Espanha e Coreia. Então, assim, acho que Coreia, se eu não me engano, não terá CS, mas na Espanha vai ter, e eu acredito que vai ter grandes times da Europa ali, né? Então, que é muito fácil a locomoção de um país para o outro. Então, vai ter bastante times e aqui em São Paulo nem diga, né? Que tem muito time aqui, time baludo. E olha lá o avanço deles lá pelo escuro baixo. Escuro baixo, então, passagem da Carnage, vem muito confiante, vai tentar passagem agora pelo meio, tá esperta, round pistol na segunda metade acontecendo, uma jogadora marcando de fora lá o bombsite da B e é a Shade, jogador experiente, puxou ali a faca, garantiu o primeiro HS, vai tentar o segundo, mas parou nas balas da Bibia, agora a entrada tá acontecendo no bombsite da B, vai tentando a passagem, tá ali por ali a QX, já faz a primeira eliminação, vai tentar a segunda, não conseguiu, a Rive faz a dela, 3 contra 3 agora, C4 vai sendo deixado aqui no chão, e agora trabalhar esse afterplant, vem a Trina, garantindo já, tentando garantir nesse retake por parte da equipe da Fusion, mas tá confiante demais, a Weave não perdoa, olha elas, Artemis tá por ali, agora sobrou somente a Chan, que acabou caindo por ali, mais um ponto pra Carnage, apenas a 3 pontinhos aí de garantir sua vaguinha. O avanço ali pelo meio, né? Não tinha nenhuma jogadora. Tinha um jogador ali muito próximo do buraco, ali pela madeira do bombsite da B. Até conseguiu dar um belo de um headshot, mas não mais do que aquilo. E aí a Carnage conseguiu ir plantar C4
E olha o domínio ali pelo fundo, né? Se avançar, vai pegar bastante informação e first kill aí pra QX. Nanda, QX, jogadora perigosa, né? Jogadora muito perigosa da Fusion. Como a gente comentou, não pode entrar de salto alto a Carnage, senão essa jogadora vai fazer o que quer ali dela. São 10 pontos de diferença, mas ó, dá pra trazer de volta. Vamos vendo então. A equipe Já da vi um Carnage- 12-3. Já vi, e já vimos na LAN, inclusive acho que a gente tava junto esse dia. Bom, Carnage aí com 13 pontos, 13-3, uma jogadora a menos nesse round, vem fazendo passagem agora pelo meio, mas a QX tá ali com a sua submetralhadora que conseguiu pegar ali das jogadoras. Vamos vendo, agora a Bibi garante 2 eliminações, já não deu chance pra ela, agora menos 2 eliminações por parte da equipe da Fusion, e vem na passagem pro site da B, olha só, Shade, que acabou, que caiu ali pra Cone, agora menos só 2 jogadoras da equipe da Fusion, situação complicou, não tem kit defuse, está ali com os pistols para trazer o overtake e vão tentar mesmo assim. Opa, pegou ali uma arminha que estava no chão, a Omochan já vai tentar, tá ali muito machucada a Cone, somente com 7 de life, vamos ver o que vai trazer. Bem posicionada, ali marcando pelo escuro, conseguiu a kill pra cima dela, a Rive, e agora sozinha a Amanda vai tentar pegar esse armamento e vai fugir para as colinas, a melhor opção para ela, e 14º ponto então para a equipe da Carnage. 14º ponto, tá ficando mais próximo, né, Babi, do match point, tá realmente dominando o jogo, né, acredito que se tivermos, né, na final, porque eu acredito sim, Babi, que dê a Carnage já direto na final, ô louco, quase tirou o armamento. A Fusion teria que estudar muito bem essa equipe, né? Porque vem surpreendendo no primeiro mapa da Inferno uma 16-2, aqui já tá um 14-3, então assim, é um time que realmente vai precisar ser estudado. Não sei se isso aconteceu antes do evento, mas para uma grande final, para quem quiser uma vaguinha para ir lá para Dubai, vai ter que dar uma estudada, né? Só ir na bala não vai adiantar. E olha só, o Mochi acabou caindo para Artemis, já que estava na passagem do escuro baixo, e vem tentando um domínio pelo fundo a equipe da Carnage. Tá por ali a Amanda, bem posicionada, vai marcando a passagem, enquanto isso a Triana já faz a captura da Rive, que estava ali pela varanda, pelo fundo, perdão. Agora vamos lá, olha só, a equipe da Carnage vem de uma forma mais diferente, vem de uma forma mais agressiva e acaba perdendo 2 jogadoras logo no começo, né? Vamos vendo, a Artemis está fazendo a passagem agora aqui pela varanda, tá com a sua AUG e vai ganhando espaço. Tem 2 jogadoras fazendo a marcação no bombsite da A. Tá por ali a Shade, vai tentando encaixar, tá de scout ali fazendo a marcação da região do meio. Olha, Nanda, 1 minuto e 5 no cronômetro, a equipe da Carnage ainda tá tentando uma entrada aqui pelo bombsite da A, mas tá caindo, hein? Dessa vez, a equipe da Fusion tá sendo melhor nos confrontos nesse round. Exatamente, porque tá indo uma jogadora de cada vez, né? Acho que se fosse todo mundo, seria muito mais fácil, né? E agora um x1, Nandinha. 1x1, a Cone tá por ali, vai garantir o plant da C4, já tá dentro do bomb site, mas antes vai tentar dar aquele clear. Tentou e deu, limpou todo mundo então da Fusion ali, as garotas da Carnage garantem o match point. Pensei até mesmo que o time da Fusion conseguiria, né, Babi, trazer esse ponto. O time da Carnage tá tentando 1 por 1 na mira das jogadoras da Fusion. Claro que a gente não pode desmerecer a jogadora, porque jogam muito bem, nos mostrou isso lá no mapa da Mirage, mas first kill. Artemis então já cobrou e já pagou totalmente o pedágio ali a Shade. Conseguiu a segunda eliminação a equipe da Carnage, vai caindo agora a Artemis, né, pra Amanda, que fez a troca com estilo ali com a WP. Vem a Omochan, foi eliminada, olha só, a Amanda somente com a Trina pra parar ali o GG da Carnage, que tá fazendo uma ótima campanha, já vem C4 sendo plantada no bombsite da B, que é dificílimo de ser retomado ali no bombsite fechadinho, tem que trabalhar com seus utilitários, a equipe da Fusion, mas já vem trabalhando também a Carnage, né, Molotovou ali perto do buraco, a passagem fica complicada, tem que ser sensacional agora, e Amanda sem defesa, hein? E se não acelerar o passinho, vai ficar na saudade, vai na busca ali de um sonho a equipe da Fusion. Olha só, opa, agora na brincadeira ali das espadas de Jedi, garante uma eliminação, e a terceira também vai pra conta, mas não, finalizou então ali na fatiada, 16-3 pra Carnage, né? Ela sabia que seria difícil, não tinha nem kit defuse, então, levando a brincadeira lá, né, também foi na faquinha, não deixou ser morta, conseguiu também um belo de um scope, mas que time, né? A Carnage está se mostrando muito forte, e como aquilo que eu falei, né, Babi? Independente da equipe que saía entre Fusion e... Qual é o outro no time, Babi, que você sabe de cor? Downfall. É isso daí.
Sabe que já com dúvida, eu vou perguntar pra você. Depende do time que passar para a grande final, vai ter que estudar muito bem esse time, porque tá surpreendendo resultados nada acirrados. Sempre rounds, sempre mapas muito elásticos pra eles, né? Um 16-2, um 16-3, então tá bem confortável nesses resultados de longo. Assim, de uma grande vantagem. Então vamos ver. A grande final é uma MD3, então. Cada equipe vai poder escolher o seu melhor mapa e vai decidindo ali, né, no último que sobrar. Aleatório, né, Então, não? vamos ver, né? Mas não é muito fácil, mas como a equipe da Carnegie é uma equipe mais antiga, você tem um material delas mais fácil de você pegar e Sim. estudar. Participa mais de campeonato, fica mais visível. Diferente das equipes novas que estão surgindo, elas ficam meio... Não tem muito material para adversário estudar, então só falta fazer lição de casa aí, as garotas, para o confronto amanhã. Mas é isso aí, galera. Muito parabéns, muito boa, né, a campanha da equipe da Carnegie. A gente esperava que conseguiriam garantir ali a vaga, mas não esperaríamos assim esse trator, né, que passou. Mas, galera, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu. A gente volta amanhã com uma MD1 para disputa de terceiro e logo em sequência a grande final MD3. Penta beijos, falou! Falou, galera. Uma boa madrugada para vocês, um bom dia e até amanhã.